Só que nós vamos começar o Concentração em ritmo de luto. Você já deve ter desconfiado por quê, mas eu volto já já. Concentração Bandeirantes, 15 horas e 35 minutos. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Edu Pinheiro. Muito bem, trabalhos técnicos aqui na Bandeirantes no nosso, hoje é Lucas Pessoa no YouTube. Falou, Luquinho, um abraço pra você. Na mesa, Leandro Lopes. Fala, Leandrão. Boa tarde pra você, grande abraço. Na central técnica, Danilo Capucci, hoje aqui comigo também. Muito obrigado, Capucci. Comando técnico do Gil Kleber. No majestoso, hein? Gilberto Sufi pela ponta esquerda, como sempre. E o comando, repito, do Gil Kleber. 17 horas, Ponte ABC, Roger Williams narrando, CH comentando. E hoje, Pedro Piscinato, meu querido PP, nas reportagens. Amigos da Bandeirantes, como já foi amplamente divulgado hoje em redes sociais e nos veículos de comunicação, por volta das 6h20 da manhã faleceu o Dr. Lauro de Moraes Filho. Em nota, a Ponte acabou se pronunciando, dando um breve currículo dos serviços prestados pelo Dr. Lauro. Dr. Lauro envolvido desde 1965 com a Ponte como conselheiro, como sócio, cargo de diretoria. Só que o Dr. Lauro, ele gostava da política. E em 1976, o Dr. Lauro era presidente da Arena. Naquela época, a política era assim, era Arena e MDB. A Arena era o partido do governo, era a posição. E o MDB era hoje que seria o partido da esquerda, da oposição. E aí o presidente da Ponte era Rodolfo Petená, também de grandes serviços prestados à Ponte, inclusive as torres hoje no Majestoso, foi na administração Petená que elas foram colocadas. Mas aí o Petená renuncia, Lauro Moraes assume pela primeira vez a presidência da Ponte em 76. Porque a Ponte precisava entrar no Campeonato Brasileiro. Era campeonato nacional que se falava. E aí, como presidente da Ponte, como presidente da Arena Campinas e com influência política em nível nacional, a Ponte é incluída no Campeonato Brasileiro de 76, seu primeiro campeonato, por conta da rivalidade. O Guarani começou em 73, 7-3 no Brasileiro. E a rivalidade exigia que a Ponte também entrasse. Naquela época, esquece ranking, era puramente política e o problema estava resolvido. Mas não bastasse isso, outro fato relevante é que nesse mesmo ano de 76, em 1º de setembro, 7h30, Majestoso Ponte Corinthians. O que foi que aconteceu? O retorno de mestre de cá. Lauro Moraes contratava de cá que estava na Portuguesa. Todo mundo sabe de cá, grande revelação, final da década de 60, começo de 70. Agosto 71, de cá foi para o Santos. E de cara pegou uma excursão com Pelé para Nova York. Final de ano, de cá estava de volta, o Santos acabou não contratando, não ficando com o de cá. Aí quando foi agosto 72, de cá foi para a Portuguesa. E aí a Ponte, em 76, com a administração Lauro Moraes, trazia mestre de cá para se consolidar com o maior jogador na história da Associação Atlética Ponte Preta. A Ponte 7-7, final contra o Corinthians, Lauro Moraes presidente. Rui aprontou na final, expulso no começo do jogo, no Morumbi. E aí o Lauro Moraes contrata Dario Peito de Aço. 20 dias depois da final do Morumbi, chegava no Majestoso Dario Peito de Aço, vindo do Internacional de Porto Alegre. Quando eu digo Lauro Moraes, eu digo ele e todos seus assessores, incluindo o Perichaibe e grande equipe. 79, Ponte Naval Corinthians, lá estava Lauro Moraes. E aí, veio o ano de 80, 81, aí já foi com o Edson Ágio, presidente, também anos de grande revelância na história da Ponte. E aí chegou o ano de 82, Lauro Moraes de volta à presidência. E aí no final 82, começo de 83, a polêmica contratação de Jorge Mendonça. Jorge Mendonça foi contratado direto do Guarani para a Ponte.
Numa transação complicada, o Lauro tinha muita amizade com o Tavares, que era presidente do Guarani. Eles viajavam juntos para São Paulo na federação, coisa que na época não era divulgado devido à rivalidade. Mas eles eram amigos, eram conhecidos, e teve um jantar no Holiday Inn, lá onde hoje é o Parque Osiel. Era um hotelzinho pequenininho, o Holiday Inn, que se transformou no Terroy Palm Plaza hoje, um complexo hospitalar de uma grandeza imensa e muito bonito, lindo de morrer. E num jantar no Holiday Inn é que foi tratado a venda de Jorge Mendonça do Guarani para a Ponte, só que o Conselho do Guarani não aceitava que fosse cheque da Ponte. Não confiamos no cheque da Ponte. O Lauro Moraes colocou todo o dinheiro numa mala e entregou para o Tavares. Está aqui o dinheiro, e o Jorge Mendonça subiu a avenida. Isso foi 83. Bom, e aí prosseguiu. O Lauro Moraes saiu da presidência, voltou, e aí chegou 88... A Ponte em situação difícil, tinha sido rebaixado no Paulista de 87, o Vaquiano renunciou, doutor Marcos Garcia Costa continuou com o final da gestão, um rolo danado. E aí, em 88, o Lauro Moraes não aceitava o rebaixamento da Ponte, contratou um advogado chamado Elcio Sarti. E aí ele conseguiu uma liminar em Brasília para incluir a Ponte no Paulista 88. Mas aí a Ponte entrava em campo e ninguém enfrentava a Ponte. O único que enfrentou foi o Corinthians, todo mundo sabe disso. E aí essa liminar foi cassada. A Ponte vai para a Itália, faz uma excursão, volta. E aí começa o Brasileiro da Série B. E aí foi que o Lauro contratou Monga, vindo do Palmeiras, São João da Boa Vista. E aí esse campeonato se estendeu até fevereiro de 89. Foi quando então, na reta final, no jogo Ponte Americano majestoso, 3 fiscais da Federação Paulista chegaram para fazer a segurança do gramado. O Lauro Moraes falou: não, vocês não vão entrar. Quem faz a segurança é a Polícia Militar. E aí então, de volta à federação, os fiscais relataram para o Fará, que era o presidente da federação, relatou para a CBF, e o último jogo, Ponte Náutico, que seria no Majestoso, foi transferido para Mojimirim. Naquela noite chuvosa, a Ponte venceu 1-0 o gol de Monga. E aí o Náutico empatou 1-1. E, na época, regulamento da época, terminava empatado, ia para pênalti. Nos pênaltis, a Ponte perdeu. E aí houve uma polêmica. Se fosse a campanha só do quadrangular, dava Náutico. Se fosse todo o campeonato, dava Ponte. E aí o Lauro Moraes viajou para o Rio, ficou na CBF lutando, mas aí o Eurico Miranda falou: não, quem vai ficar com a vaga é o Náutico. O Náutico subiu justamente com a Inter de Limeira. E aí foi. Mas aí o Lauro Moraes em 89, tá bom, então vamos disputar a Série A2, a Ponte subiu numa campanha sensacional, que tinha como goleiro o João Brigatti, hoje coordenador técnico, e também acabou subindo a Ponte aquele jogo 3-1 contra o Taquaritinga. É isso aí, meus amigos. 91 foi o último ano do Lauro como presidente, um pouco antes ele chegou a se ausentar, foi candidato a deputado estadual, e Lauro Moraes também, de um coração muito bondoso e caridoso, não sei qual é o nome da creche, mas durante muitos anos o doutor Lauro também administrou uma creche aqui em Campinas juntamente com a sua esposa. Mas é o seguinte, foi uma semana pesada, porque também faleceu essa semana André Dias, ex-goleiro da Ponte, faleceu com 56 anos, faleceu em Sorocaba. André Dias, que chegou com 13 anos no Majestoso, passou por todas as categorias de base, se profissionalizou em 89, ficou envolvido com a Ponte até 94, 95. Nesse período foi emprestado ao Londrina, foi campeão paranaense, emprestado ao ABC, hoje adversário da Ponte, foi campeão estadual pelo ABC e depois terminou em 98 a carreira, foi funcionário da Ponte durante muito tempo, como preparador de goleiros, ajudou o Lauro a ser um bom goleiro, Aranha a ser um grande goleiro, ao próprio João Brigatti, enfim, que Deus também o tenha, o André Dias. Então é o seguinte, meus amigos, em homenagem a ambos, estávamos em 1979 e foi feito um concurso lá no Teatro Castro Mendes. A Ponte queria um hino para o clube e a vencedora foi uma professora que não me lembro o nome dela, e era o hino que dizia mais ou menos assim: avante Ponte Preta, avante, avante que a bola é nossa. Mas o Renato Silva, nesse mesmo 79, fez um hino para a torcida jovem. Fez o hino e a turma cantava o hino do Renato Silva. O hino que ganhou o concurso não pegava. E o Lauro Moraes, era o presidente na época, reuniu o conselho e acabaram aprovando como hino oficial o Renato Silva.
Então, em homenagem ao doutor Lauro de Moraes Filho, ao André Dias, na voz de Renato Silva, que trabalhava na Rádio Central. E por falar nisso, o doutor Lauro foi um dos fundadores da Rádio Central em Campinas, começou em 81. Então, o Batista trabalhava com o Renato Silva e falou, pô, Renato, mas peraí, pô, você fez o hino, vai lá, grava. E ele grava e declamou o hino da Associação Atlética Ponte Preta, feita e concluída da administração Lauro de Moraes Filho. Então, em homenagem a ambos, canta Renato Silva. Em homenagem à Ponte, ao doutor Lauro André Dias, é com você, Renato Silva. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo para mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção. Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio é majestoso, seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, sempre, na derrota ou na vitória. És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção. Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio é majestoso, seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, sempre, na derrota e na vitória. És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Muito bem, aqui descanse em paz, que Deus os receba aí, André Dias e também doutor Lauro de Moraes Filho, ocorrido no dia de hoje. Ele estava desde fevereiro internado na UTI do Hospital Veracruz. Olha, é o seguinte, vamos até o Majestoso, eu tenho aqui um assunto para resolver. Eu coloquei no grupo, atenção, coloquei no grupo ontem, quase caí da cadeira, estava ouvindo a Voz do Brasil. Eram 21 horas e 32 minutos. Sabe que eu esqueci o rádio ligado, entrei no quarto para concluir, para coisa da escrivaninha e tal. E aí, Voz do Brasil, Roberto Volpato, ex-goleiro, entrou na justiça contra a Associação Atlética Ponte Preta, exigindo adicional noturno. Mas o que é isso? Bom, eu até coloquei no nosso grupo e tal, eu vou ver se eu consigo aqui conversar com o advogado do Roberto Volpato para esclarecer que tipo de assunto é esse, tá bom? Mas antes, vamos até o Majestoso. Roger Williams e PP, meu querido PP, Pedro Piscinato. Roger Williams, um abraço, boa tarde, grande abraço, Roger. Um abraço pra você também, Edu, um abraço a todo o pessoal ligado na Bandeirantes, já falamos ao vivo da cabine da Bandeirantes aqui no estádio Moisés Lucarelli, já pra conferir todas as emoções de Ponte Preta e ABC, este gramado é espetacular, eu vou dizer aqui de cátedra, porque eu tô vendo, melhor gramado na Série C do Campeonato Brasileiro, isso aqui é um tapete, isso aqui é uma estupidez da Ponte, um tapa na cara de uma Série C de Campeonato Brasileiro, tem um gramado desse aqui. E esse gramado hoje merece ver uma Ponte aguerrida, esforçada, uma Ponte organizada para enfrentar este ABC, que é o rei dos empates, e a Ponte precisa dar uma satisfação para sua torcida jogando aqui em casa. Nesse momento, Edu Zaço, 21 graus de temperatura, vai cair, obviamente, nós estamos nesse outono que mais parece o inverno severo do Atacama, o inverno severo do Vale Nevado, dos Alpes Suíços, né? Mas vai cair a temperatura, não tenho dúvidas disso.
mas o jogo promete ser muito quente e a Ponte quer manter pela 5ª rodada consecutiva a liderança do Campeonato Brasileiro. Portões abertos já há alguns minutos, presença ainda tímida do torcedor aqui do lado de dentro, mas do lado de fora, aquele batuque, aquele esquenta bonito, porque já às 5 da tarde tem Ponte ABC dos Aço, estamos por aqui. Muito bem, grande Roger Williams, 17 horas, então é Ponte ABC e na TV Bandeirantes só o segundo tempo, tá? Mas para o jogo inteiro, desde o início, é no Band Play, só no Band Play, tá? Que contém os aplicativos da Bandeirantes, rádio e TV, e porque vai ter a Fórmula 1, então na TV aberta a partir do segundo tempo, com o Batistão e grande equipe Ponte ABC. O que, meu garoto Pepe? Eu quero você. Ele é da técnica, ele faz várias funções, ele faz a manchete, se for preciso, aqui do Esporte em Debate. Já trabalhou de repórter, também como repórter hoje. Pepe, cadê você? Seja bem-vindo, abraço, boa tarde. Ô, Pepe, enchi sua bola. Edu, tá me ouvindo? É, vai sair. Tá me ouvindo, Edu? Atenção, ouvi mais curtinho. Oi, Pepe. Oi, Edu. Também? Tá me ouvindo? Perfeitamente. Seja bem-vindo, Pepe. Muito obrigado, Edu. Obrigado a todos da equipe da Rádio Bandeirantes pela oportunidade. E vamos aqui para essa minha estreia no Rádio Campineiro para Ponte Preta e ABC. Perfeito. A escalação sempre sai uma hora antes, daqui acho que 9, 10 minutos a escalação, né, Pepe? Isso. Protocolarmente, 1 hora antes da bola rolar, então às 4 horas da tarde será divulgado pelas assessorias das duas equipes as escalações oficiais das equipes. Muito bem, Pepe e Roger, segura. É o seguinte, rapaziada, repetindo, 21h32 de ontem, a Voz do Brasil noticiava que o goleiro Roberto Volpato entrou com uma ação contra a Ponte Preta, querendo aí, reivindicando adicional noturno. Foi uma nota curtinha e poxa, não é possível, mas o que vem a ser isso? Eu entrei em contato com o Roberto Volpato porque ele nos deu uma entrevista não faz muito tempo, e ele tem um compromisso hoje, inclusive social, vai ser padrinho de casamento e tal. Eu falei, Edu, também prefiro que você fale com o meu advogado. Então, muito obrigado, doutor Leonardo Laporta. Doutor Leonardo Laporta, que história é essa de adicional noturno? Seja bem-vindo. Muito obrigado pela atenção, doutor Leonardo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar falando com vocês e prazer poder esclarecer aí esses fatos que saiu na imprensa esses dias a respeito do deferimento do adicional noturno para o Roberto. O Roberto, ele jogou na Ponte em 2013, foi o goleiro vice-campeão da Sul-Americana, marcou a época aqui, mas o que se refere a esse período? O que é adicional noturno, doutor Leonardo? O que vem a ser isso? Então, na verdade, o Roberto ele teve 2 ações contra a Ponte. Sim. Uma primeira indicando verbas laborais que não foram pagas no período, verbas rescisórias, salários e direito de imagem, não me recordo ao certo. E uma outra ação que ele discutiu verbas que basicamente nenhum clube pagava até então aos atletas. Então ali a gente discutiu adicional noturno, descanso semanal remunerado e direito de arena. Mas é uma ação antiga, Edu. A ação é de 2016. E quando veiculada aí na imprensa, inclusive saiu no site do Tribunal Superior do Trabalho, parece que é uma discussão nova, mas de fato não é. É uma discussão que eu já tenho aqui no meu escritório de alguns atletas, nós já ganhamos algumas ações nesse sentido. E basicamente, para encurtar aqui, e os ouvintes entenderam o que a gente estava pleiteando, o adicional noturno é aquele valor, né, que constitucionalmente é garantido a qualquer trabalhador, aonde a hora noturna ela tem que ser remunerada de forma superior à diurna. Além do que, a hora noturna ela é reduzida. Então, por lei, a hora noturna ela corresponde a 52 minutos e 30 segundos, que é uma hora ficta, que nós chamamos no campo jurídico. Então, foi deferido a ele o adicional de 20% da hora, né, noturna, além da redução da jornada de 52 minutos e 30 segundos. Mas eu digo isso, Edu, com muita tranquilidade, porque nós temos
dentro de um jogo de futebol realizado à noite, um número muito grande de profissionais ao entorno do futebol. Então, não há dúvida que, por exemplo, o jornalista, o fotógrafo, o preparador físico, todos aqueles outros trabalhadores que estão regidos pela CLT, recebem, ou no mínimo, deveriam receber, o adicional noturno, que compreende esse acréscimo, né, de 20%, dentro da hora noturna, que ela, pela CLT, ela é estabelecida entre as 22 horas de um dia até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Então, a jornada dentro desse horário, das 22 às 5, ela tem um acréscimo, por ser uma hora penosa, uma hora mais desgastante. E isso não é diferente ao atleta. Então, isso que foi deferido ao Roberto Volpato nessa ação promovida desde 2016. Não, tudo bem que não é uma novidade, adicional noturno, o senhor disse aí, mas eu fico pensando assim, se todo atleta começar... Bom, isso aí, ele tem o contrato dele, o contrato é uma coisa, mas é regido pela CLT. Ou uma parte do contrato é da CLT e a outra abrange outros valores, inclusive o direito de arena. Exato. Na verdade, Edu, a lei é específica, né? A lei 9.615 de 98, que é a Lei Pelé, atualmente parcialmente substituída pela Lei Geral do Esporte, a partir de 2023. Então, a Lei Pelé e a Lei Geral do Esporte, ela diz que aquilo que não for incongruente com a Lei Geral do Esporte ou a Lei Pelé, pode ser aplicado à CLT na lacuna daquilo que não está previsto. Mas vamos lá especificamente na Lei Pelé e a Lei Geral. Sim. A Lei Pelé, ela era silente quanto à hora noturna. Então, face ao silêncio da lei, a gente pedia, com base na Constituição, adicional noturno e pela ausência da lei ordinária, com base na CLT. E à época eu sempre defendia que a lei do atleta deveria estabelecer qual que é a jornada noturna. Porque nós temos a CLT que estabelece que é das 22 horas da noite até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Nós temos dentro do trabalhador rural, o pecuarista e o rurícola também, com horários distintos. Né? Acho que eu não me recordo agora, mas um é das 5 da tarde até as 3 da manhã. Enfim, é uma lei ordinária que estabelece qual que é o horário noturno. A Constituição ela só estabelece que a hora noturna ela é superior à diurna. Vem uma lei ordinária e estabelece qual que é o horário noturno. A CLT estabeleceu das 22 às 5. A Lei Pelé ela foi omissa. Porém, a Lei Geral do Esporte, no seu artigo 97, publicado em 2023, ele estabeleceu agora o adicional noturno. Então, hoje, por lei, o atleta tem direito ao adicional noturno entre as 23 horas e 59 minutos de um dia e as 6 horas e 59 minutos do dia seguinte. Então, veja que este trabalho dos atletas de virem reivindicar um direito de todo trabalhador fez com que houvesse uma observância do legislador e incluísse na nova lei, na Lei Geral do Esporte, a previsão de uma garantia constitucional, garantindo aos atletas, então, a partir das 23 horas e 59 minutos, o acréscimo de 20%, assim como a redução da hora noturna. Então, hoje não tem mais novidade, porque a Lei Geral do Esporte acabou incorporando na legislação o que a Justiça estava definindo aos atletas. Doutor Leonardo Laporta, advogado do ex-goleiro Roberto Volpato, que jogou na Ponte em 2012, 13 e 14. Só repita, por gentileza, qual é o período em que se estabelece o adicional noturno? É 23 horas, o senhor falou? Qual? No período do Roberto, era o período não tinha previsão na lei Pelé, então foi definido com base na CLT, que é entre as 22 horas e as 5 horas da manhã. Mas sim, o jogo do atleta, normalmente, acaba meia-noite e meia, até sair do estádio. Aí vai variar, obviamente, de jogo, do horário que inicia o jogo. Mas, a partir das 22 horas, ele incide na hora noturna. Então, a partir das 22 horas, foi deferido ao Roberto o adicional noturno até a hora efetivamente que ele estendeu a jornada naquele jogo efetivamente. Sim, mas na nova lei, na Lei Geral do Esporte, é a partir das 23 horas e 59 minutos.
Mas até por isso que não se fala tanto hoje, né, doutor Leonardo? Porque 23h59 não se joga nesse horário, né? Basicamente, olha, os jogos que iniciam 9h45, a depender se tem prorrogação ou pênalti, daí não se estende mesmo. Ou se estender, Edu, vai ser num período muito curto. Pois é. Né? Não vai ser, vão ser minutos aí, não vai chegar nem a uma hora. Vai administrar migalhas, é uma coisa que nem compensa, ninguém vai fazer questão, mas não... Exato. Acredito que depois da legislação, na verdade, eu acho que a maior vitória foi a previsão. Né? Então, não poderia ficar um campo nebuloso, um campo sem... Eu faço um paradigma que é muito fácil de entender, por exemplo, o vigia noturno. Né? O vigia noturno, pela própria nomenclatura da atividade, ele trabalha à noite. E não por isso ele deixa de receber o adicional noturno. Então, muitas pessoas falam, mas o atleta sabe que joga à noite. Ele joga à noite, é sabido disso. Mas isso não afasta a obrigatoriedade do clube de ter que pagar o acréscimo remuneratório pela hora noturna. Bom, e à época, eu sempre defendi que deveria haver, por parte dos clubes, uma movimentação no sentido de legitimar essa hora, ou regulamentar essa hora, o que foi feito a partir de 2023. Tá, na época do Roberto Volpato, estava valendo a partir de 22 horas de jornal noturno. Agora eu sei que abrange outras coisas também o processo. Agora, ele jogou há tanto tempo na Ponte, ele entrou agora com essa ação, por que uma coisa assim, está rolando há muito tempo essa ação na Justiça, ou por que entrou somente agora, doutor Leonardo? Não, Edu, a ação é de 2016. 2016. Exato. Nossa, então foi logo na sequência que acabou o contrato dele, ingressou com a ação. O senhor pode falar pra gente o valor total da ação contra a Ponte, doutor Leonardo? Edu, vou ser bem sincero, há tanto tempo que está essa ação na Justiça, eu não tenho a mínima ideia, tá? Mas uma coisa que eu acho... Não, valor aproximado, qual seria? Realmente, eu fico te devendo, Edu. Tá. Eu não sei realmente o valor. E ela tá parada onde? Como é que é o processo, o andamento, a ação trabalhista, a TRT da 15ª. Aqui nós somos da 15ª aqui em Campinas, né? Sim. Está onde esse processo? Hoje ele está no Tribunal Superior do Trabalho. Nossa, Superior Tribunal. Nós perdemos em primeira instância e em segunda instância. Recorremos, o recurso não foi recebido, entramos com agravo no instrumento. E foi provido o agravo para processar o recurso de revista, foi julgado o recurso de revista e deferido o adicional noturno e o direito de arena. E esse, Edu, na verdade, essa é a maior vitória do caso. Isso não foi noticiado, não sei por qual motivo a imprensa não deu esse direito que foi deferido ao atleta, mas aí sim foi uma verba que foi muito bem discutida, porque o direito de arena é aquele percentual que incide sobre a receita da obra audiovisual. Sim. Né? Então, até 2011, a lei garantia 20% aos atletas sobre a verba de transmissão. A partir de 2011, a lei alterou, reduziu o percentual para 5%, mas ampliou a base de cálculo para a receita com a exploração da obra audiovisual. Direitos desportivos audiovisual. Então, neste momento, o 5% ficou bem estabelecido, porém a base de cálculo ela foi elastecida, porque não era só sobre transmissão. Então, a gente discutiu que, dentro de um contrato de transmissão, nós temos a verba direta de transmissão e verbas outras, que são de marketing, merchandising, placa publicitária, luvas, pontos de audiência, transmissão internacional, enfim, inúmeras outras rubricas do contrato, que sobre esses valores, nada era repassado aos atletas. Então, com base nisso, nós pedimos uma extensão da base de cálculo que fosse deferida ao atleta, que os 5% fosse projetado sobre a totalidade do contrato. Isso foi deferido também, e isso eu coloco aqui nesse caso que foi a vitória mais importante, né? Que é a extensão da base de cálculo do direito de arena. Porque a exploração da obra audiovisual, ela compreende o todo. Então, óbvio que aqui nós não estamos sustentando que a placa publicitária seja a transmissão, porque não é. Mas a placa publicitária, ela faz parte de um evento que está sendo transmitido. E essa placa, ela gera uma receita. Então, a receita com a exploração dessa obra, no qual o atleta ele é o partícipe principal, ele tem que gerar uma participação na distribuição dessa receita, que por lei é 5%.
Então, todos os direitos, aquele universo total, previsto num contrato de transmissão, e repito, não é apenas e tão somente transmissão pura, ele acabou sendo deferido e incluído na base de cálculo para o deferimento dos 5% do cálculo de participação do atleta. Bom, e a Não sei ponte, se foi claro... claro, Edu. Desculpa, pois não, doutor Leonardo. Não sei se eu fui claro na minha colocação. Não, sim, perfeito. É que é difícil de acompanhar, é um linguajar jurídico, mas deu para acompanhar. E a ponte, claro, já notificada, se faz representar também, né, doutor Leonardo? Sim, sem dúvida. Inclusive, nós tivemos agora uma jornada de enunciados na Justiça Federal em Brasília, e foi discutido, inclusive, isso, enunciados doutrinários, tá? Onde tinham presentes ali tribunais, ministros do Tribunal Superior, do STJ também, advogados. Inclusive, a doutora Thalita, advogada da Ponte Preta, estava presente também. E foi discutido um enunciado onde estava querendo se estabelecer que o direito de arena ficasse restrito à verba de transmissão. E face a esses últimos julgados que nós tivemos, inclusive de outros atletas aí, Josué, Jô, contra o Atlético Mineiro, enfim, outros atletas, que também foi deferido a extensão da base de cálculo, e do Roberto também houve o deferimento nesse sentido. Então, com base nesses elementos, eu pude informar, foi colocado à mesa diretora que essa matéria está sendo discutida de uma forma ampla no Tribunal Superior do Trabalho, e, por bem, eles acharam melhor não publicar esse enunciado e deixou ao cargo a missão aí ao Tribunal Superior do Trabalho para definir e interpretar o que vem a ser os 5% do direito de arena. E, Muito obviamente, bem. a Ponte Preta ainda vai ter oportunidade de se manifestar, né? Se manifestar, fazer o recurso cabível, enfim. A briga não acabou ainda, Edu. Pois é. Doutor Leonardo Laporta, advogado do ex-goleiro Roberto Volpato, que move uma ação contra a Ponte em 2016, é que do jeito que foi noticiado na Voz do Brasil, só falou em adicional noturno. Eu achei estranho, porque não ser noturno. Não, é que abrange outros fatores também, como salários atrasados, como o direito de arena, já explicado aí. Então, doutor Leonardo, agradeço, muito obrigado pela atenção do senhor, muito obrigado mesmo. E uma boa ação para o senhor e para a Ponte também, né? E para o Roberto Volpato, que todos se entendam. Eu que agradeço, foi um prazer muito grande poder esclarecer esses pontos. E deixar claro aí ao público que não é uma questão pessoal do Roberto, isso aí ele está apenas e tão somente vindicando direitos de um trabalhador. A gente não pode perder de visão a vista de que o atleta ele é um trabalhador, assim como qualquer trabalhador de qualquer atividade profissional. Então a gente tem que se afastar um pouco, quando a gente fala do direito laboral do atleta, se afastar um pouco da paixão do clube, que todos nós temos, invariavelmente, você na rádio, eu como advogado, um juiz também, mas analisar o caso com uma lei fria na mão e tentando observar se fosse um médico, se fosse um advogado, se fosse um jornalista, um repórter, enfim, se fosse qualquer trabalhador de qualquer outra atividade. E é isso que a gente tenta fazer, esse trabalho na justiça, e felizmente temos alcançado algum êxito nesse sentido, garantindo então os direitos aos trabalhadores. Edu. Doutor Leonardo, muito obrigado, grande abraço, viu? Tudo bom para o senhor? Eu que agradeço, obrigado, ótima tarde a todos. Muito obrigado mesmo, doutor Leonardo Laporta. Bom, é o seguinte, só um detalhe aqui, gente, a respeito do doutor Lauro de Moraes Filho, que faleceu hoje, ex-presidente da Ponte. Eu agradeço aqui ao Fernandes Meris, muito obrigado pelo aviso. Seu corpo será cremado às 17 horas no Memorial de Hortolândia. É uma cerimônia fechada apenas para familiares. Agradeço também ao Branco, assessor direto, doutor Lauro. Há muitos anos o Branco trabalha com o doutor Lauro. E o doutor Lauro, que tem a Casa Lorde ali na Regente Feijó, cerimônia de despedida, Memorial Hortolândia, crematório, até 17 horas, né? Tá aqui o endereço, mas é só para familiares, tá? Agradeço muito obrigado mesmo. Fernando Meris, mais uma vez, muito agradecido, viu? Muito bem, será que a Ponte já está escalada? Cadê o Pedro Piscinato? Alô, Pepe, você me ouve? Te ouço sim, Edu. Estamos aqui na mesma situação que você, esperando as escalações dos dois times. Assessorias não mandaram ainda, redes sociais dos clubes também não postaram. Estamos aqui na expectativa. Um abraço pro Abimael Costa. Grande Abimael, um abraço pra você, sempre com a Bandeirantes. Oi, Edu. Oi, Roger, sim? Nunca vi isso, hein?
4:10. 4:10. Estamos aqui, PP e eu, atualizando as redes de Ponte e ABC. Ainda não chegaram as escalações. Agora eu vejo um membro da equipe do ABC com a escalação na mão. Foi levar até o vestiário da Ponte, daquele estilo raiz. Entregou agora pro Edson Souza, que vai reportar pela Band. Opa! E tá voltando pros vestiários do ABC. Mas em termos de redes, em termos de escalações digitais, nada, hein? Nunca vi isso, hein? Há muito tempo que não vejo um atraso de 10 minutos nas escalações. Deve ser questão de segundos. E há pouco também, registrar aqui, até enviei aí para nossa comunicação interna, um abraço entre Alberto Valentim e Evaristo Pisa. O campineiro Evaristo Pisa, o bugrino declarado Evaristo Pisa, hoje treinador do ABC. Os dois trocaram abraços calorosos antes do jogo, Edu. O Pisa, ele foi jogador da base do Guarani, depois trabalhou como coordenador do projeto Bugrinho por 2 anos e meio. Em 2014, o Pisa, ele foi campeão da Série 2 pelo Capivariano. E 3 dias depois, já estava no Brinco. Ia dirigir o Guarani na Série C naquela época. Só que ele ficou só 12 jogos, teve só 2 vitórias e deixou o Bugre na zona de rebaixamento. Evaristo Pisa nasceu em Campinas, você disse aí. Em julho vai fazer 53 anos, é um jovem treinador e é filho de Júlio de Toledo Pisa, que foi treinador da base do Guarani, inclusive na Copa São Paulo de 2000, o Guarani foi terceiro colocado nas mãos de Júlio de Toledo Pisa, né? E conhecer essa turma, a Elano, o Gustavo do Pulo do Gato, zagueiro, né? Que depois revelado pelo Guarani, foi para o Atlético Paranaense, 2004 jogou na Ponte, o Gustavo, Alex, que veio do Prêmio em Indaiatuba, enfim, grandes jogadores que o Pisa conheceu e hoje está aí no ABC. Bom, é o seguinte, o CH comigo? Ô professor, um abraço, boa tarde, seja bem-vindo. Eu gostaria do amigo já analisando o time escalado. Como não tem escalação, diga da sua projeção aí, o que você vê hoje para Ponte ABC. CH, um abraço, boa tarde. Tudo bem, né, Edu? Boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. A expectativa é de vitória, mas eu confesso estar um pouco apreensivo, porque a Ponte nas 2 últimas partidas não esteve bem. Eu espero hoje, com algumas mexidas e com um trabalho tático diferente, que a Ponte tenha, além do individual, que a Ponte tenha um outro comportamento de vitória. O mais importante é vencer, né, para retomar o número de vitórias em casa. Nos 2 últimos jogos a Ponte não foi bem, então é isso que a gente está esperando. E espero também que o Valentim tenha sabedoria para escolher o time que vai começar o jogo. Como eu também não tenho escalação, vamos aguardar, já a gente comenta um pouco mais em cima do time titular da Ponte, Edu. E a Ponte na janela, né, Pepe? Só contratou, Léo Kovic que fala, o Roger Luiz, me ajuda aqui, o Léo Kovic. Isso, Leonardo Kovic, vindo da Inter de Limeira, Edu. Muito bem, ele é lateral esquerdo? Teve 3 saídas, isso, lateral esquerdo, e provavelmente será titular hoje, viu? Já que Arthur tá suspenso pelo 3º cartão amarelo, Léo Kovic chegou essa semana e provavelmente já vai pro jogo hoje, Edu. Quem que tá mais suspenso aí, Pedro? É Pepe? Wanderson. Suspenso. É Arthur, Wanderson e Dudu. Os 3 por suspensão por conta de cartão, né? Dudu foi expulso direto contra o Ipiranga e Wanderson e Arthur pelo 3º cartão amarelo. E o Barcelos já teve a cirurgia já, né? Isso, o Barcelos rompeu o ligamento cruzado do joelho, foi operado durante essa semana, ocorreu tudo bem, postou um vídeo nas redes sociais, acalmando os torcedores, familiares e amigos, dizendo que a cirurgia foi um sucesso e agora segue em recuperação, né? Desfalca a Ponte pelo restante da temporada. 3 foram embora. Renato conseguiu serviço, Pepe? Conseguiu serviço, Edu. Vai jogar a Série D pelo Santa Cruz e além dele, Matheus Silva, que foi para o Náutico, e Victor Andrade para o São Bernardo. São Bernardo vão encarar os times de Campinas aí nessa reta de Série C. Dizem que Matheus Silva ganhava 100 mil. Sei lá, pô. Então vai economizar. Renato também ganhava 80, 100 mil, hein? Vitor Andrade será uns 70, 50. Então a Ponte vai economizar uns 300 mil. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma faturada? Vamos dar uma faturada, quem sabe é rápido, hein? Quem sabe... Times escalados, Edu. Só porque saiu. Eu fiz de propósito, Pepe. É que você trabalha aqui no estúdio, você sabe dos meus cacuetes.
Você sabe como é que o Izão trabalha, você tá esperto. Já conheço. Então vamos lá, atenção, maestro Danilo Capucci, Macaca Escalada. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu Se der tempo antes da escalação, o PP vai colocar no grupo, hein? Senão o CH vai ficar bravo. Aqui, a gente trabalha no cacuete, muitos anos junto, né? Aí CH sabiamente vai falar assim: tudo bem, mas cadê o grupo? Já tá digitando. Diogo Silva, Alberto Valentim escala Ponte Preta, líder do Campeonato Brasileiro da Série C, buscando se reabilitar na competição em casa, já que teve 2 derrotas nessa competição e as 2 foi jogando ao lado do seu torcedor. Alberto Valentim manda a Ponte Preta a campo com Diogo Silva 12, Maguinho com a 2. Dupla de zaga, 4 para Simon e meia dúzia para Sérgio Rafael. O estreante do dia, Leonardo Lelkovic, com a 36 na lateral esquerda. O meio de campo é composto por Emerson Santos com a 18, Lucas Cândido 25 e Elvis, capitão, com a 10. E uma mudança na formação no trio de ataque também. Alberto Valentim manda uma escalação com 3 atacantes. Everton Brito com a 29, Jean Dias com a 7 e Gé com a 9. Repeteco da Macaca com Diogo Silva no gol com a 12, Maguinho 2, Simon número 4, meia dúzia para Sérgio Rafael e 36 Lelkovic. 18 Emerson Santos, 25 Lucas Cândido, Elvis, capitão da equipe, tem a 10, Everton Brito 29, Jean Dias com a 7 e Gé, atacante da Macaca, com a 9. Ao banco, atenção, peraí, Pepe, vai o banco. Banco da Macaca, Pedro Rocha com a 1, certo. Rodrigo Souza número 5, Toró 17, João Gabriel com a 20, Vicente Concha 26, Luiz Felipe 27, Pacheco 28, Darley Santos, o zagueiro 33, Diego Tavares, meia atacante 35, 37 Serginho perdeu posição para Everton Brito, está no banco hoje, Léo Oliveira com a 55 e Gustavo 25 com a 99. Atenção, respira fundo, grande PP, você vem com a escalação do ABC. ABC Clube do Povo, campeão das multidões, serás sempre o mais querido pelos nossos corações. Eu me orgulho em ser da terra. Campineiro Evaristo Pisa manda o ABC com Felipe Garcia no gol com a número 1, Lucas Mota tem a 2, Otávio tem a 13, Bruno Bispo, capitão da equipe, número 4, Lucas Sampaio, meia dúzia, Wellington Reis, número 14, Carlos Eduardo tem a 8, Bruno Leite, 17, Jonathan Carlos com a 20, estreia do atacante Ítalo, 19, Matheus Martins, número 7, repeteco do ABC, 1, Felipe Garcia, 2, Lucas Mota, 13, Otávio, 4, Bruno Bispo, capitão, meia dúzia, Lucas Sampaio, 14, Wellington Reis, 8, Carlos Eduardo, 17, Bruno Leite, 20, Jonathan Carlos, 19, Ítalo e número 7, Matheus Martins. No banco ele poderá contar, caso queira fazer as 5 substituições, com Pedro Paulo, número 12, Renato Viche com a 3, Windson, número 15, Ian Carlo, 21, Ezequiel, número 16, Matheus Rocha, 26, Juninho, 25, Walisson, 11, Orlando Júnior, 18, Joãozinho, 23, Gênison, ex-Guarani, 9, isso, e Gênison 9. Essas são as opções do banco do técnico Evaristo Pisa, Edu. Mas tudo isso no banco vai estar pra poltrona aí, pô, não é possível. Pô, o pessoal veio bravo de Natal, hein? Atenção, olha o apito, quem apita? Árbitro, o trio de arbitragem... Não, vai entrar aqui, Pepe, vai entrar aqui. Pera aí. Olha quem apita! Aê! Trio de arbitragem hoje inteiramente da Bahia. Quem apita é Emerson Souza Silva, que terá como assistente 1, Edevan de Oliveira Pereira, e assistente 2, Marcos Vinícius Ferreira de Souza, enquanto o quarto árbitro, Fagson Júnior dos Santos Silva, esse é paulista, Edu.
Ó, enquanto o CH arruma a escalação lá no papel dele, eu vou dar uma faturada na sequência. O CH Inxalá tá aqui, fala da sua expectativa. Macaca escalada, 16h20, 17 horas, começa Ponte ABC. Atenção, na TV Bandeirantes, tá tendo Fórmula 1, na TV aberta. Na TV aberta, só o segundo tempo com o Batistão, tá? Você começar desde o início, só no Band Play, que é um aplicativo da Bandeirantes, tem rádio e TV. Lá tem um treco-treco, você aperta, você vê pelo celular o primeiro tempo da Ponte, tá bom? Eu volto já já. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Concentração. Escalada e agora analisada pelo CH, Diogo Silva no gol, Maguinho jogou todas esse ano pela Ponte, Simon é o zagueiro e o Sérgio Rafael faz a dupla de zaga e Léo Kovic, lateral esquerdo, estreando, veio da Inter de Limeira, Emerson Santos, Lucas Cândido, olhando assim, dois volantes de ofício, Elvis para armar e é o capitão do time. E a comissão de frente, Everton Brito, Jean Dias e Gé. Pois não, CH? Bom, das escolhas eu não gosto. Eu não escalaria o Simon de começo, mas de jeito nenhum. E nada contra o atleta, absolutamente, é só falta de confiança no trabalho dele. Não é? Então, aqui me parece que tem um 3-4... Um 3-5-2 disfarçado. Vou explicar. Pela característica do Léo Kovic, na lateral esquerda, um atleta que desce e ataca muito, e o Maguinho também, ele com certeza, o Valentim vai liberar os dois laterais. O Emerson Santos vai funcionar como uma espécie de primeiro volante, às vezes, sem a bola como terceiro zagueiro. Aí o meio-campo vai ficar restrito a quem? Não é? Para fazer fluir o jogo, porque o Emerson Santos é zagueiro, né? Não pode imaginar que ele vai dar ritmo para esse meio campo do time da Ponte. Sobra Lucas Cândido, sobra o Elvis e às vezes, por fora ou por dentro, o Everton Brito. Na frente o Jean Dias e Gé. Eu faria diferente. No meu time não teria o Simon, mas teria o Léo Oliveira. Aí jogando no 4-4-2. Tirando o Simon, levando o Emerson Santos para ser zagueiro ao lado do Sérgio Rafael. Eu tenho minhas dúvidas do Léo Kovic, que é bom jogador, mas está chegando agora. Eu iria de João Gabriel. E no meio campo era o Léo Oliveira, Lucas Cândido, Elvis. E também no lugar do Everton Brito eu manteria o Serginho. Portanto, boa sorte à Ponte. Tomara que dê certo. A Ponte precisa vencer, mas eu escalaria esse time diferente, Edu. Tá frio, hein? Tá frio, tá aí o CH analisando a Ponte aí, 16h24, daqui a pouco a gente vai abrir a nossa jornada com o Roger Williams. Ô Roger, como é que tá aí? Tá meio, o tempo tá esquisito, hein, cara? Como é que estamos no Majestoso aí, Roger Williams? 21 graus a temperatura aqui é do Zaço, jogadores da Ponte e do ABC agora, todos os dois elencos estão no gramado fazendo aquecimento, um aquecimento
de forma mais efetiva, mais intensa, até porque um clima mais frio, né? E os jogadores precisam entrar em campo com certeza mais aquecidos. Eu quero de novo trazer o destaque do gramado, que está impecável, nota 1000 para a Ponte Preta. O trabalho feito nesse gramado é um tapete, parece inclusive artificial, mas não é natural, é maravilhoso. Torcedor vai chegando aos poucos, a galera da Macaca vai dando esse colorido em preto e branco nas arquibancadas do estádio Moisés Lucarelli. Daqui a pouco nós teremos Ponte Preta e ABC, Edu Pinheiro. É o seguinte, eu fiz aqui, próximos jogos da Ponte, o problema é jogar em casa, né, gente? A Ponte é um problema terrível para jogar em casa. Diz a lenda, Roger Willis, que para se classificar tem que ter 26 até 29 pontos, tá? Depende do campeonato. O ano passado, o oitavo foi o Remo com 26, se classificou. Em 2023, foi o São Bernardo com 29. Em 2022, o oitavo foi o Aparecidense com 29. Então é por aí, de 26 a 29. A Ponte tem quanto? Tem 16, né, Roger? 16. Faltam 13, então, né? 13 pontos. Quantos jogos em casa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, incluindo o derby. Então hoje a ABC tem em casa Tombense, Floresta, tem o derby, que vai ser no começo de agosto, não tem data fechada ainda, Itabaiana e Londrina. E fora a Ponte tem Maringá, São Bernardo, Caxias, Botafogo da Paraíba e CSA. O problema, Edu, são só 3 vitórias no ano aqui dentro, né? Só venceu 3 aqui, só na temporada 3? Inteira. 3 empates e 4 derrotas. 6 foram 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas em 10 jogos disputados em casa esse ano. Não foi bem a Ponte esse ano aqui em casa. E olha que ela não fez um campeonato paulista ruim, pelo contrário. E na Série C também, a líder do campeonato já 4 rodadas, mas dos 16 pontos que ela tem, só 6 aqui dentro de casa. 10 pontos foram fora. Quer dizer, algo precisa mudar para a Ponte jogando como mandante e fazer disso aqui o que sempre foi, né? O seu alçapão, sua arapuca e sua arma secreta para os adversários que caem aqui dentro do Majestoso. E o João Brigatti, a respeito da base, você sabe que esse ano a Ponte só utilizou um jogador da base. Eu anotei aqui o nome dele, ele entrou, deixa eu ver aqui, o lançamento da base, eu vou pegar o nome do cara aqui, ele entrou, onde que eu anotei, Miguel? meu Deus do céu? Oi? Não, Miguel ficou ficado no banco, não. Gustavo Teles. Parabéns, hein, Pedrão? Gustavo Teles, mas eu anotei aqui, onde foi que eu anotei? Tanto papel aqui, excesso de papel, viu, Pepe? Excesso de papel, mas eu anotei muito aqui... papel. Muito papel, rapaz. Eu anotei que, inclusive a data, e foi o único jogador revelado que a Ponte só teve esse aí. Tá, porque o Brigatti falou, né, a respeito da base, que é muito prematuro, não sei o que tem. A disputar a Copa São Paulo. O zagueiro Diego Leão, que foi bem, mas não entrou. Mas muitas vezes, por que não pega o Diego Leão, tal? Pedrinho, meia, lembra dele, Pepe? Pedrinho? O Pedrinho, Miguel... sim, destaque do time na Copa São Paulo, né, Edu? Foi. Tem também o Miguel, que também disputou a Copa São Paulo, tem ficado no banco. Hoje não tá no banco, né, Pepe? Miguel, né? Miguel no banco, não. Nem Miguel, nem Gustavo Teles, nem Pedrinho. O único da base que está no banco hoje é o João Gabriel, né? Que já vem no elenco profissional desde o ano passado. Deixa eu ver aqui. Não foi o Cauã Moreira que entrou? Deixa eu ver aqui. Você falou, qual que é o nome que você falou, Pepe? O nome do rapaz? Gustavo Teles. Gustavo Teles. Deixa eu ver aqui. Tô com a relação de todos os jogadores que atuaram esse ano pra Ponte. Deixa eu ver aqui. Não tá aqui. Gustavo Teles. Deixa eu ver aqui. Tá por ordem alfabética, tá? A Ponte tem o João Gabriel, revelado na Ponte, mas já jogou. O Pedrão, goleiro, todo mundo sabe, já jogou. Mas esse ano é Gustavo, não. Gustavo Teles tá aqui. Parabéns, Pedrão. Ele entrou contra o Noroeste e entrou contra o São Paulo no Morumbi, em fevereiro. O único, hein? Gustavo Teles. E no Sub-15, o treineiro é o Luiz Carlos, ex-zagueiro da Ponte. Aquele derby 2003 no Brinco, o derby do Rirena, o Cabeção, como é que chamava aquele lateral do Guarani, rapaz? Rui Cabeção. Deu uma entrada no Alain,
lateral da Ponte. Aí o Luiz Carlos entrou, né? E o técnico sub-15 é o Robson, ex-goleiro da Ponte, do Guarani. E no sub-20 o treineiro é o Nenê Santana, que inclusive esteve no campeonato sub-20 com a Ponte acabou sendo eliminada, né? Campeonato longo, são 84 equipes no sub-15 e no sub-17, e 48 equipes no sub-20. Até eu fiz um levantamento aqui, viu, Pepe? Nos últimos anos que a Ponte revelou, mas nego bom, mais bom mesmo, que vingou. Se tiver que fazer uma seleção de jogadores revelados pela Ponte, eu coloquei aqui goleiro Ivan, na hora serema do Ivan, que tá no Inter de Porto Alegre, até agora encostado. Ele se machucou em janeiro de 2024. Não jogou mais o Ivan. O Ivan saiu da Ponte, foi um horror. Jogou um pouquinho no Corinthians, você viu na Rússia, jogou pouco, voltou, impressionante. Lateral direita, Emerson Royal. Hoje é Royal, né? Só Emerson. Fez aquele gol contra o Mirassol, a Ponte ganhou lá o troféu do interior, aquela coisa toda. E aí ele foi pro Atlético Mineiro e na transação Danilo Barcelos voltou pra Ponte. Foi a segunda passagem, essa é a terceira do Danilo Barcelos, acabou inclusive agora em cirurgia. Mas o Emerson, ele da Ponte, do Atlético Mineiro, ele foi pro Real Betis, jogou no Barcelona, Tottenham, chegou à seleção brasileira, hoje ele tá no Milan. Zagueiro, DG. O DG também, só fez 9 jogos na Ponte. Já tinha sido até vendido quando estava na base. Era constantemente convocado para a seleção de base, o DG, tá no Bragantino, né? Mas andou pela Áustria e tal, não joga desde dezembro no Bragantino, o DG. Lateral esquerda, Abner. Abner só fez 13 jogos na Ponte, 2019. Pagou uma multa de 10 milhões e foi pro Atlético Paranaense. Depois, em 2022, ele foi pro Real Betis e ele tá no Lyon da França, Abner. Deixa eu ver quem mais aqui. Volante tem bastante, hein? Amaral, Felipe Amaral, tá no América Mineiro, né? Não, é América Mineiro. Aí, inclusive, jogou ontem. O Felipinho, tá no Atlético Paranaense, é super titular o Felipinho. Camilo, lembra? A Ponte vendeu pro Lyon, depois voltou, jogou no Cuiabá, foi pra Bélgica, Rússia, tá no Grêmio. Camilo tá no Grêmio. Vinícius Anocelo, da Ponte pra Ferroviária, aí jogou no Santos, no Fortaleza, está em Portugal, no Estoril. Matheus Jesus veio pra Ponte da base do Flamengo, mas jogou no Santos, jogou no Japão, Portugal, jogou no Oeste, Corinthians, Red Bull, Bragantino, Juventude, Náutico, voltou pra Ponte. Foi campeão da Série 2 também, ajudou a Ponte aí. Está no Japão, no Nagasaki. Ele fez 74 jogos no Japão e marcou 32 gols. Tá firme no Japão, Matheus Jesus. Agora atacante falta, né? Eu não consegui, assim, relevante atacante que a Ponte revelou nos últimos anos. Tem o Eliel, que foi pro Cuiabá, tá no Paysandu, viu? Inclusive o Paysandu ontem. Tem vários jogadores que passaram por Campinas, estão no Paysandu. Ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto ontem, nos acréscimos. E tem também, aquele menino Yuri. O Yuri 2017, lembra aquele jogo, Pepe, que invadiram a cabine aqui? O Giba tá aí ou não? Lá em Sorocaba, O Giba Ponte foi São pegar Bento. um lanchinho ali, Edu. Hã? O Giba foi ali pegar um lanchinho, tava com fome ele, parece. Pra variar, né? Não muda, hein? Eu falo aqui, você não acredita. Você tá vendo, né, Pepe? Então, a Ponte venceu aquele jogo, foi a volta do Gilson Kleina. Brigatti era o treino interino, o Gilson Kleina assumiu em 2017. A Ponte chegou na final contra o Corinthians. Esse menino Yuri, ele estreou em Sorocaba, marcou inclusive um gol. Aí ele andou em vários clubes e tal, até foi para Portugal, tava no Capivariano e foi pro Guarani. Ele fez 17 jogos no Guarani, marcou 7 gols, tá firme na China, o Yuri. Agora, atacante, tem um monte de atacante que a Ponte revelou, mas que vingou mesmo. Você quer ver só? De atacante, que a Ponte, eu anotei aqui, eu tenho aqui dos últimos aqui. Ih, rapaz, tá cheio aqui, hein? Olha, tem Cauê, André, o Alisson não chegou a se profissionalizar. Luizinho, Léo Cereja, Felipe Saraiva, tem Tiaguinho, Felipe Cardoso, a Aaron, lembra de Aaron? Lico, Pedrinho. Aaron. Você lembra, Pepe? A Aaron. Sim. Nasceu em Benim, jogou 2018. João Veras, tá por aí, enfrentou a Ponte, fez um gol na Ponte, que jogo que tá foi, no Pepe? Brusque, né, João Veras? Brusque. João Veras. Robinho, John Kleber se machucou lá na Bahia, o único jogo dele, ele nunca mais voltou. Danilo Luiz sofreu um acidente, Vaguinho, Cauê, Bruno Arcanjo, Rafael Godoy, Rafael Rodrigues, André. E para falar nisso, hoje está fazendo
22 anos que estreava na Ponte, o Roger, que depois teve 5 passagens pela Ponte, jogou no Guarani em 2010, grande Roger, atacante, todo mundo se lembra, o Roger que estava no Atlético e hoje, essa semana, ele foi anunciado como técnico do Londrina. Roger é novo técnico do Londrina. Então é o seguinte, bom trabalho, VPP, boa jornada. Obrigado, Edu. Boa jornada para você, para todos os amigos aí da técnica e para o nosso companheiro aqui de cabine, Roger Williams. Roger, bom trabalho, boa transmissão, Roger. Valeu, Edu. Hoje eu quero tirar em Arca. A Ponte vai vencer aqui, nem que seja na força, hein, Edu? É verdade. Pro CH também um grande abraço. Então, as nossas condolências e sentimentos à família Ponte Pretânia, a família do Dr. Lauro de Moraes Filho, faleceu hoje, 6h20. Tratado hoje em nota como o maior presidente da Associação Atlética Ponte Preta. Seu corpo está sendo velado no memorial em Hortolândia e será cremado às 17 horas, uma cerimônia fechada apenas para familiares. E também o André Dias, goleiro da Ponte, faleceu essa semana, trabalhou como preparador de goleiros da Ponte há muito tempo também e faleceu com 56 anos em Sorocaba. Hoje, um super 1 minuto de silêncio no Majestoso. E vem aí, Jornada Esportiva Ponte ABC, lembrando que na TV Bandeirantes é no Band Play, desde o início, porque tá tendo Fórmula 1. Na TV aberta só vai entrar o segundo tempo de Ponte ABC com Batista e grande equipe. E até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Jornada Esportiva Bandeirantes.
torcedor, um grande, forte abraço, boa tarde! Ele não perdoa, ele marca. Abertos os microfones da Bandeirantes aqui em Campinas, estádio Moisés Lucarelli, o majestoso, onde nós vamos acompanhar com toda a equipe de esportes da Bandeirantes a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Ponte Preta e ABC de Natal é o jogo que vamos acompanhar. A Ponte Preta precisando vencer depois de 2 derrotas jogando como mandante. Vem de derrota em casa sofrida, doída, diante do Ipiranga de Erechim pelo placar de 1-0. Vai enfrentar o ABC de Natal, 15ª colocada a equipe de Natal, que vem de empate com o Náutico sem gols, jogando dentro de casa e que não vence há 3 partidas, com 3 empates consecutivos. Nesse momento, 20 graus a temperatura em Campinas. Tá frio, e olha que não chegamos no inverno brasileiro, estamos apenas e tão somente no outono aqui no Brasil, e faz muito frio aqui na nossa região. Mas o jogo promete ser quente, porque a Ponte há 4 rodadas é líder do Campeonato Brasileiro e precisa vencer para permanecer mais uma rodada na liderança dessa importante competição, acirrada competição, e buscar a marca de 30 pontos, o que lhe daria com tranquilidade a classificação entre os 8 melhores que farão a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Jogão que começa em 17 minutos aqui na Bandeirantes, no FM 85,7, no aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas, no bandmulti.com.br, no YouTube com 2 lives você pode escolher para inclusive assistir com imagens da nossa cabine aqui no majestoso, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Portal Carlos Batista. Pode assistir por um dos dois, deixe seu like e seu comentário. Eu vou registrar a sua presença comigo nessa jornada esportiva com o timaço do Carlos Batista. Em nome de Seara, presente há mais de 65 anos os lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças há mais de 32 anos. Oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. ou Sicredi, cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi, aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. E Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Tem futebol na Bam Bam Bam. 4 da tarde, 43 minutos, hora esportiva do Brasil. Torcedor vai chegando aqui no estádio Moisés Lucarelli. Público ainda não é bom, mas a gente sabe que o Ponte Pretano entra assim que a bola rolar, ou antes, um pouquinho antes, o torcedor faz-se presente para empurrar a macaca, que tem nesse campeonato o 6º melhor público da competição no geral. Esperamos hoje um público bom. A Ponte, que tem aí 4.717 torcedores por jogo, num total de 14.154. 6ª melhor posição, tá coladinho inclusive no ABC, que tem um jogo a mais em casa, e dependendo hoje do público, a Ponte pode ultrapassar o ABC na classificação geral das torcidas. Bilheterias, os majestosos seguem aberto. Bilheterias aqui no Moisés Lucarelli seguem abertas, com preços variando nos ingressos entre R$20 e R$80. Vem aí o giro de manchetes dessa jornada esportiva. 16h44, começando com a Ponte Preta de Alberto Valentim. Primeiro destaque da macaca hoje, estreando no microfone forte da Bandeirantes, acompanhando a macaquinha. Alô, Pedro Piscinato, boa tarde, Pepe. Boa tarde, Roger. Boa tarde, Roger. Boa tarde a todos os amigos ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Macaca ainda segue como líder dessa Série C, porém busca reabilitação jogando aqui no Moisés Lucarelli ao lado do seu torcedor. Nas últimas 2 partidas jogando aqui em Campinas, a Macaca foi derrotada para Brusque e Ipiranga respectivamente, mas na tarde de hoje encara o ABC e busca voltar a vencer aqui em casa. E o Alberto Valentim prepara a equipe com novidades.
Lelkovic, apresentado e anunciado nesta semana. Lateral esquerdo ganha a vaga de Arthur, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e já irá fazer sua estreia com a camisa da Ponte Preta. Primeiras informações da Ponte com Pedro Piscinato. Nesse momento, irrigação eletrônica acionada aqui no estádio Moisés Lucarelli. O dia já foi embora, hein? A noite vai chegar mais cedo. Talvez tenhamos a iluminação artificial acesa a qualquer momento aqui no estádio da Associação Atlética Ponte Preta. Agora o adversário mais querido de Natal, o ABC do Campineiro e Bugrino. Evaristo Pisa no comando e a manchete do ABC com você, Pepe. ABC, o time do técnico Evaristo Pisa vem de 4 jogos invictos nessa Série C. O time vem com uma vitória diante do Brusque fora de casa, a única dentro dessa competição, e 3 empates consecutivos. E nessa janela que tivemos no começo desse mês de junho, o ABC foi ao mercado, se reforçou e trouxe os atacantes Genison e Ítalo. Esse último já será titular na partida de logo mais diante da Ponte Preta. Roger. Daqui a pouco as escalações dos dois times com Pedro Piscinato, que está no gramado do estádio Moisés Lucarelli, convocado para comentar essa importante partida que pode manter a Ponte Preta na liderança do Campeonato Brasileiro da Série C. Estou destacando a opinião aqui na nossa jornada. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, boa tarde. Olá, Roger. Grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. Nesse início de transmissão, a Ponte vai enfrentar o time que mais empatou durante toda a competição, o ABC, 6 empates. Isso quer dizer o que, Carlos Henrique, na prática? Na prática eu digo que é um time que mais marca do que ataca. Vai ser reativo, o jogo vai responder. Por característica, o ABC e por conceito do seu treinador, é uma valorização do meio-campo bem construído, povoado, com muita gente marcando. E isso significa o quê? Que a Ponte tem que ter precisão no toque de bola, paciência e rapidez. Não é afobação, porque quando você joga com uma defesa baixa, que deve ser isso, mais compacta, você precisa ter tranquilidade e velocidade para furar os bloqueios. Eu espero que com essas escolhas, eu faria diferente. Com essas escolhas, a Ponte precisa vencer o jogo e tomara que vença. Mas sinceramente com o Simon, boa sorte pra ele, Roger. 4h48, este é o CH, vai comentar o jogo aqui na Bandeirantes de Campinas, no FM 85,7. Ô Pepe, dá uma olhadinha pra trás, tem muita gente pra entrar, porque eu tô preocupado. A Ponte é líder do campeonato, rapaz. Ela merecia um público melhor. Nós estamos com 12 minutos pra começar o jogo e pouquíssimos torcedores aqui dentro, hein, Pepe? Roger, lá fora, olhando daqui, tem uma movimentação considerável ali. Pessoal ainda conversando, tomando aquela cerveja antes de entrar pro estádio. Acredito que o público vai melhorar sim. Até o apito final, acredito que teremos mais público aqui nas arquibancadas do Moisés Lucarelli. Roger. Plantão esportivo mais bem informado do Brasil, porque na Bandeirantes o gol sai antes com ele, Edu Pinheiro. Alô, Eduzaço, boa tarde. Grande abraço novamente, boa tarde, Rádio Williams. Um abraço ao PP, ao CH e um abraço especial aos amigos da Bandeirantes, hein? Vamos com o nosso Em Dia com a Bola. Vai começar o Mundial de Clubes dos Estados Unidos. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Trabalhos técnicos de Gil Kleber do comando, Lucas Pessoa, Leonardo Lopes, Leandro Lopes e o Danilo Capucci. É o seguinte, hoje tem na Série C também, 17 horas, Ituano e São Bernardo. Amanhã, o Guarani joga 19 horas em Guarani, em Itabaiana, no Brinco. Quem narra é o amigo Batista. Na Série B, ontem, Vila Nova 0, América Mineiro 3. Foi no Oba, hein? Surpreendente. E na Curuzu, lá em Belém, Leandro Vilela marcou aos 45, Paysandu 1, Botafogo de Ribeirão 0. Lá em Maceió, primeiro tempo, gol do CRB, gol do Thiaguinho, CRB 1, Goiânia 0. Olha, Goiás, Novo Horizontino, Cuiabá e o CRB com esse gol comandam a Série B.
Tem também hoje Atlético Paranaense, Remo, 20h30 tem Atletique e Operário de Ponta Grossa. Amanhã, o Novo Horizontino como destaque recebe a equipe do Cuiabá. E a Ferroviária joga na segunda-feira lá em Chapecó. E hoje começa o Mundial de Clubes, 21 horas, horário de Brasília. O Al-Ahly do Egito pegando o Inter Miami do Messi. E Rogério Assis narra em rede nacional. Amanhã os brasileiros, o Palmeiras, 19 horas, hora de Brasília, Palmeiras e Porto, 23 horas amanhã. Horário de Brasília, Botafogo e o Seattle Sounders. Na segunda-feira, 22 horas, Flamengo e Esperance da Tunísia. E na terça, 1h, Fluminense e Borussia Dortmund. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. E ele não perdoa, ele marca. Alô, torcedor, 4h, 54 minutos. Os jogadores já vão se aproximando, já vão se perfilando. Já serão trazidos pelos dois bandeiras para a execução do hino nacional do Brasil. E a Bandeirantes vem aí anunciando a ficha técnica do jogo para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Estandarte respaldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Para mostrar o seu valor, a Ponte Preta, líder dessa Série C, encara o ABC na tarde de hoje. E para a partida,
Alberto Valentim manda a campo a equipe com Diogo Silva no gol com a 12, Maguinho tem a 2, a dupla de zaga formada por Simon, número 4, e meia dúzia Sérgio Rafael, fechando a linha defensiva com Léo Kovic, estreante do dia, com a número 36. O meio de campo tem Emerson Santos com a 18, ao lado dele joga Lucas Cândido com a 25 e mais à frente, armando o time, Elvis, capitão da Macaca, com a 10. E o trio de ataque é o seguinte: Everton Brito com a 29, Jean Dias com a 7 e Gé, artilheiro da Macaca, com a 9. Repeteco da Macaca com Diogo Silva no gol 12, Maguinho tem a 2, Simon número 4, Sérgio Rafael meia dúzia, Léo Kovic 36, Emerson Santos 18, Lucas Cândido 25 e Elvis 10. E no trio de ataque, Everton Brito 29, Jean Dias com a 7 e Gé com a 9. No banco de reservas, caso Alberto Valentim queira fazer as 5 substituições, tem a opção Pedro Rocha com a 1, Rodrigo Souza com a 5, Toró 17, João Gabriel com a 20, Vicente Concha com a 26, Luiz Felipe 27, Pacheco com a 28, Danley Santos com a 33, Diego Tavares tem a 35, Serginho 37, Léo Oliveira 55 e Gustavo 25 com a 99. ABC do povo, campeão das multidões, serás sempre o mais querido pelos nossos corações. Eu me orgulho em ser da O ABC, time de Evaristo Pisa, vem a campo numa formação 4-4-2, com Felipe Garcia 1 no gol, Lucas Mota com a 2, Otávio, zagueiro, com a 13, Bruno Bispo, capitão da equipe, com a 4 e fechando a linha defensiva, Lucas Sampaio com a 6. A dupla de volante, Wellington Reis com a 14, Carlos Eduardo com a 8 e mais à frente a dupla de meio campo com Bruno Leite 17 e Jonathan Carlos com a 20. E a dupla de ataque, Ítalo 19, Matheus Martins número 7. Repeteco do ABC com Felipe Garcia 1, Lucas Mota 2, Otávio 13, Bruno Bispo 4, Lucas Sampaio meia dúzia, 14, Wellington Reis, 8 para Carlos Eduardo, 17, Bruno Leite, 20, Jonathan Carlos, 19, Ítalo e 7, Matheus Martins. No banco de reservas, o técnico Evaristo Pisa, campineiro, tem à sua disposição Pedro Paulo com a 12, Renato Vichy com a 3, Whindersson número 15, Ian Carlo 21, Ezequiel 16, Matheus Rocha 26, Juninho 25, o Alisson tem a 11, Orlando Júnior com a 18, Joãozinho 23 e 9, Gênison, velho conhecido do futebol campineiro. Arbitragem do jogo. O trio que apita a partida de hoje aqui no Moisés Lucarelli, totalmente vindo da Bahia, com o árbitro Emerson Souza Silva, com seu assistente número 1, Edevan de Oliveira Pereira, assistente número 2, Marcos Vinícius Ferreira de Souza, quarto árbitro, Fagson Júnior dos Santos Silva. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. É o confronto do líder do campeonato contra o ABC que está lá embaixo. O ABC é um time que a gente tem que respeitar, bem dirigido pelo Evaristo Pisa. Tem o Ítalo aí, jogador experiente, atacante perigoso, estreando. Enfim, é um time que marca mais do que joga, que valoriza a posse de bola, mas a marcação também. A Ponte vai ter dificuldade, a não ser que a Ponte em casa, que não mostrou nas duas últimas partidas, demonstre ofensividade, coragem, inteligência e estratégia para poder, provavelmente, a gente já vai acompanhar o início do jogo, como é que o ABC vai se portar sem a bola. Isso é muito importante.
As escolhas do Valentim eu faria diferente, mas o mais importante é a Ponte vencer, não é? Se ele mexeu no time, se ele mexeu na zaga, na lateral esquerda, no meio-campo e no ataque, é porque ele não está gostando do que foi apresentado. Pelo menos por omissão ele não está pecando. Tomara que na prática dê certo, mas eu não acredito em facilidade. Mas, porém, contudo, todavia, a Ponte, para mim, Roger Williams, é favorita para ganhar o jogo. Valeu, CH. Pontualmente, 5 da tarde, hora esportiva do Brasil. Estádio Moisés Lucarelli, 20 graus a temperatura, o frio vai se aproximando. A sombra já toma conta de todo o gramado da Ponte Preta. Macaca inteira de branca, com a faixa preta no peito. ABC inteiro de preto. O árbitro já aponta que teremos 1 minuto de silêncio. O baiano Emerson Souza Silva. Homenagem ao ex-presidente Lauro de Moraes Filho, que faleceu neste sábado. E também ao ex-goleiro ponte-pretano André Dias, que morreu aos 56 anos nessa semana. A Ponte, inclusive, carrega em todos os seus jogadores uma faixa preta de luto amarrado no braço. Todos os atletas da Ponte com uma faixa preta de luto no braço esquerdo. Vai começar o jogo, apita o árbitro! A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa Série C, nona rodada, bola rolando em Campinas e na Bandeirantes. No rádio, na internet, só da Bandeirantes. Lateral para a equipe da Ponte, que no primeiro tempo ataca para o gol de fundo, ataca para o gol da linha velha do seu estádio aqui no Majestoso. Consequentemente, o goleiro Diogo Silva, camisa 12, hoje inteiro de vermelho, defende o gol do Portão Monumental. E aí vem a Ponte insistindo pela direita, Maguinho no pé de ferro, perde para o Lucas Sampaio, bate por último, jogador da Ponte vai para fora. É tiro de meta. O primeiro para a equipe visitante bater, Felipe Garcia, goleiro que joga inteiro de amarelo, vai fazer a reposição e certamente vai fazer um passe de meta, até pela posição de Bruno Bispo e Otávio, que são os dois zagueiros. Como Elvis e Gé se aproximaram para marcar a saída, ele vai preferir chutar no modo raiz, o bom e velho tiro de meta. Já levanta pela direita, Jonathan Carlos pega a bola, acaba se atrapalhando, mas o jogador da Ponte deu toque por último, Léo Kovic, vindo da Inter de Limeira, já chegou e já está estreando pelo time da Ponte. Lateral já batido pelos caras que atacam pelo lado intermediário. Atenção, lado direito agora já está no intermediário, bola com o Bruno Bispo, o capitão usa a perna canhota, meteu para correr da ponta direita, Jonathan, ele vai correr, corre também, aproximando-se dele, Léo Kovic, deixa a bola sair e ganha arremesso lateral. Lateral para Macaca bater com 1 minuto e meio de bola rolando, placar de 0-0, Série C, nona rodada, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe seu like para mim, a meta de like no primeiro tempo de 100 likes, já estamos com 70, e olha a Ponte, vamos Ponte, desce Ponte, Maguinho acelerou, descarregou pela ponta direita, vem dominando o 7, Jean Dias, ele fez o break na jogada, voltou a bola, soltando pela direita com o Maguinho, 2 a marcar, prefere soltar a bola um pouquinho mais atrás para o Emerson Santos, Emerson encontrou o zagueirão Sérgio Rafael, contra a marcação do Ítalo, que está estreando pelo ABC, ele prefere tocar a bola para Léo Kovic, lateralmente para Simon, um zagueirão, camisa 4, tá pendurado, lança do campo de defesa para o câmbio de ataque, forte, tentando buscar na ponta esquerda, a passagem do Everton Brito, bola forte demais, ficou com o goleiro Felipe Garcia, tranquilo para ele. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo e referência em excelência na experiência do cliente. Ligue 0800 100 0102. Anunciando para amanhã, Guarani, Itabaiana, Carlos Batista, o chefe narra, 7 da noite, direto no brinco para você ligado aqui na Bandeirantes. Lá atrás fica com ela o jogador Simon, dá um bicão, um zagueiro, coloca para fora, arremesso lateral, lado esquerdo, lateral para bater o time do ABC, comandado pelo Evaristo Pisa. É de Campinas, o Evaristo Pisa, campineiro, 52 anos, ex-jogador e ex-treinador também do Guarani. Aliás, é bugrino juramentado. Aqui os caras dominam, Carlos Eduardo de frente pro gol, bateu, desvia, essa bola vai pra fora, à direita do gol. Um chute aparentemente despretensioso, desvia na zaga alvinegra, Campineira vai pra fora, o primeiro escanteio é pro time do ABC, hein, Pedro Piscinato? O time do ABC chegou pela intermediária ali, um chute meio despretensioso, assim como você disse, mas acabou desviando e é escanteio para o Elefante.
Jonathan Carlos vai para a cobrança daqui para lá. Atenção, Diogo Silva, abre o guarda-chuva aí. Lá vem ele, o toque de cabeça. Passa sobre o gol. Uma testada fatal praticamente do Ítalo. Não pode brincar com esse cara, ele é matador. Subiu sozinho, ela passou sobre o gol, hein, Pepe? Ítalo, atacante, centroavante nato, goleador. Se não ficar esperto com ele, ele ataca mesmo. E aqui Lucas Sampaio se atrapalha com a bola da lateral de graça para a equipe da Ponte. Pisa ficou bravo com o seu elenco. E a bola para a equipe da Macaca bater. 4 minutos. 0-0, você ligado no futebol da Bandeirantes. A Sanasa tá toda digital. Para resolver tudo de onde estiver. Novo site, novo aplicativo e muito mais fácil de achar o que a gente quer. O atendimento é show pelo WhatsApp. Anota aí. 0800 77 21 195. 0800 77 21 195. A Sanasa agora manda SMS sempre que tiver manutenção no seu bairro. A Sanasa é o futuro. 4h38 de bola rolando, o Elvis domina a bola, vem aqui atrás, vai armar o time da Ponte Preta, toca de lado a bola com o Maguinho, forçadamente ele faz o toque para Jean Dias, é obrigado a vir buscar contra a marcação do Lucas Sampaio, que toca por último, cedendo o arremesso lateral para a Macaca bater. Público deu uma melhorada, mas ainda é um público aquém daquilo que merece a Ponte por ser líder do Campeonato Brasileiro. Vamos ver se o público vai melhorar até o intervalo, até porque as bilheterias seguem abertas até o intervalo desse jogo. Nós que estamos com os ingressos entre 20 e 80 reais. Lançamento ponta direita para a equipe da Macaca, chega rasgando de cabeça. Lucas Sampaio mete para fora, arremesso lateral para a Macaca bater. Em frente ao banco ele está Alberto Valentim, o treinador da Ponte, que já entrega a bola na mão do Maguinho. Já cobra arremesso lateral, tenta ajeitar na frente a bola para Gé. Corta a zaga abecedista. Ela cai aqui no começo sensível para a Ponte Preta. Léo Kovic pega a bola, recolhe a bola, solta lateralmente a bola com a Simon. Simon vai reconstruir o ataque para a equipe da Ponte. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Com Leandro Lopes na mesa de som, com Lucas Pessoa no YouTube, com Danilo Capucci na central técnica de Márcio do Gil Kleber, eu confirmo 5h50, primeiro tempo. Moisés Lucarelli, 0 Ponte, 0 ABC, Edu. O Brasileirão parou, tem o Mundial, até clubes vão entrar de férias. Na Série C tá intercalados então umas folgas aí. Na Série D vai ficar uma rodada de folga, mas a Série B de Bandeirantes não para. Intervalo, CRB 1, Goiás 0, 18h30, Atlético Paranaense Remo. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lucas Mota tenta o cruzamento pela direita, cruza toda a extensão da grande área. Acaba saindo e arremesso lateral para a equipe da Ponte bater. Tentativa do ABC no ataque e a bola sai, arremesso para a Macaquinha. 6h36. Alô, Ciber. Ciber se entra. Tá torcendo pela Ponte, tá lá em Limeira acompanhando a gente. Valeu, Ciber, grande companheiro. Alô, Wilson Roberto. Sérgio Rafael já deu mole, quase tomamos o gol. Alô, Cláudio Rocha. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo YouTube ligado. Quem mais aqui comigo? Wilson Roberto, Lorival Simplício e já eu dou uma girada geral nessa galera que tá acompanhando o Rádio Bandeirantes no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Eu pedi 100 likes até o intervalo, estamos com 72 likes. Deixa o like pra mim, deixa o seu joia. Nessa live tem também a live do YouTube do Portal Carlos Batista. Juntas as duas lives estão bombando. E aqui pega a bola o goleiro Felipe Garcia pela equipe do ABC. Quebra de perna canhota, levantando o time visitante para o campo de ataque. Lucas Mota já rompe a demarcatória do campo. Tem o Jonathan ao seu lado, tocou para ele, domina contra a marcação de dois contrários, bem no combate. Emerson deu a primeira recuperando pela Ponte. Ele mesmo fica com a bola e sai jogando errado. Ítalo tabelou, vai pintar o primeiro no leite, bateu fora do gol. O Emerson deu um combate maravilhoso e depois entregou a paçoca, Pedro Piscelato. Emerson fez o serviço sujo, bem feito, mas na hora de fazer o passe acabou errando. Troca de passes rápida e eficiente com o Ítalo, porém o jogador do ABC finalizou muito mal. Roger. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsicha Seara, sabor e versatilidade para o seu dia a dia ou para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ataca, vem pela direita o time visitante, atenção, bateu na zaga da Ponte, voltou, rebote, o chute, pá!
passa a direita do gol. A Ponte toma sufoco. Quase o ABC faz o primeiro, hein, Pepe? ABC chega com perigo, muito perigoso. Agora na batida de perna esquerda do Jonathan Carlos, a bola passa triscando, houve desvio do Diogo Silva, mais um escanteio para o ABC. Roger. Alô, José Silva, um abraço para você. Alô, Lorival, alô, Eliette Aparecida, alô, Victor Pagliari, alô, Fabrício Teixeira, José Luiz, tá todo mundo comigo. Escanteio, atenção, Diogo Silva, abre o guarda-chuva aí, 2 na marcação, 2 para fazer a cobrança, Jonathan, dá mais para ele nessa. Atenção, parte, levanta a bola no miolo, desvio, Ítalo, passa a esquerda do gol. Impressionante, foi gol perdido, foi gol perdido. O cara subiu sozinho no segundo pau, apagão na Ponte. Ele testou errado, ele não acreditou. Agora a briga da defesa da Ponte, hein? Diogo Silva discutindo com Sérgio Rafael, o clima esquentou lá, Pepe. Mais uma vez a zaga da Ponte dormindo e Ítalo, centroavante, mais uma vez teve a oportunidade, porém acabou, como você disse, não acreditou que a bola passaria e acabou errando. Mas mais uma vez a zaga da Ponte dorme no escanteio. Roger. Carlos Henrique, o bate pesado, a Ponte começa com um apagão geral no seu setor defensivo, CH. Joga melhor que a Ponte e isso é resultado das escolhas do treinador. Uma zaga perdida no jogo. O Ítalo, se tivesse um pouquinho mais de categoria, já tinha feito pelo menos 2 gols. Nesse último, era só a bola bater no corpo dele que entraria. A Ponte começa muito mal, a bola não passa pelo meio campo, pela volância, pela armação. O Elvis não pega na bola e, reiterando, essa zaga da Ponte está uma gracinha. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 10 minutos e 30, primeiro tempo. Moisés Lucarelli, nona rodada da Série C, 0 para Ponte, 0 para ABC, Edu. 17 horas ainda a Série C, tem Ituano e São Bernardo, 19h30. Segura aí, porque Maguinho tocou a bola pra Gé, atenção, pico direito, grande área, devolveu, Elvis de primeira, botou lá pro outro lado, Everton Brito, chegou na área contra a marcação do Octávio, vai passar pedindo o Lelkovic, ele segura demais a bola, o Everton Brito pra lá, pra cá, gingou lá pela ponta esquerda, ajeitou a bola de novo pra Elvis, retrocede perigosamente pra Simon, que acha o goleiro Diogo Silva. Como desperdiçaram um contra-ataque, é só falar com a Ponte Preta. Pois não, Edu? É o seguinte, então, 17 horas, Série C ainda, Ituano e São Bernardo, 19h30, Anápolis e Retrô. 17 horas e 13 minutos, hora esportiva do Brasil, 19 graus aqui em Campinas. Tarde de sábado de muito frio, outono brasileiro, e você ligado na Bandeirantes, obrigado pelo carinho do rádio ligado, do seu equipamento, do seu telefone, do seu notebook, do seu tablet, em qualquer parte do planeta. Olha a macaca aí, vem de novo o Jean Dias, faz o toque na profundidade, muito mal demais. Essa bola vai direto para fora, em tiro de meta para o goleiro Felipe Garcia bater. Alô, Ivan. Valeu, Roger, narra uma vitória da Ponte Preta querida. Tá aqui no chat no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Léo Silva dizendo que vai ser Ponte 5-0. Marcelo Vicenzi, um abraço pra você, meu querido. Tá aqui o Robson Vitoriano, Bianor. Um abraço, Bianor, tá sempre com a gente na paquera da Rádio Bandeirantes. Anderson Luiz Barbosa, vai Ponte, diz ele. Mas quem vem é o time visitante. Lucas Sampaio bate cruzado. Desvia, Sérgio Rafael, é novo escanteio pros caras. O Bandeira tá marcando tiro de meta. O juiz chamou pra ele dizendo que é escanteio, Pepe. Eu também achei escanteio o corte de Sérgio Rafael e se não corta, Bruno Leite ia chegar ali de cara a cara com a oportunidade de fazer o gol, Roger. Depois deles se entenderem, o árbitro ficou com a opinião do Bandeira Marcos Vinícius Ferreira de Souza, também baiano, e deu tiro de meta para a equipe da Ponte. Sai para o jogo a macaca com Simon, bate levantando aqui no campo de ataque, já escorou para a presença do Jean Dias, passou no comando aqui pelo setor direito, o Elvis dominou contra a marcação de 2, retrocede para Maguinho, risca a divisória do campo, abraça a bola com Emerson Santos, devolve atrás com Simon, troca passes do time da macaca, cuidar bem do seu dinheiro, é o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi.
Pegaram já no setor intermediário, falta para Ponte Preta, vai se levantando, tá tudo bem com ele, Pepe. Otávio, zagueiro, número 13 da equipe do ABC, deu uma chegada ali no Gé. O árbitro da partida estava próximo ao lance, marcou a falta. Elvis vai para a bola no momento em que acendem os refletores do Moisés Lucarelli. Roger. Com 13 minutos e com 17 horas e 15 minutos a noite caiu, chegou mais cedo em Campinas. Refletores acesos, Moisés Lucarelli com iluminação artificial. É falta para Macaca bater de longa distância, mas pode pintar alguma jogada aí. O Elvis está por lá, Lelkovic também. O estreante Lelkovic está pertinho do Elvis. A zagueirada foi para a área, gol da direita. A ponte inteira de branco com a faixa preta no peito, o ABC inteiro de preto. Elvis para a bola, pé da direita, tira o peso dela, levanta, afasta de cabeça, tiro dali o Octávio. Agora contra-golpe para os caras, o encontrão do Matheus Martins, o árbitro falou que foi na bola. E a Ponte já está de novo no campo de ataque. Atenção, Jean Dias ameaçou cruzar, fez a finta por dentro, entrega a bola soltando para Emerson. Emerson devolve pela direita. Elvis levantou na boca do gol, vai passar, vai sobrar, tocou, Brito pro gol. Pega mal, desvia sutilmente, mas o goleiro pega firme. Pedro Piscinato. Bom cruzamento do Elvis ali para Everton Brito, mas no momento em que o zagueiro e capitão do ABC, Bruno Bispo, chegou ali, o atacante da Macaca não conseguiu finalizar, ficou de graça para o goleiro Felipe Garcia. Vem a Ponte. E vem Macaca, já lançado, bom lançamento do Emerson para ele, entrou na área, fez a finta, atenção para cima do Octávio, chamou para dançar, pedalou, linha de fundo, bateu cruzado, espalma Felipe! Como ele não tem lance perdido, Pepe! Já mais uma vez a bola sobrou ali dentro da área que ele conhece, onde ele sabe jogar. Fintou, trouxe a bola para a perna esquerda, mas boa defesa do goleiro Felipe Garcia. Tem falta para o ABC, Roger. Falta no campo defensivo, Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Alô, Albino, também tá comigo no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Alô, João Purificação, obrigado, João. O Francisco Fernandes de Souza tá com a gente desde o Concentração, apresentado pelo Edu Pinheiro, que vai apresentar o intervalo Bandeirantes e depois o jogo, o maior pós-jogo do rádio do Brasil, o apito final. Troca passes, o ABC no campo defensivo. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 16-16, mas vem os caras, bola tocada pela ponta esquerda, Matheus, atenção, puxou, perna direita, bateu em cima do Simon, ajudando lá atrás o Jean Dias, deu um toque bonito para o Everton Brito, agora contra-golpe, Everton lançou pela direita, vamos lá, Gé, eu sou mais você, seja fatal, seja letal, não perdoa não, Macaca, ele domina, empurra a bola curtinha para o Maguinho, que vem aqui atrás, o Maguinho pega a bola e devolve no campo defensivo, soltando na zaga central para o Simon, camisa 4, tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 16:40, primeiro tempo aqui, Moisés Lucarelli, 0 Ponte, 0 ABC do... Série B ontem, lá no Oba, em Goiânia, Vila Nova 0, América Mineiro 3. E ontem na Curuzu, em Belém, Paysandu 1, Botafogo de Ribeirão 0. Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado e o jogo 17 minutos, 0-0. Até agora só deu ABC, a Ponte não está organizada, a bola não passa pelo meio campo e o Simon Baresi, ele acha que ele é o Sérgio Baresi, não é? A bola não passa pelos dois volantes, não tem organização, só ligação direta. Por enquanto, para mim, o ABC é melhor no jogo. Falta para os caras, atenção para a bola, Carlos Eduardo bateu de longe, uma bomba à direita no gol, Pepe. Carlos Eduardo, camisa número 8 da equipe do ABC, arriscou ali próximo da intermediária, mas a bola acabou fazendo curva e indo pela linha de fundo. Alô, Avelar Martins, sempre comigo. Boa jornada, Roger, valeu, Avelar, boa sorte para sua Ponte Preta também. Ana Luísa Ferreira, Paulo de Tarso Silva, Valentim está esperando tomar um gol ou alguém ser expulso para daí montar um esquema de recuperação. Tá na bronca aqui o Paulo de Tarso com o técnico da Associação Atlética Ponte Preta. Lorival, Roger, quero ouvir você gritar o gol da Ponte.
Valeu, Loival, tô doidinho pra narrar um gol da Macaca. Francisco Lucena, um abraço pra você, o Sidney Faria Lizardo. Obrigado, Lizardo. A Ponte deveria simplesmente ceder os manos de campo. Em casa a Ponte não joga. Sidney da Vila Bela, Chácara Primavera. Valeu, Sidney. Obrigado pra você. Obrigado pelo carinho. Um abraço aí a você e toda a sua família. 18h40 de bola rolando. Torcedor da Ponte continua chegando ainda. Eu vejo alguns torcedores passarem dos portões monumentais. Já temos aqui cerca de 3 mil pessoas com tranquilidade. A Ponte que tem o 6º melhor público da Série C do Campeonato Brasileiro, com uma média de 4.718 torcedores por jogo. Wellington Reis abre a bola pelo setor esquerdo. Bruno Leite pega a bola, mas acaba empurrando o seu adversário. Empurrou o Jean Dias, falta nele. Tá sentindo o 7 da Ponte. Vai se levantando, dá uma manquitolada para firmar o golpe. Tá tudo certo com ele. A Ponte jogando em casa, líder 16 pontos, a 4 rodadas da liderança. Só que desses 16 pontos aqui, meu irmão, 10 pontos foram fora de casa e apenas 6 conquistados como mandante aqui no estádio Moisés Lucarelli. Tem que melhorar o seu desempenho, a Macaca jogando aqui em casa. Sai pro jogo, o Emerson Santos é praticamente o zagueiro central, digamos assim, no esquema com 3 zagueiros quando a Ponte não tem a bola. Olha aí, o desenho agora é claro. Vem com a bola dominada, perna direita, levanta pela ponta direita. Lucas Sampaio estica a perna, tira da ira, sobra com Bruno Leite. Cabelos esvoaçantes, rola de lado para Ítalo. Ítalo já meteu na ponta direita para Jonathan Carlos. Tira a zaga da Ponte Preta. No bate, rebate, ela volta para o Carlos Eduardo. Ajeita pela direita com o número 2 dos caras, que é o Lucas Mota. Chuteira azul para ele. Marca de 20 minutos. Lá vem o ABC, levantada a bola. Ítalo tocou de cabeça, desvia em Maguinho. E vai nas mãos do Diogo Silva. O Ítalo tá com fome de gol. Tem que marcar o cara aí, hein, Pepe? Tá com fome de gol, porém tá sem pontaria, né? Terceira bola já que vai na cabeça do Ítalo e ele não consegue aproveitar a oportunidade. Mais uma vez a zaga da Ponte dormindo, Roger. Eu pedi 100 likes no primeiro tempo, faltam 17. Quero ver o like da galera aí, só faltam 17. Quando sair 100 likes, a Ponte vai fazer o gol. Não custa nada, hein? Você vai dar bobeira, vai dar sopa pro azar. Como deu agora a zaga da Ponte cedendo mais um escanteio. Eu já perdi as contas. Quantos escanteios teve o ABC, viu, Pepe? Em uma boa jogada ali pelo lado esquerdo com camisa 7, Matheus Martins, o ABC ganha mais um escanteio, o terceiro do jogo, terceiro do ABC. É mais um escanteio para o ABC, atenção, Diogo Silva, guarda-chuva aberto aí, garoto. É daqui para lá, o gol do placar eletrônico aqui no Moisés Lucarelli. Vai para a cobrança de escanteio, o ABC empurra na grande área, pequena área, então tá congestionadíssima. Os 2 escanteios anteriores foram de muito perigo. Ele levanta a bola no escanteio, bateu no jogador da Ponte que estava ali na frente, bateu no Maguinho e deu strike. Nocaute do Maguinho, hein? O escanteio nocauteou o Maguinho, atendimento médico imediatamente, Pepe. Ele estava ali ao lado do Jean Dias fazendo a proteção. Já se levantou, não vai precisar do atendimento, mas foi uma baita de uma pancada no rosto dele, hein, Roger? Demais, hein? Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. Vai se levantando o Maguinho, 21h50, primeiro tempo. Moisés Lucarelli, 0.0 ABC do Pinheiro. Olha, 9 da noite, Rogério Assis narra em rede nacional aqui da Bandeirantes, abertura do Mundial de Clubes, Al Ahly do Egito versus Inter Miami do Messi. Bandeirantes Campinas, FM 85,7, sempre ao seu lado em nome de Seara. Está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas. Delicioso tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Já quero ouvir o CH, o bate pesado. A Ponte vai tentar atacar agora com o Everton Brito pelo setor esquerdo. Entrega a bola para Léo Kovic, devolve com o Everton Brito. São 3 a marcá-los da equipe de Natal. Lá pelo outro lado, o Elvis chega para dar uma arredondada na redondinha do jogo. Ele toca essa bola soltura atrás para Sérgio Rafael. Empurra lateralmente para Simon. Simon faz um passe à frente. Desvia Jean Dias de primeira num 2 com Vaguinho. Levantou na boca do gol. Ela passa
por todo mundo. Na boa jogada pela direita, o Maguinho levantou, faltou o pé, executor do Gé, hein, Pepe? Gé por pouco não chega ali na bola. Agora Elvis reclama com ele que ele deveria ter se jogado, se lançado na bola para empurrar a bola pro gol. Chance desperdiçada da Ponte Preta, Roger. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Carlos Henrique, para o Robson Vitoriano, para o Damião Potência, para a Eliette Aparecida Pio, para o Fernando Moraes. Essa galera toda deixando like para mim no portal Carlos Batista, no YouTube. Todos eles querendo te ouvir, CH, e o jogo? O jogo tá muito ruim pelo lado da Ponte. A Ponte não tem meio campo. Quantas vezes você narrou fora, bola parada, o nome do Elvis? Hein, Roger? Quantas? Acho que nenhuma, né? Uma. Até agora nós temos mais de 24 minutos. A Ponte não tem meio campo. Vive só de ligação direta. Não há transição. Serginho faz falta. Por que está acontecendo isso? Além de estar com dois jogadores no meio que não estão conseguindo jogar, o ABC marca muito bem. E marca o Elvis quase que individualmente. Por setor, mas muito próximo. Aí falta o Serginho, que é um cara de uma característica diferente do Everton Brito. Então não adianta encher o time de atacante. Você primeiro tem que construir uma zaga confiável e um meio-campo cerebral que saiba o que fazer com a bola. Até agora, só deu ABC. Enquanto falava, o CH ganhava um escanteio. A Ponte Preta, Guarani amanhã com Carlos Batista, 7h, Guarani Itabaiana. Aqui escanteio para Macaca. E o torcedor se assanha nas arquibancadas. Bola parada para Ponte bater. Gol de fundo. Atenção. Capricha na cobrança, Jean Dias. Lá vai ele. Zagueirada foi para a área. Elvis está na segunda bola. Autoriza o Arthur Baiano. Vai para a cobrança, Jean Dias. Sou mais você. Vai lá, Ponte. Não perdoa, não. Levantada a bola. Primeiro pau. Desvio de cabeça. Emerson. Passa na boca do gol. Ela não chegou a sair. Elvis pega a bola. Levanta de 3 dedos. Na rede pelo lado de fora. Desvia a zaga do ABC. É novo escanteio. A Ponte vem na pressão, Pepe. Bom escanteio do Jean Dias. Emerson Santos estava ali na primeira trave e conseguiu desviar. Porém, faltou um segundo jogador para concluir. Novo escanteio para a Ponte, desta vez do outro lado, Elvis na cobrança. Roger. Elvis para a cobrança, 10 no costado. É o capitão da Ponte, perna direita, parte, levanta, fecha de cabeça no primeiro pau. Octávio tira dali, cedendo arremesso lateral para Macaquinha bater. Desktop, internet premiada, ultra velocidade, 100% fibra ótica, a partir de apenas R$ 79,99. Assine fácil pelo site desktop.com.br ou ligue 0800 1000. 102 0800 100 0102. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 26 passados, etapa primeira de jogo. Moisés Lucarelli, Série C do Campeonato Brasileiro. 0.0 ABC, Edu. Mundial de Clubes, amanhã tem Palmeiras e Botafogo na fita, 19 horas, hora de Brasília, Palmeiras e Porto, 23 horas de Brasília, Botafogo e Seattle Sounders. Bandeirantes. Alô, Carlos Silva, tá sempre acompanhando a gente, sempre pelo YouTube da Rádio Bandeirantes. Quem ataca é o time do ABC, Lucas Mota, recebe ponta direita, invadiu a área, cortou, tirou a zaga em 2 momentos, vai sair, se sair escanteio, vai na do goleiro, Diogo Silva encaixa firme, mas que descida fatal pela direita, hein, Pepe? Lucas Mota recebeu bom passe pela ala direita, teve o caminho livre, conseguiu cruzar a bola para a área da Ponte Preta, no momento em que o Lucas Cândido tirou a bola ali, acabou batendo no outro jogador da defesa ponte-pretana, mas depois ficou de graça para o goleiro Diogo Silva. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Agilize o seu orçamento. É novo escanteio para o ABC. De lá para cá, o rei dos escanteios no jogo é o ABC.
Da direita para a esquerda, de lá para cá, gol da esquerda, você imaginando em casa, Bandeirantes conta para você, é no gol de entrada, já batida, bola curta, sobrou pro Matheus, Matheus devolveu para Lucas Mota, levanta na boca do gol, subiu o Emerson Santos para tirar dali, afasta o perigo, vai brigar por ela, o Elvis bota todo o seu gás, o gás que tem e o que não tem para brigar pela bola, o time do ABC percebe ele correndo atrás e deixa a bola se movimentar, cai aqui pelo setor esquerdo com Wellington Reis, o volante dá um bicão levantando pelo campo de ataque, Bruno Leite, ele vai brigar contra a marcação do Maguinho, o Maguinho chega, espirra a bola para onde estava virado o nariz, no meio do caminho tentou pegar o rebote, não conseguiu, o jogador da ponte do meio de campo, Lucas Cândido, e cede arremesso lateral para os caras. Quinto sinal marca 5:30 da tarde, hora esportiva do Brasil, domina o Jonathan Carlos, ele vira a bola entregando para o camisa 8, Carlos Eduardo bateu pro gol, uma bomba, defendeu Diogo Silva! Carlos Eduardo solta um canhão, obrigando uma grande defesa do Diogo Silva, é novo escanteio, pressão do ABC, parece que tá no frasqueirão, hein, Pepe? Mais uma vez o camisa 8, Carlos Eduardo, há pouco tentou de bola parada e agora com a bola rolando, bateu mais uma vez muito bem, grande defesa do Diogo Silva. Já vem batido o escanteio, desvia no primeiro pau, vai sobrar pelo lado esquerdo do campo, chute pro gol! Matheus Martins bateu, Diogo Silva pegou! Carlos Henrique, hein? Parece que tá jogando no frasqueirão o time do ABC, hein, CH? E o Lucas Cândido irreconhecível no jogo. Não aparece para jogar, omisso. Emerson Santos não tá funcionando como o primeiro volante. Gol, bateu na trave! Tem que ser ele! Tem que ser ele, sempre ele! Como ele não tem jogada perdida! Ele domina de fora da grande área, ajeita na perna direita, bate! Ela bate na trave esquerda de Felipe Garcia, Pedro Piscinato. Jogada características do atacante Gé, né? Bola sobrou ali mesmo com pouco espaço, com pouco recurso. Ele ajeita para a perna direita e solta a perna. Dessa vez, bola bateu na trave do goleiro Felipe Garcia e incendiou os torcedores pontepretanos aqui no Moisés Lucarelli. SH, enquanto você falava, o Gé de novo, as duas grandes chances da Ponte, as duas em jogada individual do camisa 9 Ponte Pretano, hein, CH? São lances isolados, né? Que o Gé, com a sua categoria, tenta resolver. A Ponte precisa se organizar e tem que falar pro Valentim que não precisa esperar o intervalo do jogo para mexer no time. O time dele tá perdido em campo. O ABC manda no jogo e só não fez um gol pela falta de precisão do Ítalo. Olha só, sai jogando errado a Ponte, Ítalo dominou, vai fazer o primeiro, bateu! À direita do gol! Nossa, o CH falava aí em campo, o ABC fez exatamente o que o comentarista Bandeirantes destacava, hein, Pepe? Mais uma chance desperdiçada pelo camisa 19 Ítalo, dessa vez agora com os pés, zaga inteira da Ponte Preta parou, levantou os braços pedindo o impedimento, mas se o juiz não apitou, segue o jogo, e o atacante desperdiçou a chance enquanto vem a Ponte Preta. E vem com ele, Gé, o cara passa de 2. É derrubado, o árbitro não deu a falta, bola recuperada pelo ABC. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site, app. Abra sua conta. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. Só faltam 3 likes para batermos 100 likes ainda no primeiro tempo. Essa galera é demais, demais, demais. 32. Etapa primeiro de jogo. Moisés Lucarelli. Na rodada 0 para Ponte, 0 para ABC. Edu. Olha, na Série B, segundo tempo de Série B1, Goiás 0, Goiás líder da Série B. Na Série C de Cebolas, 17 horas, Ituano e São Bernardo. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Anunciando para amanhã, Guarani Itabaiana com Carlos Batista, 7 da noite, o chefe narra aqui na Bandeirantes, o Bugre recebendo o Itabaiana. E a Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba.
Lateral para Macaca bater. Macaquinha que vem de derrota em casa para o Ipiranga por 1-0, recebendo aqui o ABC, que vem de empate com o Náutico, sem gols em casa, não vence há 3 partidas. A equipe do ABC com 3 empates seguidos, mas também não perde há 4 jogos, né? Se você olhar o copo meio cheio, o copo meio vazio, você tem 2 interpretações dessa sequência do ABC de Natal, que está na 15ª colocação com 9 pontos. Vamos, Ponte, ataca pelo setor esquerdo, Sérgio Rafael dá a bola, Lelkovic estreando hoje, mete essa bola atrás para Emerson Santos, faz a virada para Simon, domina, perto da risca divisória do campo, aperta na marcação, o Ítalo descarrega a bola para Lucas Cândido, grande círculo, abre para Sérgio de novo do outro lado, Sérgio Rafael domina, recolhe tocando para Simon, triangula a jogada para Maguinho, setor direito, vê o Emerson se aproximando, toca para ele, devolve para Simon atrás, troca passes mais no campo defensivo do time da Ponte Preta nesse momento, o placar de 0-0 e você tá ligado no futebol da Bandeirantes. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com um plano muito grande, um portfólio amplo para o seu perfil de investidor. Você ligado no futebol da Bandeirantes, daqui a pouco tem intervalo Bandeirantes com Edu Pinheiro. A Ponte com 5 vitórias é o time que mais venceu, 1 empate e 2 derrotas. 2 derrotas na competição aconteceram justamente aqui no Moisés Lucarelli, contra o Brusque de Santa Catarina e contra o Ipiranga de Erechim do Rio Grande do Sul. É o time que mais venceu, a líder do campeonato, a Ponte Preta, 4 rodadas, mas que sai jogando errado lá pelo setor esquerdo. Lelkovic não pega a bola, dá de presente para os caras. Lateral que Lucas Mota vai para a cobrança, ele cobra até a presença aqui atrás do zagueirão Otávio. Otávio fez que ia tocar para o Bruno Bispo, o capitão preferiu tocar na bola para Lucas Mota. Agora ele volta com o Otávio aqui no campo defensivo, inteiro de preto, o time do ABC comandado pelo Evaristo Pisa, o campineiro e declaradamente bugrino Evaristo Pisa. Deve ter ouvido algumas abobrias do torcedor aqui da Ponte Preta que fica nas sociais. Cobrada arremesso lateral pela Macaca, domina Emerson Santos, foge da falta, abre de perna direita, tocando a bola pelo lado setor direito do campo. Maguinho, ele recolhe, levantou a cabeça, viu o Simon atrás, toca pra ele. A Ponte é o time que toca muito pra trás do primeiro tempo, o torcedor não gosta. Essa é a marca de 35, LL marcou comigo e o tempo passa. A bola rola e a Bandeirantes marca. Para o João Luiz Galo, um abraço para você, Pianoro, Carlos N, toda essa galera comigo, 35, primeiro tempo. Gé lança no meio do campo pela ponta esquerda, Lelkovic vai chegar, mas não chegou. Tiro de meta para bater o goleiro Felipe Garcia, eu confirmo aqui no Moisés Lucarelli. Ponte 0, ABC também 0, Edu. Olha, o Botafogo de Ribeirão na Série B perdeu ontem em Belém pro Paysandu 1-0, o gol foi nos acréscimos do Leandro Vilela, né? Botafogo é o 17º, zona de rebaixamento com 10 pontos. A Ferroviária joga em Chapecó na segunda-feira. A Ferroviária é 11ª com 15 pontos. O Novo Horizontino joga amanhã, 16 horas, recebe o Cuiabá. Grande fase, grande campanha. Novo Horizontino é vice-líder com 22 pontos da Série B. Bandeirantes. Essa é a Bandeirantes Campinas. 110 likes, essa galera é demais. Ó, pra você que tá me assistindo, ó, um like pra você, um like do tamanho do Moisés Lucarelli, muito obrigado. Já estamos com 109 likes, que demais essa galera. Hoje na estreia de Pedro Piscinato à beira do campo, como repórter Bandeirantes. E vem a Ponte, vamos Ponte, desce Ponte. Jean tocou pra Everson, botou na ponta direita pra correr, mas muito forte essa bola. Não pegaria nunca o Maguinho, tiro de meta para bater o goleiro Felipe Garcia. Daí de baixo, Pepe, deu para notar que o público melhorou, Pepe, ou o frio espantou a galera e nós teremos menos do que 4 mil nessa noite, hein? Deu uma enchida em vista do que estava quando a bola começou a rolar, porém o frio ainda espanta muito a galera, né, Roger? Acredito que uma média ali de 2.500 a 3.000 torcedores na partida de hoje. Tiro de meta batida pelo goleiro Felipe Garcia, levanta pelo meio de campo, sombra de cabeça, Sérgio Rafael colocando a bola no campo de ataque, matou no peito o Elvis, mas aí foi desarmado, vem para o campo de ataque, os caras tentam pegar a bola, o Jonathan, ele perde, na sequência a recuperação da Ponte, Jean Dias, ponta direita, levantou para Elvis, dominou, meia lua, ele sempre arruma alguma coisa, ciscou pra lá, pra cá, sobrou a bola com o Everton Brito, puxado, o árbitro deixa o jogo seguir, tira dali, afasta o Wellington Reis.
Torcedor pediu alguma coisa, mas não com tanto entusiasmo. O time da Ponte não pediu nada. E vem Everton Brito pela esquerda. Não teve domínio. Agora contra-golpe para os caras. Atenção redobrada. É contra-golpe para o time de Evaristo Pisa. Vem pela ponta esquerda. Olha aí. Olha o ABC. Matheus Martins domina. Contra dois. Contrário chega atropelando por trás o Jean Dias para roubar. Na valentona ele já ganhou. Agora a Ponte vem na resposta. E pegaram o jogador da Ponte. Pegada forte do 7, Matheus Martins. Derrubando, impedindo o contra-golpe da Ponte, hein, Pepe? Camisa 7, Matheus Martins, da equipe do ABC, parou o Everton Brito com falta. Cartão amarelo para ele. Primeiro cartão do jogo para o camisa 7, camisa 7, Matheus Martins, do ABC. Primeira vez que mostra o cartão, o baiano Emerson Souza Silva, 31 anos, 8 jogos na temporada. Este é o terceiro jogo dele na Série C desta temporada. Ele é natural de Madre de Deus, na Bahia. É professor de educação física e até aqui mostrou 37 amarelos, uma média de 4,6 por jogo. E expulsou apenas um atleta no ano. É uma média baixa de amarelos que mostra esse juiz e é o que está acontecendo aqui. O primeiro amarelo com quase 40 no primeiro tempo. Já tem jogador da Ponte que vai para aquecimento, hein? Jogadores da Ponte já no aquecimento na reta final do jogo no primeiro tempo. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Tá 0-0 a Ponte jogando contra o ABC de Natal. Domina os caras como o Otávio no grande ciclo. Ele abre essa bola pela lateral direita. Tentou meter pra Carlos Eduardo. Virou errado. Dominou Everton Brito. Rolou pra Gé. Dominou. Vai pra grande área. Faltou um pouquinho de domínio. Ele já vê passando pela direita. Tocou. Jean Dias levantou na boca do gol. Vai o goleiro. Soca a bola. Felipe Garcia. Na boa chegada da Ponte aí, Pepe. Boa jogada, boa roubada de bola de Everton Brito, que achou o Jean Dias cruzou, porém ficou nas mãos do goleiro Felipe Garcia, que acabou acertando Everton Brito, que está caído ali dentro da pequena área. E o juiz Emerson Souza vem ver o que está acontecendo com o atacante da Ponte Preta. A Sanasa tá toda digital para resolver tudo de onde estiver. Novo site, novo aplicativo e muito mais fácil de achar o que a gente quer. O atendimento é show pelo WhatsApp. Anota aí: 0800 77 21 195. A Sanasa agora manda SMS sempre que tiver a manutenção no seu bairro. A Sanasa é o futuro. Tempo passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 40, primeiro tempo. Aqui pela ponta esquerda, Matheus Martins tenta o cruzamento. A zaga corta, vai para fora e novo escanteio para ABC. No Moisés Lucarelli, 0 Ponte, 0 ABC, Edu. Olha, na Série B, segundo tempo, lá no Rei Pelé, Maceió, segundo gol do CRB. Giovani, hein? CRB 2, Goiás líder 0. Rádio Bandeirantes. Escanteio para a equipe do ABC, mais uma vez, Diogo Silva. Abre o guarda-chuva aí, porque o chumbo tá sendo grosso no primeiro tempo. Da esquerda para a direita, gol do placar eletrônico. Um gol do portão monumental, lá vem ela, a bola viajou no primeiro pau. Desvia o ataque do ABC. Sai da grande área para pegar a bola, apanhou o rebote na segunda bola, o Ítalo. Na ponta direita faz o levantamento em cima de Nelkovic. Rebote vai voltar sendo disputado. O Wellington Reis, ele tenta ganhar a bola, prefere empurrar para a presença aqui atrás do seu camisa 6, Lucas Sampaio, último homem, ABC diz. E aí, CH e o jogo 41, etapa primeira de jogo 0-0. Valentim tem que mudar o time. Não tem outra alternativa. Tira Simon, tira Everton Brito, tem que colocar pelo menos 2 jogadores diferentes aí, né? Vim com o Léo Oliveira no meio campo para melhorar essa qualidade de jogo e fluência. E no lugar do Everton Brito, o Serginho. Mas tem que sair o Simon, para o Emerson Santos ser o quarto zagueiro, não, né? O zagueiro central pelo lado direito. Nelkovic rouba bem a bola pela ponta esquerda e na sequência pediu uma falta, o árbitro não marcou. Retoma a posse os caras, o chute de longe. Pega firme Diogo Silva no chute, se não me engano, do Jonathan Carlos, é isso, Pepe? Isso mesmo, Roger. Camisa 20 da equipe do ABC, Jonathan Carlos, bateu de longe ali após boa roubada de bola na bola perdida de Nelkovic.
porém ficou fácil nas mãos de Diogo Silva. 42, primeiro tempo, 0-0 jogo aqui na Bandeirantes. Para Rocha Autopeças há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br e veja como falar com a loja mais próxima de você. 19 graus de temperatura aqui na Princesa do Oeste. Alô, Carlos Silva. Alô, Bianor. Tá um debate intenso aqui no chat do YouTube da Bandeirantes. Alô, Sérgio Luiz. Alô, Cláudio Rocha. Alexandre Zuppi. Um abraço pra você. Obrigado pelo carinho. Wilson. Obrigado aqui, tá mandando mensagem. O João Luiz, o Carlos e toda essa galera movimentando demais o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas com 120 likes, obrigado, batemos a meta. Vamos botar uma metinha legal pro segundo tempo. Lucas Mota atrás do ABC pela direita, faz o levantamento, trava a zaga da Ponte. É novo escanteio pro ABC. É mais um escanteio pro ABC. Que é isso, Pedro Piscinato? Lucas Mota ali em boa tabela com o atacante Matheus Martins. Ganhou mais um escanteio para a equipe do ABC, dessa vez pelo lado direito. Roger. É escanteio para os caras, atenção. Vai pra cobrança lá do outro lado, vai se posicionando o time do ABC Paulista. O árbitro da partida tá falando alguma coisa. O preparador físico da Ponte Preta, que tá falando ali atrás do gol, ele pediu pro cara não falar. Escanteio, lá vem ela de lá pra cá, no primeiro pau, tirou Jean Dias, o rebote volta para o camisa 8, Carlos Eduardo ajeita pela direita, ajeita mal, tava em posição de impedimento, Jonathan Cardo. Impedimento no ataque do ABC, bola, ufa, para a equipe da Ponte. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. 44 minutos, torcedor do Brasil. Tá empatando o jogo por enquanto, a Nega Véia recebendo o time do ABC. O ABC que tem uma vitória, 6 empates e uma derrota. Ou seja, ele adora um empate. Perdeu uma, ganhou outra e depois empatou demais. Tá a 2 pontos do Z4 e precisa começar a vencer o time comandado pelo Evaristo Pisa. Lateral para os caras bater. Lucas Mota vai para a cobrança, setor direito do campo defensivo, levanta até o Ítalo, pranchou no chão, Arthur em cima, pegou falta do Sérgio Rafael, para cima dele é bola para a equipe do ABC bater, falta pertinho da risca divisória. Já tô olhando aqui o quarto árbitro. 2 minutos, Roger. Ele vai marcar 2 minutos, o quarto árbitro. Você já chegou o momento, Pepe, da sua vida que você escreveu à mão e não entendeu tua letra? Algumas vezes, muitas vezes. Eu não tô entendendo a minha própria letra para dizer o nome do quarto árbitro, porque para ele ficar famoso aqui na Bandeirantes. Eu só sei que é, na sequência, Júnior dos Santos Silva. Também não é um nome muito fácil. Esse é o senhor Fagson Júnior dos Santos Silva. Tá explicado. Fagson Júnior dos Santos Silva apontou que nós iremos até 47 no primeiro tempo, estamos com 45 e 40. A internet que conecta o time do seu coração também pode conectar na sua casa. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102. Elvis vem pela direita, tentou armar a jogada com o Everton Brito. Rasga dali, tira Bruno Bispo, o capitão dos caras. Ela sobra disputa aqui no grande círculo, tocou de cabeça Lelkovic, vai cair para o Lucas Cândido, dá um toque para trás de cabeça. Elvis brigou com ela, conseguiu toque de primeira, botando à frente o Gé, ele empurra o seu adversário. Derruba o Lucas Sampaio, foi isso quem dedurou o bandeira Edivan de Oliveira Pereira, isso, hein, Pepe? Isso mesmo, Roger, o assistente número 1, senhor Edevan, foi ele quem marcou a falta do Gé no camisa número 4, Bruno Bispo da equipe do ABC. Goleiro Felipe Garcia vai fazer a cobrança sem nenhuma pressa. Alô, Jorge Marçom, obrigado pelo carinho, tá acompanhando a gente no YouTube. Você que tá comigo aí, deixa o like. 118 likes, muito obrigado pra essa galera com TV e tudo, a Band tá transmitindo. E essa galera dando pra gente uma super audiência também no YouTube. Deixa eu passar aqui no portal do Carlos Batista. Tem gente, hein? Dezenas e mais dezenas. O Horácio Zanelato aqui, Diadema, tá na sintonia, valeu Horácio. Futebol de férias, menos as séries B, C e D. CBF, lixo, Diadema na sintonia, valeu. A Joyce Graef, obrigado pelo carinho. Tá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, torcendo pela Macaquinha.
Obrigado a essa galera toda. Deixa o like pra mim. Aqui no Portal Carlos Batista já com 31 likes. Estamos chegando a 150 likes nas duas lives. Muito obrigado pelo seu carinho. Vai terminar o jogo aqui. Apita o baiano. Everton Souza da Silva mostra o meio de campo e bota um ponto final no primeiro tempo. 0 pra Ponte, 0 pra ABC, Edu. Grande Roger Williams, seu PP. O que tá acontecendo aí, PP? Vamos ver aí a galera se vai se manifestar. 0-0. Deixa eu ver. Abra o microfone aí, PP, por favor. Oi, Edu. Abre o microfone, deixa eu ver. Não tem vaia, não. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, sim. Tá me ouvindo? Estou aqui. Estou te ouvindo. Tá tendo... Não tá tendo vaia, não, né? Teve ali uma pequena vaia, mas não muito, nada muito alarmante, mas um pequeno grupo de torcedores ali soou algumas vaias a esse time da Ponte Preta, Edu. Bonito o uniforme do ABC, tudo de negro, né? E a preto Ponte... com detalhes brancos. E sim, e a Ponte, o tradicional branco, faixa preta, e com tarja hoje a Ponte tá de luto, né? Faleceu do lado do Moraes Filho, ex-presidente. E também o André Dias durante a semana. O chamado... Edu, só um detalhe, Roger aqui, só um detalhe. O Evaristo Pisa chamou todo o elenco no meio do campo. Eu achei até que não ia descer para os vestiários. Agora estão descendo, mas ele chamou todo mundo, reservas e titulares, fez uma roda no meio do gramado e agora descem juntos para os vestiários. Essa aí eu nunca vi, hein, Edu? Mas o ABC é bem arrumadinho. A Ponte também, foi impressionante. O que tá acontecendo? A Macaco não jogava desde o dia 2 de junho. Faz 12 dias que não joga. Você pega aí os últimos jogos da Ponte em casa, é a mesma coisa. Toca um, toca pra outro, lento, previsível. Já o CH falando aí, o Tarde Ítalo perdeu... A Ponte chutou uma na trave com o GA29. Mas antes o ABC perdeu pelo menos mirradamente aí 3 gols. O Ítalo, cobrança de escanteio 2 vezes. O cara cabeceou livre. Falar pra você, hein? Defesa e volante. Entregando mais do que Mauro Cid. É brincadeira, velho. O que o Mauro Cid entregou no tribunal é uma grandeza. A Macaca tá que nem Mauro Cid. Entregando tudo, hein? O que é isso? Ô, PP, bom intervalo, hein, PP? Grande abraço, Edu. Acho que você vai informar a alteração no intervalo, hein, PP? Provavelmente, né? O técnico Alberto Valentim tem boas opções no banco. Provavelmente Macaca vai vir para o segundo tempo com algumas alterações. É isso aí, até já, grande PP. O Pedro Piscinato. Olha, a Ponte joga com Diogo Silva, Marguinho, Simon, Sérgio, Rafael e Lelkovic. É Lelkovic, né? Veio da Inter de Limeira fazendo a estreia, lateral esquerdo. Emerson Santos, Lucas Cândido e Elvis, Everton Brito, Jean e o Gé. Quem que a Ponte tem no banco aí? Olha, Pedro Rocha tá no banco, tem Rodrigo Souza, é volante, Toró, atacante, João Gabriel, lateral direito, Vicente Conte, lateral esquerdo, Luiz Felipe é volante, joga também de lateral direito, Pacheco é lateral direito, Danley Santos é zagueiro, Diego Tavares é atacante, Serginho é meia, Léo Oliveira é volante e o Gustavo 25, atacante, né? De quase tem 1,93 m. Bom, de volante, hein, CH? A Ponte, quem que tem de volante aqui? Só Rodrigo Souza e o Léo Oliveira. Tem o Léo. Só tem 2 volantes aí. Se tiver que mexer, CH, você vem já alterando aí. Você falou que faria alteração. Como é que é mesmo? Você colocaria o Sérgio. Simon. Tiraria o Simon, recuaria o Emerson Santos para a zaga central. Colocaria o Léo Oliveira no meio campo. Tiraria o Everton Brito para colocar o Serginho. Isso no mínimo. No mínimo, mas é impressionante o que está acontecendo aí. Será que está tendo algum problema aí de salário? O Brigatti deu uma entrevista tempos atrás. Aí, não, tá tudo certo, não sei o que tem. Pô, brincadeira. O aproveitamento da Ponte em casa é uma coisa impressionante, viu? Mas tá que nem Mauro Cid a Macaca, hein? Vamos lá, intervalo, hein? Já o CH vem, 0-0 Ponte ABC. Só deu ABC no começo, que sufoco. Já voltamos. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Confiar na caminhada, Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe
Participe! Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte os números do processo do CEP de mais informações no regulamento em poupançapremiadascred.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Para de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. E ele não perdoa, ele marca. O primeiro volante. Gol, bateu na trave! Tem que ser ele! Tem que ser ele, sempre ele! Como ele não tem jogada perdida! Ele domina de fora da grande área, ajeita na perna direita, bate! Ela bate na trave esquerda de Felipe Garcia, Pedro Piscinato. Jogada características do atacante Gé, né? Bola sobrou ali mesmo com pouco espaço, com pouco recurso. Ele ajeita para a perna direita e solta a perna. Dessa vez, bola bateu na trave do goleiro Felipe Garcia e incendiou os torcedores. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Título de cabeça após escanteio, quase gol do ABC. 7 minutos, Emerson Santos vai sair jogando, dá de presente para Bruno Leite, que faz a jogada, chuta para fora. 8 minutos, Jonathan Carlos pega uma sobra dentro da área, chuta para fora, que perigo. O mais incrível, a 9 minutos, escanteio cobrado, Ítalo perde dentro da pequena área, sozinho. Mas nem time amador acontece isso. Campeonato amador da cidade não acontece isso. No escanteio o cara fica livre. 15 minutos, o Gé tentou aí, sem ângulo, né? O goleiro pegou. A 28, o Diogo Silva, boa defesa, pimba para escanteio, um chute de Carlos Eduardo. Aí que veio essa bola na trave do Gé, a 29, em CH. Edu, vou dizer uma coisa pro amigo, viu? Se não é a grossura e a falta de pontaria do Ítalo, a gente estaria nesse momento comentando uma derrota parcial da Ponte. O time jogou muito mal. E olha que tá um tempão treinando, hein? Parece até que quanto mais treina, piora. Meu Deus do céu. A Ponte não tem segurança na zaga e não tem saída de bola. O ABC marca muito bem, time organizado, mas tem limitações. Tanto tem limitações, porque se fosse um time bom, tá ganhando o jogo pelo menos por 2-0. Então a Ponte ganhou uma sobrevida, não tomou gol. Eu espero no intervalo que o Alberto e Valentim, que já deveria ter mexido no primeiro tempo, né? Não é proibido mexer no primeiro tempo, não é? Para arrumar o que ele aprontou para o jogo e os caras não executaram, não é? O seu Lucas Cândido parece um navio de tão lento que ele está no jogo. O Emerson Santos também, errando um passe atrás do outro. Sem falar no Simon, né?
que não há um entrosamento ali. Só o Sérgio Rafael jogando com o Wanderson é difícil. Mas o Wanderson é bom, ele melhora o Sérgio. Agora, quando tem Sérgio e Simon, é um desastre. Desastre. Então, eu começaria mexendo por aí, de trás para frente. Não adianta colocar 3 atacantes. Se você não tem saída de bola, se você não tem segurança para tomar o gol ou não tomar o gol, então recua o Emerson Santos para a zaga, ali na zaga central, coloca o Léo Oliveira, pega lá o seu Lucas Cândido, bota o dedo na tomada dele para ele tomar um choque, que deve estar com frio, né? Que não jogou nada no primeiro tempo. Tanto é que o Elvis nem participou da partida, não é? E as bolas que chegaram para o Gé lá na frente, não é? Foram bolas de ligação direta. Eu não sei o que ele vai fazer para o segundo tempo. Ele tem que fazer alguma coisa, porque se a Ponte continuar da mesma maneira, ela vai perder o jogo em casa. Mais um em casa. Isso é sinônimo de time mal treinado. Essa é a verdade. Eu não vou ficar aqui achando desculpa, porque tem salário atrasado. Não tem nada disso. O time é incompetente ou foi incompetente no primeiro tempo e tem que fazer um segundo tempo diferente, mais organizado. O técnico tem que enxergar onde o ABC está bem e o time dele está mal para resolver para o segundo tempo. Eu estou até aqui com um chá de camomila. A Ponte jogou um futebol irritante no primeiro tempo. É uma falta de inteligência que beira a minha inteligência, ou é uma afronta à minha inteligência. Não é possível que o treinador não esteja vendo o que está acontecendo. Não é possível, não é? De qualquer maneira, a Ponte ganha uma sobrevida, não tomou gol e eu espero, Edu, que para o segundo tempo ele mexa no time. Olha, é o seguinte, aproveitar o intervalo aí, esse 0x0 terrível, Ponte jogando pessimamente, CH já descreveu aí, para lembrar o que aconteceu num Ponte ABC em 1977, a estreia de Dario Peito de Aço. E o Lauro Moraes, faleceu hoje, ex-presidente, ele contratou aí o Dario, veio internacional justamente com o Peri Scheibe. Por quê? Porque a final contra o Corinthians, aquele gol do Basílio, aquele jogo lá, o Rui Rei foi expulso. E a torcida da Ponte não podia ver Rui Rei. O Rui Rei não voltou mais. Não voltou mais, claro, não jogou mais. E aí, 20 dias depois da final, chegava no majestoso Dario Peito de Aço, Ponte ABC. Estreia de Dario, hein? 2 de novembro de 77. A Ponte com Carlos Jair Psênio, Oscar Poloso Odilei, Vanderlei, Marco Aurélio, depois Parrague de cá. Lúcio, Dario e Tuta, depois Afrânio, José Duarte. Era o treineiro. Vamos às imagens aqui. 2 de novembro de 77. Olha aí. O Dicá sofre pênalti. Olha lá, o Dicá vai cobrar um pênalti no ângulo. Você não aí no YouTube, mas eu no rádio vou descrevendo aqui. Olha que o violento Dicá, rapaz. O Dicá para cobrar pênalti, colocado a essa, ele encheu o pé. Gol da Fepasa. Segundo tempo, gol de entrada, Lúcio cobra escanteio. Na cabeça de quem? De quem? Oscar. Oscar de cabeça, 2x0. Público, 19 mil no majestoso, hein? Pra ver o Dario, né? O torcedor tava com o saco cheio, não podia perder o título, né? E essa grande lembrança aí de Ponte e ABC. Olha o de cá, 581 jogos, 155 gols marcados, o maior da história de artilheiro da Ponte. Sabe quantos gols o de cá fez de falta? 46. Sabe quantos gols de pênalti? 18. Perdeu também alguns, mas 18 de pênalti, 46 de falta nos seus 155 gols pela Ponte. E você viu aí o grande Lúcio cobrando escanteio, né? O ABC tinha um goleiro chamado Hélio, mas não é Hélio dos Anjos, foi goleiro também, foi reserva no Flamengo, mas o Hélio não é esse, é outro goleiro. Aí o treineiro era Valdemar Carabina, do ABC, 1977. O Dario ficou um ano da Ponte, certinho. Em novembro de 78, o Dario foi pro Paysandu e a Ponte fazer um amistoso lá. E o Dario fez gol na Ponte e a Ponte ganhou dinheiro com o Dario. Comprou do Inter e vendeu caro pro Paysandu, né? Foram 54 jogos do Dario e 23 gols marcados. Grande Dario Peito de Aço, que um dia também jogou no 15 de Piracicaba, sendo o Boris, ele fica bravo, né? O Dario que fez gol do título, do Internacional em 76, contra o Corinthians, aquela coisa toda. E o Dario não estava no Inter em 75, mas no bicampeonato ele estava e ajudou aí o Inter com o bicampeonato. O Dario realmente marcou época, ele acho que mora aqui em Campinas, tem residência aqui, a filha dele trabalha na Unicamp, o grande Dario, é isso aí. Bom, o Pepe, você me ouve, Pepe? Oi, Edu.
Tá bonita a iluminação, hein, Pepe? Tá parecendo que tá de dia aqui no Moisés Lucarelli, Edu. É bonito. Jogadores voltando agora, aparentemente sem alterações, hein? Jogadores subindo agora do túnel. Luiz Felipe vai entrar, eu acho, Edu. Luiz Felipe tá sem o agasalho ali, tá correndo para o banco de reservas. Acho que Luiz Felipe vem na macaca. Agora, CH, e aquele jogo, né? A Ponte, ela demora, fica tocando. É a mesma coisa de sempre, cara. Não é possível que o Valentino não veja isso, né? Muito lento, Edu, previsível. Você resumiu tudo aquilo que eu falei. Você tá redondamente certo. E o Luiz Felipe deve entrar no meio campo para agilizar esse jogo, para dar fluência. Eu espero que ele tenha tirado o Simon. Vamos ver. Luiz Felipe e Léo Oliveira vão entrar na Ponte. Então, tá certo. Vamos ver quem vai sair, né? Que é o mais importante. Mas ele tá enxergando o jogo que nós enxergamos. Ele tem que tomar uma providência. E tá mexendo em duas posições, Edu. Luiz Felipe, ele joga na lateral direita e de volante também. Será que vai adaptar alguém? E o Léo Oliveira é volante. O Luiz Felipe vai jogar... O Luiz Felipe vai entrar por dentro, Edu. No meio campo. Anota aí. Ó, vamos lá? Vamos lá. Deixa eu colocar o papel aqui. Fala, Pepe! Pega o papel, Edu! Vamos lá, tô ajeitando aqui. Você sabe como é que é, né? Que é espremido o espaço. Manda! Saiu camisa 18, Emerson Santos, dando lugar ao Luiz Felipe, número 27. E também saiu o Lucas Cândido com a 25 e deu lugar para Léo Oliveira, 55. Então, duas alterações na Ponte Preta, a dupla de volante. Saiu o Emerson, entrou o Luiz Felipe, e saiu o Lucas Cândido e entrou o Léo Oliveira. E aí, CH? Os dois jogaram mal, não é? Eu teria mantido o Emerson Santos e tirado o Simon do jogo. Mas sabe como é que é, né? Preservar grupo, aquela balela de sempre do treinador. O importante é dar certo. E ele tá mexendo em duas posições que era urgente a Ponte mexer. Na saída de bola, na volância e no número 8 aí, ou o segundo volante, Edu. Vai começar no segundo tempo, por enquanto Ponte 0, ABC também 0. E para o show continuar aqui na Bandeirantes, é ele, o moço de Americana. Apita o árbitro! A emoção está de volta na Bandeirantes! E ele não perdoa, ele marca! Alô, torcedor, vamos nessa! Brasileiro Série C, nona rodada, bola rolando no Moisés Lucarelli e na... No rádio, na internet, só da Bandeirantes. A Ponte ataca à sua esquerda neste segundo tempo. Para o gol do placar eletrônico. Para o gol dos mastros. Os mastros da CBF da Ponte do Brasil de São Paulo de Campinas. Para o gol do Portão Monumental. Consequentemente, Diego Silva. O goleirão Diogo fez uma defesaça no primeiro tempo. Defende o gol da linha férrea. Ponte de branco, ABC de preto. Macaca bem pelo setor esquerdo do campo. Toca essa bola, aparece Everton Brito para o domínio. Ele domina, vem pelo lado esquerdo do campo. Tem a opção de tocar pelo meio para o Léo. Léo Oliveira vem, domina a primeira presença dele no segundo tempo. Sangue novo na Macaca na etapa final de jogo. Entrega a bola para Simon, usa a perna direita. Já liga para o campo de ataque. A bola com o Maguinho. Atenção, costurou, vai para cima, afunilou, domina. É o Jean Dias, agora vai passar o Maguinho pedindo ponta direita. Levantou na boca do gol. Passou segundo pau, tocou de cabeça, tocou de primeira. Lelkovic tira a zaga do ABC. Afasta dali a Ponte, chega bem pelas pontas e quase arma o primeiro gol. Com 1 minuto e 40 de bola rolando no segundo tempo. Está jogando mal a ABC. A Ponte vem na pressão, vem com o Luiz Felipe, ponta direita. Ele joga por ali também a posição de origem. Rolou a bola para Jean. Jean Dias tocou essa bola para Maguinho. Bola tocada para fora. Por último, pelo Lucas Sampaio. Arremesso lateral para a Ponte bater na ponta direita. Tem pressa, Macaca, Maguinho. Ele chega tocando essa bola para Simon, setor direito do campo. Triângulo, a jogada abrindo com o Sérgio Rafael. No meio do campo, volta com Simon, setor direito do campo. Primeiras movimentações, obrigado pelo carinho do rádio ligado. FM 85,7. E vem Macaca pela direita, o cruzamento forte do Maguinho, quase um chute pro gol. Ela vai direto para fora em tiro de meta em Pedro Piscinato. Jean Dias pelo lado direito do ataque Ponte Pretano tentou ali cruzar, tentou bater para o gol, mas a bola acabou subindo por cima, nem cruzou nem chutou. Tiro de meta para o ABC, Felipe Garcia vai cobrar. 17 graus a temperatura em Campinas. Você tá bem agasalhado aí, Pepe?
Tô com a jaqueta super potente da Rádio Bandeirantes que o Gil Kleber nos providenciou. Tem que usar em dias assim, dias de muito frio, porque pensa numa jaqueta que esquenta. Engraçado que essa jaqueta foi feita um ano passado, é a primeira vez que eu tô usando. Meu E é no Deus. outono, eu achei que seria no inverno, em pleno outono, e você tem razão. Deus. Até comentei com o Giba até agora há pouco. Essa jaqueta você coloca, esquenta 22 graus o seu corpo. Se você tá com 30 graus de temperatura, você fica praticamente morrendo de febre. Aí você tira da frio. Ela é tão potente que se você coloca, vou falar uma coisa pra você. É como se estivesse fazendo uma sauna, não é? Eu ainda não estreei a minha, pra você ter uma ideia, mas a jaqueta é boa, pra neve. É boa, é linda mesmo. Tô pensando em esquiar no Vale Nevado, ou lá no Farellones. Essa jaqueta aqui, fazer uma propaganda pra RB. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. É referência na experiência e excelência do cliente. Ligue 0800 100 0102. 18 horas e 9 minutos, 18 e 9, hora esportiva do Brasil. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Amanhã é com o chefe em Guarani, Itabaiana. Carlos Batista narra direto no Brinco, 7 da noite, sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. A Sanasa tá toda digital, para resolver tudo de onde estiver. Novo site, novo aplicativo e muito mais fácil de achar o que a gente quer. O atendimento é show pelo WhatsApp, anota aí, 0800 7721 195. A Sanasa agora manda SMS sempre que tiver manutenção no seu bairro. A Sanasa e o futuro. 4h25, bola na área, a Ponte tenta chegar, tiro de cabeça, Lucas Mota, faça o perigo ali, a Ponte toda no campo de ataque, a Ponte, a outra no segundo tempo, Léo Oliveira pega a bola, agora os zagueiros já voltaram, os dois zagueiros já estão no campo defensivo, inclusive o Léo toca a bola para Simon rola essa bola, entrega para Sérgio Rafael, dentro do grande círculo, puxou na perna direita que é a boa, aparece na marcação o Jonathan, ele vai soltar essa bola na ponta esquerda, tentando buscar o Everton Brito, a zaga tirou, rebote, voltou, Léo Kovic, tô gostando dele na estreia, tocou essa bola para Gé, o Gé no seu corpãozinho tentou proteger, foi ao chão. O Arthur não deu a falta, ela caiu a bola com o Jean Dias. Jean derrubado, o Arthur deu sequência, deu vantagem, erra o passe na sequência o Léo Oliveira. Passe errado, dá de presente o arremesso lateral para a equipe do ABC de Natal bater. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsicha Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. Comigo na mesa de som, Leandro Lopes, no YouTube, Lucas Pessoa, na central técnica, Danilo Capucci, o timaço do Gil Kleber conferindo 5h40, segundo tempo. Ponte 0, ABC 0, Edu Pinheiro. Na Série B acabou, CRB 2, Goiás 0. Na Série C, gol do São Bernardo, em Rodolfo logo de cara no início. Lá Ituano 0, São Bernardo 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Cartão amarelo, Roger. Falta feia em Everton Brito, cartão amarelo, mais um pro ABC, PP. Lucas Mota, lateral direito da equipe do ABC, deu uma chegada forte em Everton Brito ali e recebeu o cartão amarelo, segundo do jogo, segundo do ABC. Segundo cartão do jogo para a equipe do ABC Paulista. E olha, do ABC Paulista, do ABC de Natal. E ABC Paulista, você tá viajando, Roger, na maionese, do ABC de Natal. E olha que a Ponte, que é um time que ama tomar cartões, né? É realmente tomando 3 vermelhos nos 3 últimos jogos em casa. Tem jogadores suspensos, inclusive por cartões. O Dudu, o Arthur e o Wanderson suspensos. O Danilo Barcelos tá fora, mas pela cirurgia, que foi bem sucedida, cirurgia realizada esta semana. Mas realmente a Ponte tomou cartão vermelho em suas últimas 3 partidas como mandante. Dudu é o jogador mais expulso da Série C, né? E o Arthur com uma expulsão. Os dois fazem da Ponte o time que mais lidera jogadores avermelhados. Além disso, o Arthur tem 4 amarelos e só não tomou mais que o Ícaro do Floresta, que tomou 5. Quer dizer, é muito cartão. E hoje a Ponte tá passando ilesa. E vem Macaca, lançamento daquele jeito do Elvis, botando na frente. O Jé foi forte demais. O goleiro ficou com ela, hein, Pepe? Zagueiro do ABC, Bruno Bispo, capitão da equipe, fez um corte providencial. A bola sobraria limpa para Jé invadindo a área. Falta para a Ponte. Falta para a Ponte Preta bater lado esquerdo no campo de ataque. A Ponte, pelo menos em termos de domínio,
Territorial vai sendo melhor do que a Ponte do primeiro tempo. Fez 2 alterações, o Alberto Valentim mexeu na cabeça de área. Já quero saber do Carlos Henrique, o bate pesado, como começa o segundo tempo para Nega Véia, que domina com Saibon no campo defensivo. O Ítalo vem na marcação, ele toca a bola para Maguinho. Maguinho sai com ela dominada, empurra a bola soltando para Sérgio Rafael. Aqui na quarta zaga, domina pelo time da Ponte Preta, devolve para Maguinho, que vem ajudar aqui como se fosse o zagueiro central da Ponte, empurrando agora pela direita. Lá pelo outro lado é o Simon que desce ele como se fosse o lateral direito agora. Devolve a bola para Sérgio Rafael, empurra a bola frente. Elvis vem pegar 2 na marcação. Sempre uma marcação individual do Wellington Reis para cima do Elvis. Fica preso nele igual formiga no doce. E a Ponte já está no campo de ataque. O Gé experimentou, tocou a bola para o Everton Brito, fazendo bem o pivô, tira a zaga do ABC. Rebote, volta para Lelkovic, ele tira a bola, roubou bem, já rolou pelo meio para Léo Oliveira, voltou com ele, Lelkovic, ex-Inter de Limeira, empurra a bola pelo lado esquerdo do campo com Jean Dias, triangula a jogada com Léo Oliveira. Léo deixou a bola curta com Luiz Felipe, ele conduz a bola, faz o break, ajeitou, rolou de lado a bola para o 7 da Ponte. Jean Dias inverte a jogada para Maguinho, tá todo fechado do ABC, a Ponte tem dificuldade de entrar, tá 0-0 o jogo. A Ponte com isso vai chegando a 17 pontos, vai mantendo a liderança do campeonato por enquanto, vai dominar. Maguinho de longe, bateu, arriscou pro gol, passa à direita, Pedro Piscinato. Maguinho recebeu um bom passe ali, um pouco de fora da área, arriscou o chute, mas bateu mal, bola foi pra fora. Pô, tá mandando mensagem aqui pra mim no chat do YouTube, vai lá no chat, tá uma brincadeira danada lá, tá bem legal. Pessoal mandando mensagem de tudo quanto é parte. E entrou aqui e mandou mensagem para mim o Marinkovic. Marinkovic, Ponte Preta. Ponte Preta devendo títulos. Marinkovic, será que ele é parente do Lelkovic, hein? Não, não deve ser. E olha quem tá passando aqui também, rapaz, direto de Porto Seguro. Analu Boer. Tá lá em Porto Seguro. Vida boa da Analu e do Pedrão e sempre acompanhando a Bandeirantes. O Bianor tá aqui participando também, o Cláudio Rocha, o Avelar e o Luiz Felipe. Tá lá em Minas Gerais. Seguinte, o boa noite de hoje é batendo o queixo de tanto frio. Tá frio aí, Luiz? Aqui tá 17 graus de temperatura. Placar de 0-0, já vai falar o CH. A Ponte tentar armar um ataque agora com o Maguinho. Maguinho deixa a bola lateralmente para Léo. Léo Oliveira domina, vai para cima. Usa a perna direita, levanta a bola quicando até o Maguinho. Desceu no terreno bonito, acelerou. Vem para cima, Everton se desmarcou para receber a frente. Passou, ganhou do Lucas Sampaio. Chegou ali de fundo, bateu cruzado. A bola bate no jogador. Estava na marcação, Lucas Motta na sequência. Ajudando na grande área, Matheus Martins colocou para fora, arremesso lateral para a Ponte. Este é o toque do eletrônico, marcando 10 minutos e meio. Já vou pro giro. A Ponte insiste. Vem com o Léo, levantou mal. Não é a dele, não? Não é a dele, tava curtindo uma de lateral direito, faz o cruzamento. Ela foi direto para fora, tiro de meta para Felipe Garcia bater. Tempo passa, a bola rola. Bandeirantes marca. 11 minutos. Primeiro tempo, segundo tempo. 11 minutos do segundo tempo aqui no Moisés Lucarelli. O lendário estádio da Ponte Preta. 0 Macaca, 0 ABC, Edu. Série D de dado, hein? Atenção, Água Santa ganhou. Jogou em casa, Água Santa 2, Boa Vista do Rio 0 e a Lusa perdeu. Pouso Alegre de Minas Gerais 2, Portuguesa 0. O jogo foi lá em Pouso Alegre. Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado. Como começa o segundo tempo em CH? A circulação de bola da Ponte já está melhor. Pelo menos o time está melhor posicionado, tendo mais rapidez, não está previsível. O problema é que o ABC marca pra caramba. Então, se a Ponte não continuar sendo veloz, ágil e precisa nos toques de bola, e tem que ter paciência. Esse jogo tem que ter paciência, não pode perder a paciência. Quando você perde a paciência, é aí que você erra. Então a Ponte tem que ter calma, é assim mesmo. O ABC é diferente do primeiro tempo. Vem mais retraído e naturalmente, não é? Tá jogando aí de maneira reativa para pegar a Ponte no contra-ataque. Luiz Felipe mete essa bola para passar, o Maguinho bateu de primeira. Se esforça tudo, mas a bola vai para fora, tiro de meta para bater o ABC. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Alô, Wesley Inspetor. Obrigado, Wesley, pelo carinho, você pela preferência aqui na Band. Obrigado a todo mundo que está comigo, com o rádio ligado no FM.
nas lives do YouTube. Você que está em qualquer um dos aplicativos, no TuneIn, no Radiosnet e no aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que está na Band também, obrigado pelo carinho, tá com a Band, tá com a Rádio Bandeirantes. Vamos lá, atenção Elvis, vamos Ponte, ataca pela ponta esquerda, Jean Dias dominou, perna direita, devolveu para Gé, atenção, ele protegeu, sobrou, bateu pro gol, Jean Dias sem direção, quase quebra o vidro da ambulância, hein, Pedro Piscinato? O motorista da ambulância aqui levou um susto, a bola quase bateu nele aqui. Bom pivô de Gé para Jean Dias, mas finalizou mal, a bola passou longe do gol, segue 0-0 e o goleiro Felipe Garcia fazendo muita cera, hein? Alô, Carlos Lemos Matozinho. Um abraço pra você, Matozinho. Olha a caranga aí, hein, Matozinho. Tá aí na frente, hein, Matozinho. Olha bem minha caranga aí, hein, meu amigo. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Vamos botar a meta de 160 likes no segundo tempo. Vamos lá. 146, 147 agora, só faltam 13. Vamos de meta em meta, Ponte Preta na área. Vamos lá, macacada, vamos chegar a 160 likes no segundo tempo. 147 likes na live da Rádio Bandeirantes Campinas. Depois eu vou passar lá na live do portal Carlos Batista também no YouTube. Vamos botar uma meta pro pessoal que tá lá também. Obrigado pelo carinho, vocês são demais, demais, demais. Vem dominando no meio de campo, e todo sai da grande área para vir tocar essa bola, abrindo com o Jonathan, meteu pela direita para Lucas Mota, os caras são perigosos, vai passar o Ítalo no comando, corta a zaga da Ponte, rebote voltou para Luiz Felipe, ficou cercado contra 3, ele consegue sair bem, escapa bem da bola, boa, abriu para Léo Kovic, já mandou essa bola à frente, derrubado o próprio Luiz Felipe, o árbitro vai dar a falta ou não? Reclama o torcedor da Ponte que eu vi falta. Ele deu sequência, a Ponte ganha o arremesso lateral, que vai ser batida pelo Jean Dias. 14 minutos e 40, 0-0. A Ponte quer a vitória em casa para espantar essa sina. Na temporada não vem bem jogando no seu estádio. São 3 vitórias apenas em toda a temporada, 3 empates e 4 derrotas em 10 jogos disputados. Só tem 40% de aproveitamento em casa, a Ponte. Precisa vencer para fazer o torcedor mais feliz nesta noite de sábado frio aqui em Campinas. 16 graus, agora caiu mais um. A Seara está presente há mais de 65 anos nos mares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. LL marcou comigo 15,5, segundo tempo. 0 Ponte Preta, 0 ABC, Edu. Hoje, a abertura do Mundial de Clubes Estados Unidos, o Rogério Assis narra em rede nacional, 9 da noite, em Al Ahly do Egito e Inter Miami do Messi. Rádio Bandeirantes. Essa é a Bandeirantes, anunciando para amanhã, Guarani, Itabaiana com Carlos Batista, 7 da noite, direto do Brinco. Vamos, Ponte! Ataca pela direita Luiz Felipe, lá do lado de lá. Os caras apertam na marcação e vem para roubar. Já roubou lá pela ponta esquerda, engata uma quarta para descida, Matheus Martins se perdeu na linha de lado. Cede lateral de graça do campo defensivo, setor direito para a equipe da Ponte bater. Este é o futebol da Bandeirantes. Abraçando o professor Joeval Martins. Torcendo pela Ponte Preta, o Marcos Oliveira tá dizendo que o time tá horrível, hoje não tá legal, mas o segundo tempo tá menos pior do que o primeiro, já disse o nosso comentarista Carlos Henrique. A Ponte que tem o 6º melhor ataque com 9 gols e a 5ª melhor defesa com 7 gols sofridos. É um time bastante equilibrado, não se destaca de ponta, a não ser a sua classificação, é óbvio, a líder há 4 rodadas, mas é bem equilibrada. Hoje tá passando em branco por enquanto, mas também não tomou gols ainda a Macaquinha. E vem aí com Sérgio Rafael, ele empurra a bola para Léo Kovic, domina pelo setor esquerdo aqui do campo defensivo, usa a perna canhota, toca mal, dá bola de presente para Lucas Mota, já arredondou pelo meio, soltando a bola para Carlos Eduardo, volta com Lucas Mota, já passou para receber a frente o Jonathan chegou, Sérgio como uma besta, ele chega tocando por baixo, colocando essa bola para fora, cedendo arremesso manual na ponta direita para o ABC bater. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aí e conheça mais. aromadeservas.com.br.
Ponte tem opção no contragolpe. Luiz Felipe toca mal. Tava esperando na ponta esquerda. O Gé, ele tocou lá no meio. Aí o Gé olhou pra ele e falou: meu amigo, olha o meu tamanho. Será que ele não conseguiu ver o Gé? O Gé dá pra ver até da lua com esse tamanhão todo, hein, Pepe? Aqui atrás do gol dá pra ver o Gé, dá pra ver bem nitidamente, e reclamou muito ali do passe errado do Luiz Felipe. Roger. 155 likes. Eu dei a meta curtinha pra 160. Vocês não vão me deixar na mão. Deixa o joia aí pra mim. Deixa o joia aí, galera. Macacada reunida hoje na Band. Vai ser hoje a vitória da Ponte em casa. E tem falta, neguinha, pra bater na ponta direita, hein, Pedro Piscinato? Volante Wellington Reis com a camisa 14 deu um pega em Everton Brito ali. Juiz prontamente marcou a falta. Elvis na bola. Roger. Elvis vai para a cobrança. Jean Dias ao seu lado, pode pintar jogada ensaiada. Este é o futebol da Bandeirantes Série C. Estamos na 9ª rodada, a Ponte líder do campeonato. Ponte líder do campeonato, e se vencer, vai dormir mais uma rodada na liderança. Autoriza o árbitro baiano. É falta pela ponta direita. Sem barreira do goleiro Luiz Felipe. Aliás, Felipe Garcia. Vai Elvis pra bola, perna direita, levantou, subiu. Matheus Martins pra tirar. Vai brigar por ela, o Gé não pegou. Agora contra-golpe dos caras, o próprio Matheus Martins lá pelo setor esquerdo do campo. Ele faz um break, espera o atacante passar. Já está o Jonathan Carlos à sua frente. Ele prefere tocar, soltando a bola pra Carlos Eduardo na boca do gol. Se atrapalha com a bola, é a zaga da Ponte, chega pra atrapalhar. Aplausos do goleiro Diogo Silva. A Ponte desmancha o contra-golpe dos caras, hein, Pepe? Após bola perdida de Elvis, a ABC montou um contra-ataque ali, porém na hora de finalizar no último terço do campo, acabou perdendo a bola. A Ponte já recuperou a posse. Roger. Ponte já recupera a posse da bola. Esse é o Pedro Piscinato. Tá estreando nas reportagens de campo da Rádio Bandeirantes e tá indo bem demais. É mais uma fera de Carlos Batista aparecendo aqui na RB. Tradição, peso, FM 85,7, plataformas. Muito obrigado a todos vocês que dão esse carinho sempre do rádio ligado. A Ponte deu bobeira, agora desce para o contragolpe os caras. Vem pelo setor esquerdo do campo, Matheus, ele sempre muito atento. Rola essa bola dirada para o Bruno Leite. O cabeludo Bruno Leite pede calma ao seu time. Agora sim, arredonda a jogada, tocou para o Otávio. Otávio cede a bola pela direita para Lucas Mota. Vem para o campo de ataque, tentou tocar na frente para o Jonathan. Pé de ferro do jogador da Ponte, Léo Kovic, bota essa bola para fora. Pé de lateral o time da Ponte. O Alberto Valentim fica revoltado, mas o juiz tá dando lateral pros caras. E agora vai mexer o time do ABC, hein? Vai mexer o ABC, dose dupla. O 7 tá saindo. Esse Matheus joga bem, hein? Tá saindo pra entrada do camisa 11. Você tá ligado aí, Pepe? Opa, Edu. Opa, Roger. Duas alterações na equipe do ABC. Está indo o número 7, Matheus Martins, que já recebeu um cartão amarelo, dando lugar ao Alisson com a número 11. Então vamos lá, Matheus Martins com a 7, dando lugar para o Alisson, número 11. E a outra alteração vai sair o Jonathan Carlos, número 20. Não consegui visualizar quem entrou no lugar dele. Roger. Confirmo pra você. Daqui a pouco você confirma a informação. Aqui arremesso lateral batido, subiu o Sérgio Rafael, ele vem pra tirar, já coloca a Ponte pelo lado esquerdo pra descer para o contragolpe, puxado o Everton Brito, é falta nele, é falta pra Ponte bater no campo de defesa, mais pelo setor esquerdo. O tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca 21, segundo tempo. 0 pra Ponte, 0 pra ABC, Edu. Ainda a Série C continua, hein? Segundo tempo em Ituano 0, São Bernardo 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Everton tenta arrumar uma confusão pelo setor esquerdo. Chega a zaga dos caras. Bruno Bispo tira dali, afasta, completando agora Lucas Mota, refrigerando tudo pelo time de Natal. Essa bela capital do Nordeste brasileiro. E aí na sequência, Everton Brito de novo. Roger. Vai pro chão, pede uma falta, mas ele já tinha marcado uma bola parada a favor do ABC, porque tem jogador caído no meio. Pois não, Pepe? Então vamos lá, confirmando as duas alterações na equipe do ABC. Saiu o Matheus Martins com a 7 e deu lugar ao Alisson com a 11. E depois saiu Jonathan Carlos com a 20, dando lugar a Orlando Júnior, que tem a 18 estampada na camisa. Roger. Orlando Júnior, camisa 18, e o Alisson
Mexeu no ataque. O Evaristo Pisa. 18 e o 11. Já dá pra ver que o 18 vai cair pelo setor direito aqui. Tá um pouco rechoncho, aliás, o 11, o Alisson, tá um pouco rechonchudinho e 18 vai cair do lado de lá, que é o Orlando Júnior. Metade exatamente do segundo tempo, Carlos Henrique, o bate pesado e o jogo aqui no Moisés Lucarelli. E olha que o ABC tá jogando de preto, hein? Então você tem toda a razão na sua observação, tá rechonchudo mesmo, e disso eu entendo. É o seguinte, apesar da Ponte ter melhorado, a circulação de bola... Você percebe os dois volantes jogando próximos dos zagueiros e fazendo essa bola chegar até a frente, não precisando de ligação direta do Simon, dos zagueiros, melhorou. O problema é que o ABC tá marcando pra caramba, o Elvis não consegue jogar e os laterais também da Ponte muito bem marcados. A Ponte tem que continuar tomando conta e cuidado com esse contra-ataque do ABC. Melhorou, mas a Ponte, repito, já disse e vou repetir, não pode perder a paciência. Cartão amarelo. Mais um para a equipe do ABC, Pepe. Isso, o Wellington Reis, 14, segurou o Elvis ali pela intermediária. Juiz parou, assinalou a falta e deu cartão para o número 14 da equipe do ABC. Desktop, internet premiada, ultra velocidade, 100% fibra ótica. A partir de apenas R$ 79,99 ao mês. Assine fácil pelo site desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102. São 3 cartões no jogo, todos para a equipe do ABC, que vem agora para o campo de ataque. Público e renda aqui no Moisés Lucarelli, diga Pedro Piscinato. Público pagante 2.928, não pagantes 352, público total 3.208, para uma renda de R$ 50.820. Abaixo da média da Ponte. Geralmente a Ponte traz aqui 4.700 por jogo. Hoje, no total, 3.208. ABC, lado esquerdo, levanta Lucas Sampaio nas mãos do Diogo Silva. Para ele se aquecer um pouquinho mais, o goleiro da Ponte, que há tempos não pega na bola. E aí foi puxado o Léo Oliveira no meio. Muita reclamação com o árbitro baiano, pedindo mais um cartão, até porque o jogador que fez a falta possivelmente tinha cartão amarelo, hein, Pepe? O juiz assinalou a falta ali, jogadores da Ponte reclamaram muito, pediram esse cartão, porém o juiz mandou seguir, só cobrou a falta. E agora ele é devidamente homenageado pelo torcedor da Ponte, aqui nas arquibancadas do Majestoso. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próximo de você. E agilize o seu orçamento. O ABC não perdeu ainda fora de casa. Atenção, hein? São 4 jogos realizados com 1 vitória e 3 empates. 1-1 com o Bernô, 0-0 com o Botafogo da Paraíba e venceu 1-0 o Brusque. E no final, e por fim, aí empatou 1-1 com o Londrina. É isso, os caras não perderam como visitantes ainda. O time do ABC realmente faz uma campanha boa jogando fora do Frasqueirão nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 26, etapa final de jogo. Série C, 9ª rodada aqui, Moisés Lucarelli, 0.0 ABC do Pinheiro. 19h30, mais 2 começando na Série C de Cebola. Anápolis e Retrô, e lá na Paraíba, Botafogo e Caxias. Rádio Bandeirantes. Cartão amarelo. Faltando 3 likes para chegar a 160. Essa galera que tá comigo aí, quase 200 na plateia virtual. Deixa o like para mim. 203 ao vivo, só na live da Rádio Bandeirantes Campinas. Deixa o like, é o joinha. Deixa o joinha para mim. Cartão amarelo para quem, Pepe? Maguinho, camisa 2 da Ponte Preta, recebeu o cartão amarelo após falta em Orlando Júnior, camisa 18. Não estava pendurado, né? Simon, Léo Oliveira e Diogo Silva são os pendurados na Ponte, completando. Isso aí, e o ABC vem com mais 2 alterações. Bruno Leite sai, Bruno Leite 17 sai para a entrada de Joãozinho 23 e Gênison camisa 9 se prepara para a entrada no lugar de Ítalo 19. Então, Bruno Leite sai, Bruno Leite com a 17 sai para a entrada de Joãozinho 23 e Ítalo 19 sai para a entrada de Gênison número 9. Roger.
Gerson, um tanque, jogador forte de frente, jogou no Guarani, se a gente conhece. CH, os caras chegaram essa semana no Frasqueirão, já estão jogando aqui no estádio Moisés Lucarelli, hein, CH? É muita saúde, né? E com uma diferença de temperatura gigantesca, né? Nordeste, o frio dos caras é 15 graus. É frio lá em inverno quando chove. E realmente em Campinas a temperatura está muito baixa. É um centroavante com pouca mobilidade, né? É jogador de área, não para puxar contra-ataque. De qualquer maneira, o jogo está equilibrado. Um pouco melhor a Ponte. Mas eu sinto falta de inspiração hoje. Principalmente por parte do Elvis, muito bem marcado. E também a presença do Everton Brito, muito apagada até agora. A alteração na Ponte Preta. Vai sair o Everton Brito, que o CH disse há pouco que estava apagado, hein, Pepe? Isso. Everton Brito com a 29 dá lugar a Toró com a 17. E a outra alteração, Diego Tavares, 35, entra no lugar do Jean Dias, 7. Então Everton Brito, 29, sai para a entrada de Toró, 17. E Jean Dias com a 7 dá lugar a Diego Tavares com a 35. Devolvo a bola para você, meu caro CH. Alterou no ataque o Alberto Valentim. Ele coloca mais um atacante e mais um meia também, né? O Diego Tavares tem a possibilidade de fazer um pouco mais do que fez o Everton Brito, se aproximar do Elvis e também ser um jogador de criação para levar essa bola com qualidade na frente. Eu acho que vale também a entrada do Toró. Gostei das mexidas. Alô, Gelson Souza, pra cima, Macaca, ele escreve aqui na live do YouTube, diz o seguinte: Pepe, melhor repórter de campo. Você já tem um fã-clube, hein, Pepe? É o pai, né? É o papai. O pai passa o pano, né? Que legal. Ô, Gelson, você tem um filho de ouro. Tô feliz demais em trabalhar com ele nessa estreia. E ó, nota 10, estrear e já estrear com o microfone da Band na mão. Não é brincadeira, não. Valeu, Gelson. Obrigado a toda a família. 29-30. Sai jogando errado o time da Ponte com Sérgio Rafael. Cede arremesso lateral de graça para a equipe do ABC. 0-0. E no Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano. Seja em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp Site App. Abra sua conta. Felipe Garcia, o goleiro. Foi cercado pelo Gé, abriu a bola pela direita, soltando com o Otávio. Otávio já meteu um bicão na frente. Olha os caras aí. Nossa! Genison lançado, entrou na área, vai pintar o primeiro, rolou a bola do outro lado. Tem Orlando Júnior, dominou, abriu, ponta esquerda, lá vem o ABC, tomou o corpo à frente. Vai para essa marcação, um Maguinho, atrapalhou, a bola sobrou com o Lucas Sampaio, rolou pelo meio de campo. Atenção para Carlos Eduardo, ele fica com a bola dominada pelo setor esquerdo. Devolve a bola com o Lucas Sampaio, pressão do ABC nesse momento, vai para cima. Atenção, protege Diego Tavares e bota essa bola para fora. Escanteio, ABC, Pedro Piscinato. Diego Tavares se aventurando ali, ele que é o meia mais ofensivo, marcando, e escanteio para o ABC. Roger. É escanteio para a equipe de Natal, na marca de meia hora de futebol neste segundo tempo. 0-0 o jogo, já o giro, já eu vou acionar o incomparável Edu Pinheiro, que depois do jogo vai apresentar o apito final. É escanteio, Diogo Silva para o guarda-chuva aí, lá vem ela na sua grande área, partiu a bola levantada no primeiro pau, desvio! Passa perto e vai pra fora, subiu o capitão Bruno Bispo. O árbitro pegou um desvio, é novo escanteio, só que agora do outro lado permanece na pressão o time nordestino, hein, Pepe? Mais um escanteio para a equipe do ABC, como você bem disse, dessa vez do outro lado, e vem bola na área da Ponte Preta, Roger. Vem bola de novo, só que agora do outro lado, gol da linha férrea, vai para a cobrança o Carlos Eduardo, camisa 8, Diogo Silva, atento aí, goleirão, lá vem ela, bateu o Carlos Eduardo, levantou no segundo pau, subiu a zaga Ponte Preta na Simon para tirar, e o rebote é dos caras, voltou com o Lucas Sampaio, ajeita atrás o último homem, o Wellington Dias lá no campo defensivo, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 31, segundo tempo. Moisés Lucarelli. A casa da Ponte Preta, Macaca 0, ABC 0, Edu. Olha, na Série B de Bandeirantes, encerrado o CRB 2, Goiás 0. Olha, lá em Curitiba, no começo, gol do Remo, hein? Lá em Curitiba, gol do Adailton, Atlético Paranaense 0, Remo 1.
O Ciber falou que o Toró é o homem-gol. Tá botando fé o Ciber Sintra, dizendo que o Toró vai fazer o gol da Ponte. Será? Vamos acompanhar. Mas quem ataca é o Orlando Júnior. Traz o time do ABC Paulista. Fez a inversão do outro lado. O Alisson tá por lá. Chegou rasgando o zagueiro da Ponte. Metendo essa bola pra fora. Escanteio pro ABC. Maguinho, quem tocou por último, volta a pressão das bolas paradas aí, Pepe. Maguinho cortando ali o ataque do ABC e mais outro escanteio para a equipe do ABC. Vem mais bola perigosa na área da Ponte Preta. Roger. Chegamos a 160 likes, essa galera é boa demais, batemos a meta no segundo tempo. Vou passar daqui a pouco no portal Carlos Batista no YouTube. Você que está nos aplicativos TuneIn, Rádiosnet, venha para o YouTube da Bandeirantes, deixe sua mensagem, vamos dialogar, vamos prosear, vamos trocar ideia. Escanteio para os caras, atenção. Diogo Silva, abra o seu guarda-chuva aí, garoto. 16 graus a temperatura aqui em Campinas, é escanteio para os caras, mais um, já perdi a conta. Partiu, bola fechada e buscou o Olímpico. Bateu muito fechado, mas com muita força, ela já tinha saído, tiro de meta para bater o goleirão Diogo Silva. Serginho vem aí na Ponte, hein? Serginho com a 37 já se prepara ali para entrar. Ouve as instruções do treinador Alberto Valentim. Vamos ver quem vai sair. Rubens Vedite, um abraço para você, obrigado pelo carinho. Paulo Ribeiro, em Curitiba, torcendo pela Macaca. Obrigado pelo carinho. Rubens Vendite, obrigado você, palavras elogiosas. Alô, Gilberto Fonseca. Alô, Joyce Graef, obrigado também. Horácio, todo mundo aqui. Fernando Moraes, na live do portal Carlos Batista. Vem pela direita, tenta o levantamento. Atenção, tentou o Diego Tavares. A bola foi direto para fora, sai escanteio. Escanteio para Ponte, Pedro Piscinato. Lucas Sampaio estava na cobertura ali, travou o cruzamento, Diego Tavares. Escanteio para a Ponte, Elvis na bola. Roger. Elvis vai para a cobrança, quem sabe agora. Elvis é de lá para cá, gol da esquerda. Perna direita, parte, levanta, veneno nela, toque de cabeça, ela vai passar. Ninguém tira, ela vai entrar essa bola no bate-rebate, vai para fora, tiro de meta. Jogadores da Ponte pediram um escanteio, a pressão pra cima dele. Foi pertinho de você aí, Pepe. Jogadores da Ponte ficaram loucos pedindo ali o escanteio para a equipe. Jogadores do ABC reclamaram que houve uma falta ali, mas acredito que o juiz vai marcar tiro de meta. E Elvis reclamou muito com bandeirinha e já tá saindo para a entrada de Serginho. Elvis, capitão da equipe, com a 10, dá lugar a Serginho, 37. Vamos ver quem vai ficar com a braçadeira de capitão, vai ser o Simon. Novo capitão da Ponte no jogo, tentou passar a bola, rola, Bandeirantes marca. 35, etapa final de jogo. Moisés Lucarelli, 0 para Ponte, 0 para o ABC, Edu. Olha, na Série C, então, segue segundo tempo de Ituano 0, São Bernardo 1. 19h30 tem Anápolis e Retrô e tem Botafogo da Paraíba e Caxias. O Bugre joga amanhã às 19h no Brinco, Guarani e Itabaiana. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Carlos Henrique, o bate pesado, mexeu, Alberto tirou, Elvis, Serginho, vem aí, você pedia ele no primeiro tempo. Demorou muito para colocar o Serginho no jogo. Eu não sei se ele vai resolver o problema da Ponte. A tendência é que esse resultado termine 0-0. Espero estar errado, mas a Ponte deu um sprint no segundo tempo, no início até uns 20 minutos. Depois o jogo está muito parecido, a Ponte continua errando. Está melhor do que no primeiro tempo, mas por enquanto não o suficiente para merecer pelo menos um golzinho. A Macaca que desce para o campo de ataque, Luiz Felipe, ele abre pelo setor direito, Maguinho vem sair para receber atrás do Serginho, tem a opção, Maguinho não viu ele, agora sim enxergou, tocou para ele pelo setor direito do campo, vem na marcação dele o Joãozinho tentou pegar, mas não conseguiu, a Ponte desce, é aterrado o jogador da Macaca, árbitro à distância não marcou e é lateral para a equipe do ABC, só lateral para o ABC bater, não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro, você crede, você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Reta final do jogo aqui no Moisés Lucarelli.
A Ponte vai passando mais um jogo sem vencer em casa, vai somando um ponto, vai chegando a 17 pontos. O ponto é importante, mas vencer em casa pelo moral da equipe. Nessa primeira fase da Série C seria fundamental. Simon domina e desce para o campo de ataque, pelo menos tenta descer, toca essa bola aqui no setor intermediário, vem pro domínio Luiz Felipe, ele abre a bola para Léo Oliveira, seu companheiro de volância, descarrega para Sérgio Rafael, 37 minutos, Léo Kovic domina lá do esquerdo do campo, empurra a bola curta, soltando para Toró, primeira vez que fala o nome dele no jogo, dominou Toró, vai para cima lateralmente, soltando essa bola, abrindo pelo meio para Luiz Felipe mete essa bola no campo de ataque lá pelo setor direito para Diego Tavares, deu a Maguinho, lateralmente devolvendo para Luiz Felipe, volta com o Maguinho, troca passes a Ponte, que está hoje jogando uma faixa preta de luto. Todos os jogadores no braço esquerdo, uma abraçadeira de luto pelo falecimento do ex-presidente Lauro de Moraes Filho no dia de hoje. Nossas condolências a toda a família. E vem Macaca, pisou na área, Tavares, atenção, ajeitou de perna direita, tentou bater, carimbou, Alisson. Volta o rebote para ele, pode tocar atrás rapidinho. Luiz Felipe é para ele, tem condição de fazer o levantamento. Linda finta, puxou na perna canhota, levantou, Gé dominou, escorou pro solo, falta nele! A um palmo seria pênalti, é falta perigosa pra Ponte, Pedro Piscinato. O Gé, com toda a sua experiência, todo o seu corpo, usou bem o corpo, fez o pivô ali e o zagueiro Otávio chegou atropelando ali. Falta para Macaca na meia-lua, entrada da área. Roger. É falta e que pena, CH, que o Elvis saiu, hein? Essa daí pra ele seria um veneno total, hein, Carlos Henrique? Ah, com toda certeza. Ele nessa área aí, ali, ele conhece como ninguém. Vamos ver se a Ponte aproveita essa falta perigosa. Atenção, falta pra Ponte. Melhor chance da Ponte no segundo tempo. 39 minutos. O quinto sinal marca 18h45, hora esportiva do Brasil. Gol da esquerda, gol do placar eletrônico, gol dos Mastros. O goleiro tá preocupado, Felipe Garcia. Tá montando a sua barreira com 1, 2, 3, 6 homens. 6 homens, vai deitar um, vai colocar um deitado. A Ponte vai se preparando para a cobrança da falta. Léo Kovic, estreante de hoje, tá lá para bater. Tá se posicionando também o Serginho. E até o Gé tá por lá. Acho que vai o Gé, hein? Os três estão pra batida. Serginho, Léo, Kovic e Gé. Vamos ver quem vai. São 5 na barreira, 1 deitado, 6 no total. Chegou mais um, 7. 7 na barragem, tá preocupado Felipe Garcia. Tá protegendo mais o canto esquerdo, o canto direito, Deus cuida. Atenção, é falta pra Ponte Preta. Pode valer a liderança, Macaca. Atenção, Serginho, Léo ou Gé. Quem é que vai? Vai autorizar o árbitro baiano. Partiu, é Gé pra bola, perna direita, bateu. Que é isso, hein? Que aconteceu? Ô Pedro, passou um urubu aí, desviou a bola do Gé, hein? Esse foi o verdadeiro pombo sem asa, porém também sem direção alguma. Gé pegou muito mal na bola, isolou uma falta que era um lance perigoso para a Ponte Preta. Uai, com todo respeito, puta lance ridículo, cara. O lance mais bizarro que eu vi da Série C até agora. Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br e veja como falar com a loja mais próxima de você. Eu amo o Gé, mas o que ele fez aí agora, pelo amor de Deus, ó. Não faz nem no campo de várzea lá do Parque Gramado e Americana. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 41, segundo tempo. Moisés Lucarelli, tudo igual, Ponte 0, ABC também 0, Edu. Olha, a Série C tem jogo na segunda-feira também, 19h30 CSA e Floresta e 19h30 nos aflitos Náutico e Maringá. Alô, Osmar, um abraço, Osmar Dangar, tá sempre com a gente aqui. E o derby já começou no chat do YouTube da Bandeirantes. Invasão Bugrina, lá, Ponte Pretano, desconto daqui. E o meu celular tá pegando fogo. Alô, Carlos Alberto Pereira, um abraço pra você. Carlos Silva, toda essa galera, Fernando Sérgio. Reta final do jogo aqui na Bandeirantes. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aí, aromadeservas.com.br. Tá
Tavares domina, ponta direita, levantou na boca do gol, corta como pôde, o Otávio esticando, abrindo o compasso, ela caiu pelo meio, o Léo Oliveira não teve domínio, pra sorte da Ponte, ela caiu, reboteada para o Simon, o capitão da Ponte agora empurra a bola curta para Serginho, Serginho preferiu tocar atrás com Sérgio Rafael, abre com Lelkovic, tá acabando o jogo, torcedor da Ponte, tá acabando o jogo, Alvinegros de Campinas, 42, Lelkovic domina, volta de novo para Sérgio Rafael, torcedores, alguns não gostam e ameaçam uma vaga aqui no estádio da Ponte, a internet que conecta o time do seu coração também pode conectar a sua casa, Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102. Toró abre a bola pelo setor esquerdo, vamos Ponte, capricha Macaca, Luiz Felipe descarrega pelo meio para Léo Oliveira, minutos finais de jogo, ele deu só 2 minutos no primeiro tempo, no segundo não deve ser diferente, atenção Ponte, lançamento forte para Toró, desnecessário o levantamento agora do meio da rua, ficou tranquilo para o goleiro Felipe Garcia, e aí CH, minutos finais de jogo, daqui a pouco você fala, porque vem o Gordinho. Olha o Orlando, ele saiu bem na marcação, abre uma grande jogada pelo lado esquerdo, Alisson bateu, carimbou, zagueiro da Ponte. Os dois atacantes que entraram no segundo tempo fizeram uma grande jogada agora, hein, Pepe? Orlando Júnior pela direita cruzou para Alisson, que bateu bem, mas o Simon estava ali parado, a bola bateu nele e é lateral para a equipe do ABC, que não tem pressa alguma, Roger. Alô, Silvio Sumaré, um abraço para você, obrigado pelo carinho de sempre. 43, quase 44. Lateral para os caras baterem, atenção, Lucas Sampaio toma distância para fazer a cobrança, vai ser um latereio, hein? É a mistura de lateral com escanteio, parte, levanta lá na grande área, quem é que vai subir? Subiu para tirar o Léo Oliveira, rebote tem que ser da Ponte, Toró de cabeça, ajeita a frente, Serginho, encarou essa Jamanta que é o Wellington Reis, perde a bola e vem pela direita, dominando Orlando Júnior, vai para cima, soltou pelo meio de campo, atenção, Genison ficou com ela dominada, setor direito, levantou, bateu em cima do Lelkovic, vai para fora. Lateral e a pressão incrivelmente do ABC na reta final. Impressionantemente o ABC que impressiona na reta final. 44,5. Cobra o arremesso lateral. Lucas Mota coloca na grande área. Tirou a zaga da Ponte. Voltou o rebote. O tiro. Alisson pra fora. A sorte que pegou mal, hein, Pedro Piscinato? Pareceu agora a falta que o Gé bateu. Lance frontal para o gol. O atacante do ABC conseguiu isolar a bola, Roger. E aí, CH, reta final do jogo, CH, que expectativa, hein, CH? Vai terminar 0-0, né? Eu espero estar errado, quero que a Ponte vença o jogo, mas não está merecendo. O ABC, agora a Ponte, não sei se cansou, mas diminuiu o ritmo, perdeu a paciência, e nesses minutos finais o ABC volta a jogar melhor que a Ponte. 5. Vamos até 50, portanto. O ABC é o time que mais empatou na competição 6 vezes. Esse está sendo o 7º empate. Resta saber onde é que vai o ABC com tanto empate, né, meu amigo? E a Ponte segue a sina de não ter vencido em casa ainda no campeonato. Aliás, de não ter conquistado vitórias nos últimos jogos em casa. Que coisa, não? Fora de casa se ouve tão bem e dentro de casa... É uma sina realmente essa Série C para a Ponte, que mesmo assim é líder do campeonato, que faz um belo campeonato da Série C do Campeonato Brasileiro. A Sanasa tá toda digital para resolver tudo de onde estiver. Novo site, novo aplicativo e muito mais fácil de achar o que a gente quer. O atendimento é show pelo WhatsApp. Anota aí, 0800 77 21 195. A Sanasa agora manda SMS sempre que tiver manutenção no seu bairro. A Sanasa e o futuro. 46, torcedor da Ponte. 46, ele marcou até 50, tem tempo, Ponte, vamos Ponte. Simon engatou uma quarta, vai pra cima, tocou a bola, tocou mal. Agora tem que voltar para recuperar, mas ele não consegue. Lucas Sampaio escapuliu, tocou para Gênesis. Essa bola viu passando no comando pelo setor direito do campo, Orlando Júnior. Atenção, dominou, ele é ligeiro, vai para cima. Tentar passar a marcação do Sérgio Rafael, passou no primeiro, do segundo, ele fica na marcação do Luiz Felipe, que faz a falta. Foi só assim, fazendo alavanca para derrubar o 18 dos caras. É falta frontal, a meta do goleiro Diogo Silva, Pepe. Bom contra-ataque da equipe do ABC. Genison lançou. Genison teve a bola na intermediária. Lançou Orlando Júnior, que cavou a falta ali. Lance perigoso para o ABC. Muito tempo o ABC não vence a Ponte em Campinas. Há 17 anos, aliás, a única vitória do ABC aqui no Majestoso
foi pela Série B de 2008, quando o time potiguar venceu por 2-1, há 17 anos. Hoje vai se completando mais um jogo e, portanto, teremos, ao que tudo indica, mais um ano. 18 anos sem o ABC vencer aqui em Campinas, neste retrospecto que é todo da Ponte. 5 vitórias da Macaca, 3 ABC, 3 empates em 11 jogos no total. Falta pros caras, atenção, apreensão, eu sinto a apreensão das arquibancadas. São 5 na barreira do goleiro Diogo Silva, que tá mais pro seu canto direito. O canto esquerdo, Deus cuida. Atenção, a bomba bate mal. O Alisson desperdiça pra sorte da Ponte, Pepe. O Alisson tentou o arremate de perna direita, porém bateu mal, sem direção, e apenas tiro de meta para Diogo Silva. Torcedores já vão indo embora do Moisés Lucarelli. Começa a deixar o Moisés Lucarelli, os torcedores, a Ponte vai empatando com o ABC. O time que não perdeu ainda fora de casa no campeonato da Série C vai encarando a Ponte e vai levando um ponto para Natal. Não é fácil jogar com o ABC quando é mandante. Eu já trouxe aqui, não perdeu fora de casa ainda. Eles sabem jogar fora de casa. E o Evaristo armou um esquema hoje de muita marcação. O CH foi insistindo nisso. A Ponte vai tentando, mas não consegue. Eles armam um ferrolho aqui em Campinas. Teria que ser realmente num desequilíbrio, jogadores que desequilibram, como tentou o Gé no primeiro tempo, e o Elvis não conseguiu porque estava realmente muito marcado. Falta de ataque da Ponte Preta, Toró faz a falta, é bola para os caras. 48-51, já tem um apito final com Edu Pinheiro. Em nome de Seara, Rocha Autopeças, Sicredi, Aroma das Ervas e Desktop, os principais patrocinadores do Rádio Esportivo Brasileiro. Eles estão anunciando já Edu Pinheiro, inigualável, no principal pós-jogo do Rádio de Campinas e do Brasil. O apito final vem aí. Daqui a pouco, com todos os quadros que você gosta de ouvir. A Ponte domina no meio de campo. Domina com 27, que o Luiz Felipe entrou no segundo tempo. Meteu essa bola pela direita para Gé. Gé sai do meio, vai pra ponta. Domina o camisa 9, faz a proteção. É dos seus pés que sempre sai alguma coisa. Faz o lançamento, a inversão para Toró. Pelo setor esquerdo, e Gé já correu pra área. Toró estica demais essa bola e perde. O torcedor não perdoa, fica na bronca. Rebote volta pra Neguinha. 49-40, talvez o último lance. Dominou Gé. Botou do outro lado. A zaga tira mal, vai voltar o rebote, Toró bateu. E bate mal. Que é isso, hein? A gente tenta se empolgar com o Toró. E ele faz o quê, hein, Pedro Piscinato? Ele pegou muito mal na bola, pegou ali meio de joelho, meio de coxa. Bola fraca, passou muito longe do gol. O torcedor perde a paciência com o Toró. Muitas vaias e xingamentos. Alô, Patrícia, alô, Cadão, são do Parque Industrial. Disseram aqui antes do jogo, passaram na cabine da Bandeirantes para mandar um abraço pro Batista, dizendo que ia ser 3-0 pra Ponte. Mas o jogo vai terminar assim, ó. Apita Emerson Souza Silva da Bahia. Mostra o meio de campo e bota um ponto final do jogo. 0 pra Ponte, 0 pra ABC. Um misto de vaias, com uma parte ainda apoiando a Ponte. A verdade, gente, é que a Ponte é líder do campeonato, né? Goste ou não, futebol tá legal ou não, mas ela é líder do campeonato, soma mais um ponto, vai a 17 pontos. O que tá pegando é esse desempenho muito ruim aqui dentro de casa. Jogadores agora se cumprimentam dentro do terreno, ninguém ainda sai ou sai? Se tiver condições aí, Pepe, vamos nessa. Estamos aguardando aqui, o Luiz Felipe passou sem falar com ninguém, já foi direto pro vestiário, vamos aguardar. Muito bem, jogadores vão devagarzinho saindo, assim como os torcedores também. Público total de 3.208 torcedores para uma renda de 50.820 reais aqui no estádio Moisés Lucarelli. Então vamos abrir o apito final. Vem aí o maior pós-jogo do rádio do Brasil. Vem aí o incomparável. Vem aí Edu Pinheiro. Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiaria e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, 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 futebol.
pós-jogo completo, com tudo que você quer. É o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Edu Pinheiro. Público 3.208, 3.208, renda 50.800, ponte 0, ABC também 0. Oi, Pedro Piscinato PP, alguém para falar? Elvis falando ao vivo, na Bandeirantes. Vamos lá. Do ataque da Macaca. Não, foi chance criada, infelizmente não conseguiu finalizar da maneira melhor. Agora é trabalhar, como eu falei, se tivesse ganho tinha que treinar, agora empatou, tem que treinar muito mais. E o esquema com 3 atacantes, Elvis, o que você achou? Não, se tivesse ganhado tinha funcionado, né? Mas é trabalhar, o time tentou, se movimentou, não tem, pelo contrário, aqui tá todo mundo trabalhando, tentando melhorar. Como eu falei, se tivesse ganho tinha que treinar muito para melhorar. Empatando vamos ter que treinar bastante para voltar a vencer em casa e ganhar fora do Maringá agora. Perfeito. Elvis falando aqui a saída ao gramado e disse que o Elvis falou que quem diz que a Ponte não ganha é a imprensa. Não entendi muito bem, mas vamos acompanhar. Muito bem, mais alguém, Pepe? Tá não, o Elvis era o último jogador, Edu. É o último, né? Tá bom. Você lembra aquele jogo Ponte Tombense lá em Tombos? No final de novembro de 2003, o goleiro era esse Felipe Garcia aí. Esse goleiro do ABC, Felipe Garcia. O Elvis cobrou uma falta lateral. E aí o Felipe Garcia pegou um frangaço lá, a Ponte ganhou de 1-0. Depois na sequência a Ponte empatou com o Juventude lá em Caxias 0-0. E venceu aqui 3-0 o CRB, escapou do rebaixamento. Felipe Garcia foi culpado no gol lá. Mas enfim, hoje não deu pra Ponte marcar. Você vê no craque do jogo, hein, Pepe? Tá bom, Edu, já estou de volta no quadro craque do jogo. E vem na coletiva também. Bom trabalho, Pepe. Obrigado, Edu. Vamos lá, o CH comentando esse Ponte ABC 0-0, 3.200 de público, primeiro tempo, olha só, deu ABC, perdeu no mínimo 3 chances com o tal de Ítalo. E teve também escanteio, escanteio. O cara perdeu 2 gols de cabeça, escanteio livre. Teve um que estava ali 9 minutos, foi incrível o gol que perdeu, a pequena área. O Gé chutou uma trave, é bem verdade, foi a 29 minutos, mas a Ponte teve passado pelo sufoco e ficou nisso. Segundo tempo, o CH vai comentar, parece que a Ponte melhorou e a falta que o Gé cobrou a 38 minutos, gol de entrada, uma falta mais frontal, na risca. O Elvis já tinha saído, aí o Gé cobrou, mas isolou, a maneira como ele isolou foi atrás da ambulância, lá na arquibancada, a bola do Gé. E o Simon teve um lance curioso, o zagueiro da Ponte, a bola bateu nele, sorte, hein? 43 mil, uma cabeçada aí, aliás, foi um chute, né? Bateu no Simon, no peito do Simon. O Toró também isolou, hein? Toró a 49, bola pingando, entrada da área, isolou, a galera foi à loucura. Oi, CH, queremos ouvi-lo. Ponte 0, ABC também 0. Bom, os jogadores da Ponte têm que levantar as mãos aos céus e agradecer o empate. A Ponte jogou para perder. A Ponte jogou para merecer ser derrotada. Foi um futebol muito abaixo do que a gente esperava. O técnico veio com algumas alterações. Simon de começo, trouxe o Leukovic na lateral esquerda, promoveu a entrada do Everton Brito desde o começo da partida. Não funcionou, não é? E olha que teve bastante tempo para treinar o técnico Valentim. No segundo tempo, eu estou resumindo realmente porque não tem muito o que acrescentar. A única coisa que eu tenho certeza daquilo que assisti é que o ABC merece ou merecia a vitória.
teve pelo menos 4 oportunidades e a Ponte teve uma bola na trave, mais nada, tá jogando em casa. Então o ABC marcou muito melhor a Ponte, o ABC não deixou os laterais da Ponte jogar, o ABC não permitiu que o Elvis pegasse na bola e o Everton Brito também. Quando tentou mexer, e ele poderia ter mexido no primeiro tempo, porque a saída de bola dos 2 homens de meio campo dele, não é? Emerson Santos e Lucas Cândido, estava horrorosa. Então ele mexeu no intervalo, voltou melhor, mas os problemas da Ponte foram muitos, né? Pela marcação do time do ABC, que foi muito competente, a gente tem que ressaltar isso, não é? Mas a Ponte ainda lenta, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que o primeiro tempo determinou o resultado da partida. Porque se a Ponte pelo menos equilibra com energia, com os jogadores com o tanque cheio, se você faz um bom primeiro tempo, você fica mais próximo do gol. No segundo tempo fica tudo mais difícil, porque o ABC, que estava até marcando saída de bola no primeiro tempo, trouxe as linhas para trás, né, marcando ainda melhor, e a Ponte sem espaço, sem inspiração. Várias vezes eu vi do lado dos volantes o Elvis tentar voltar para receber, para participar do jogo, ele não participou da partida, né? O meia Renato do ABC inutilizou o trabalho do Elvis no jogo. Então, sem inspiração, sem velocidade, sem a bola, é um time muito previsível. Várias vezes, mesmo no segundo tempo, quando entrou o Léo e também entrou o Luiz Felipe, você percebia que existia uma distância, um distanciamento, um divórcio dos jogadores com a bola e aqueles que têm que se deslocar para receber. Isso é sintomático, né? Ou você tem uma série de jogadores que não entendem aquilo que você fala, ou você não está treinando direito o time. E eu não estou falando de um jogo isolado, eu estou falando das 3 últimas partidas que a Ponte jogou em casa. E as 3 partidas ela jogou mal. Hoje só não perdeu pela grossura do Ítalo, pela falta de precisão dos atacantes do ABC. Porque pelo volume de jogo, e isso não é bola na rede, evidentemente, pelo volume de jogo, pela chance, o ABC tinha que ganhar o jogo. A Ponte não criou absolutamente nada. Um time burocrático, um time lento. Então, não sei, Edu, o que tem que fazer para o futuro, eu digo com toda segurança. Se a diretoria tem firmeza que o trabalho do técnico está sendo bom, não é? O trabalho está sendo feito a contento, tem que contratar. Porque com esses jogadores a gente já percebeu o final dessa história. Ah, o time joga bem fora de casa, é líder. Tá bom, é verdade isso, é verdade. Eu não acho que o trabalho é muito ruim. Não, não é isso. Mas tem certas coisas que são óbvias. Pelo estilo de jogo do ABC no primeiro tempo, com 30 minutos ele poderia ter feito o que fez no intervalo. Mas tem o treinador, aquele protocolo, não podemos mexer no primeiro tempo, porque senão o grupo, né? Como é que o grupo vai observar? Ora bolas, você tem que resolver o problema da partida. Tem dias que você está bem, tem dias que você não está bem. Então ele demora para mexer, demora demais. O que o Serginho foi fazer com 39 minutos do segundo tempo? Aí você vê como é que foi a infelicidade do momento da mexida. Tinha acabado de sair uma falta, o Elvis não estava em campo. Daí o Gé chutou a bola na ambulância. Uma vergonha. Ninguém se salvou, Edu. O time correu, tudo bem, se esforça, mas qualidade de futebol, organização e uma parte tática executável não aconteceu. O ABC merecia vencer a partida. Para sorte da Ponte, o ABC não fez o gol, pelo menos um golzinho para vencer a partida, Edu. Olha, Ituano empatou no finalzinho, hein? Aos 47, Ituano 1, São Bernardo também 1. Ponte ABC aqui 0-0. Ó, a Ponte pode perder a liderança, tá? Tem 17 pontos. O Caxias com 15 e o Brusque com 14 podem ultrapassar. O Caxias joga daqui a pouco, 19h30 contra o Botafogo na Paraíba. Se vencer, ultrapassa. E o Brusque amanhã em casa contra Tombense, 16h30, se o Brusque vencer também ultrapassa a Ponte, mas enfim, é turno único, 8 se classificam, lembrando que o Guarani joga amanhã, 19 horas no Brinco, quem narra é o amigo Batista, Guarani e Itabaiana.
Olha o seguinte, na Série D de dado, Água Santa 2, Boa Vista do Rio 0 e Pouso Alegre 2, Portuguesa 0. A Lusa perdeu, o Água Santa acabou vencendo. Na Série B, a Série B é o seguinte, o líder Goiás perdeu para o CRB. CRB 2, Goiás 0. CRB é quarto colocado, mas o Goiás continua na liderança. Deixa eu ver quanto é que tá o Remo aqui. O Remo fez 1-0 dentro de Curitiba. Atlético Paranaense 0, Remo 1. Estamos aí a 39 do primeiro tempo, 20h30 tem Atlético e Operário. Hoje começa o Mundial de Clubes, seu Edu. Rogério Assis, narrando em rede nacional, 21 horas, Al Ahly do Egito e a Inter Miami do Messi. Muito bem, vamos ao craque do jogo, hein, macaquinha safada, hein? Aqui no Moisés, uma graça, o time fica emperrado. Ponte 0, ABC também 0, com 3.200 de público. O craque. O craque do jogo. Vamos começar aqui com o Roger Williams e com o Pedro Pecerato PP. Hoje nosso repórter e o CH encerrando aqui. Olha o craque do jogo, hein? Pode ser do ABC também, ok? Oi, Roger Williams, que narrou brilhantemente aqui. Ponte ABC 0-0. Diga lá, Roger. Oi. Oi, Edu, de volta aqui na Bandeirantes, aqui da cabine da Bandeirantes, no estádio Moisés Lucarelli, para votar no craque do jogo. Eu vou dar um voto de confiança para um estreante, Léo Kovic. Para mim, o cara não decepcionou, tentou no ataque, ajudou bem na defesa, se movimentou, legal o cara, hein? Fisicamente aguentou o jogo inteiro. Para mim, como voto de confiança, até porque não tivemos nenhum grande destaque, né, da partida que pudesse, assim, dizer, nossa, esse cara foi o craque demais. Vou pegar para quem teve na média entre os dois tempos. Léo Kovic, para mim, o estreante, o craque do jogo. Edu, um abraço, até a próxima. Até a próxima, grande retorno americana, Roger Williams, hein? 0-0 na rua aqui, Ponte ABC. Oi, PP, Pedro Piscinato, nosso repórter hoje, o craque. Oi, Edu, chegando agora de volta no apito final, meu voto vai para Léo Kovic. Léo Kovic fez sua estreia hoje pela Ponte, vindo da Inter de Limeira, não comprometeu, fez um jogo seguro, na minha opinião, e meu voto de craque vai para Léo Kovic, que faz aniversário amanhã, Edu. Grande abraço a você, boa noite e até a próxima, Edu. Parabéns pelo trabalho, grande PP, sou seu fã, hein, PP, espetacular. CH, o craque. Renato, número 8 da equipe do ABC. Ele não deixou o Elvis respirar, mas foram bons os votos dos meus companheiros. Eu acho que o Léo não comprometeu. Estreia, garoto, tá chegando agora. Ele realmente foi um daqueles que se salvou. Não fez um grande jogo, mas fez uma partida regular. Mas o melhor do jogo, Renato, número 8 do ABC. Olha, um grande abraço ao André Luiz, o repórter feliz. Então, o craque foi o Léo Kovic, né? Léo Kovic, estreante, lateral esquerdo, voto do Roger e do PP também, tá? Boa observação do CH, o Renatão aí pegou firme no... Você vê que o Lopes estava bravo, né? Com razão. E é o seguinte, mais bravo mesmo tá a torcida da Ponte, né? Que coisa impressionante, hein? André Luiz pegou um pênalti de jura. André Luiz foi goleiro do Externato São João, 1986, pegou um pênalti de jura. Conversamos isso essa semana. Um abraço para você, André Luiz, que tem sobrinhos de Moacir Gomes, que foi o nosso comentarista já falecido, o grande Moacir. Eu trabalhei com o Moacir Gomes aqui também. Você chegou a pegar Moacir Gomes ou CH não, né? Foi depois, né? Não, peguei. Pegou? Sim. Peguei. Eu não sei que ano que ele faleceu, infelizmente, nós os companheiros, a gente perdeu o Moacir Gomes, um sujeito muito gente boa, tinha convívio legal com todo mundo, bom comentarista, mas eu peguei sim, Edu, no tempo que eu participava só de vez em quando, bem no comecinho, Edu, 2017, 2007, 2008, foi... Bom. Isso aí, 2007, 2008. Ele faleceu lá para 2010, por aí. Me lembro do Moacir Gomes, 2009, 2010. Me lembro. Deve ter nessa época, deve ter saído, né? Infelizmente faleceu. Não, é que os dois sobrinhos do Moacir Gomes estavam no time do Externato São João aqui. O Peter, né? E o James também estavam. Um abraço para o André Luiz. Olha, quero mandar um abraço carinhoso aqui também para Ana e para sua mamãe, a Sueli.
A Ana, encontrei no supermercado, ali no Santa Cruz, ali no bairro Cambuí. Lá tem o supermercado, tá passando no caixa. O senhor quer ser o Edu? Uma mocinha com muito carinho. Falei, nossa, mas você gosta de futebol, você ouve as nossas palhaçadas? Eu ouço, senhor Edu. Muito obrigado, sensacional. Então, um beijo no coração carinhoso da Ana e a mamãe Sueli. Elas são da Padre Anchieta. Nosso muito obrigado mesmo, sempre, pelo carinho. Muito agradecido. Abimael Costa, muito bravo aqui também com a Ponte. Tem aqui todo uma redação que ele fez. Mas quem que não tá bravo, né? Que esperança que a Ponte deixa. Meu Deus do céu, time previsível. Um time que demora, se faz alguma coisa para entrar no jogo. Alguns fundamentos, passes, saída de bola. Quantos escanteios cobrou o ABC? O CH, até bem pouco tempo, ele controlava esses números. Ele tem um site, era um treco-treco, que ele vê lá, passes, posse de bola. Eu só não trouxe esses números porque a terceira divisão, o SofaScore não acompanha. Então eu não tenho dado estatístico. Isso só vem na minha mão na segunda-feira, quando tem uns malucos lá do Nordeste, que eu sou amigo, não é? Que militam no rádio e também na internet, me mandam. Mas ao vivo, na hora, não tem jeito. Terceira divisão não tem jeito de trazer número, mas com certeza o número de escanteios do ABC foi bem maior do que o número de escanteios da Ponte. A Ponte não jogava há 12 dias. 12 dias. Agora a Ponte só volta a jogar dia 28. Daqui 14 dias a Ponte vai jogar. Lá em Maringá, dia 28. Porque a Série C, semana que vem também não tem jogo. Vai ter 2 janelas aí, né? Teve semana passada, não teve rodada, agora tem. Semana que vem não tem, dia 28, um sábado, lá em Maringá. A Ponte só volta a jogar aqui no dia 5 de julho, Ponte Tombense. Deixa eu ver uma coisa aqui, jogos que restam para a Ponte, vamos lá. Em casa, Tombense, Floresta, tem o Derby, Itabaiana e Londrina. Tombense, Floresta, o Derby, Itabaiana e Londrina. É começo de agosto, o Derby não tem data ainda, porque a tabela ela foi desmembrada até a 11ª, até dia 6 de julho tem data, depois os demais jogos não tem. Fora, a Ponte tem Maringá, que é o próximo adversário, São Bernardo, Caxias, que está lá em cima também, Botafogo lá na Paraíba e CSA. E um detalhe, nessa janela aí, nesses intervalos, os times também se reforçaram, hein, gente? Você viu o ABC como é que veio. Time certinho aí do Pisa, hein? Certinho do Pisa, chegou, começou o jogo, foi pra cima. Tem alguns jogadores interessantes. Você vê, aí você pega, você compara, os caras têm conjunto, tem velocidade, tudo bem, joga no contra-ataque. Mas, pô, a Ponte jogando em casa tem que fazer alguma coisa. Time completamente previsível, né? O que será que tá acontecendo? O Alberto Valentim vai falar daqui a pouco? Tá na coletiva? Não, né? Ainda não. Não está na coletiva. E então, daqui a pouco vai falar o Alberto Valentim, tem a ficha em nome de Brasitônia, defesa e o gabarito com o CH. Vamos seguindo. 19 e 16. Lembrando que a Série B terminou, né? CRB 2, Goiás 0, já falei. E estamos nos acréscimos do primeiro tempo, lá em Curitiba, Atlético 0, Remo 1. E lembrando que o Rogério Assis vai narrar às 21 horas em rede nacional. Vai começar, hein? Vai começar a coletiva. Você tá falando? Alô, Valentim, diga lá, meu filho. Atenção, sala de imprensa. Tá ligado. Uma maneira que não agradou, né? E não conseguiu evoluir para agredir o adversário. Queria que você fizesse uma análise, né? De o porquê a Ponte vem tendo desempenhos não satisfatórios dentro do Moisés Lucarelli. Boa noite. Quando se trata de terceiro jogo que a gente não ganha em casa, e, na minha opinião, não é desculpa. Os outros 2 nós não terminamos o jogo com 11. E, na minha opinião, nós estávamos melhores no 11 contra 11. Tá? Então, descaracteriza sim. A gente perde jogadores importantes. A gente, primeiro que a gente já estava atrás do placar, depois outro que a gente não conseguiu vencer com 1 a menos. Esse jogo a gente não começou bem a partida, fiz algumas alterações até pelo fato
fato das ausências que nós tínhamos por suspensões, e o time infelizmente não fez a semana que foi feita, não conseguiu transferir para o jogo a semana que foi feita. Nervoso, achei o time muito nervoso, pelo fato do ABC ter começado melhor o início do primeiro tempo, fez com que o nosso time tivesse um pouco mais nervoso. Nós temos que tirar essa preocupação, eu digo jogadores, pelo jogo em casa. Aqui a gente já sabe que os times vêm aqui com uma organização defensiva muito forte, procurando não fazer com que nós tenhamos o nosso jogo, mas mais tranquilidade para jogar. Depois das análises ali eu vou fazer com calma. Eu achei que a gente tinha pressa às vezes, pressa para ganhar campo, com bolas longas, com bolas do chão mais distante do companheiro, coisa que a gente não trabalha assim. Procurar ajustar essas 2 semanas que nós teremos, esses dias que nós teremos, para pensar já no Maringá, que vai ser um jogo difícil lá. Roberto, boa noite. É o Edu Coral para Pan News Campinas. Eu quero abordar o assunto da lateral esquerda, né? Léo Kovic estreou hoje, reforço contratado aí por conta da infeliz lesão do Danilo Barcelos. Se possível, por gentileza, eu gostaria que você falasse, né, do impacto da ausência do Barcelos para a sequência da temporada e também uma análise da estreia do Léo Kovic. Vamos lá. Danilo, a gente perde muito, né, porque é um jogador que era um dos líderes em campo, e líder de vestiário, líder de dia a dia também, um jogador que nos dava quantidade, qualidade, fazia 2 posições, né, até 3, né, fazíamos uma linha de 3 com ele, uma linha de 4, ele chegou até a jogar de médio volante ali pelo lado esquerdo, no corredor central, deu uma perda significativa para nós. Em relação ao Léo Kovic, nós conseguimos contratar bem, né, bem por 2 motivos, um bom jogador e com rapidez, porque nós, além da ausência do Arthur, nós tivemos uma semana com problemas com o João também, Gabriel, com uma semana inteira sem treinamentos por problemas de saúde, e nós conseguimos fazer com que ele já, com jogos, com minutos nas pernas, com ritmo de jogo, nos ajudasse nessa ausência do Arthur e do próprio Danilo. Gostei da estreia dele, é um jogador que eu falei até antes do jogo, na pré-eleção e durante os treinamentos, ele assimilou dentro daquilo que ele podia as sessões de treinos nossas, nas nossas ideias defensivas e ofensivas. Gostei, foi positiva, e ele vai nos ajudar muito, porque é um jogador que tem as características que a gente precisa para a sequência. Fernando César, Rádio Central, né? 40 minutos do segundo tempo, aquela falta na meia-lua da grande área, o Gé pega e bate daquele jeito que bateu, de forma muito ruim. O Gé treina faltas, teve o seu consentimento para ele bater, ou ali seria um jogador com mais qualidade, com uma técnica maior, para poder tentar colocar aquela bola e seria o gol da vitória? Vamos lá. Foi uma falta muito perto da área, né? Ali nós tínhamos outras opções até de bater, do próprio Gé, o Serginho e o próprio Léo, que treinou também, ele tem essa batida forte, né? Ali é uma finalização de bola parada, né? O Gé não é uma falta por cima, não é uma coisa que procurou fazer passasse por cima da barreira, alguma outra coisa. Ele tentou acertar o canto do goleiro, acredito eu, não conversei com ele pós, e pegou a mão na bola, a bola acabou indo muito longe da baliza. Temos que treinar mais, até as faltas. Nós tivemos essa semana até o Elvis treinando, o Jean também treinou, o Léo Kovic, né, que treinou também um pouco mais distante para essa batida forte, mas é treinar. A falta é um ponto que a gente precisa treinar também para essas oportunidades fazer com que elas saiam, determinem o gol também. Professor Juninho Miranda, da Mosaico Esportivo. O Elvis hoje, que é um dos camisas 10 de maior qualidade técnica, maior refino de toda a Série C, ele com certeza teve uma partida muito longe do real potencial que ele tem. Foi um desempenho muito abaixo. Você acha que isso refletiu na falta de criação da Ponte Preta como um todo, o mau desempenho do Elvis, ele que é o grande cérebro da equipe? O desempenho dele refletiu na má atuação da Ponte?
O Elvis abaixo, né, como outros jogadores também daquilo que a gente podia fazer. A bola, talvez com um pouco mais de movimentação, que ele conseguisse receber essa bola. A gente não estava conseguindo fazer com que essa bola chegasse nele mais limpa. Às vezes que chegou e ele não conseguiu ser brilhante como a gente espera dele. Mas analisar depois com calma, a gente tem que não ter pressa às vezes para fazer a jogada. Eu vou bater nessa tecla porque depois o vídeo, quando a gente mostra para os atletas, ele fica mais claro nisso. Quando o time não está brilhante e ela não chega nesse principal jogador técnico nosso, a criação não fica da forma que nós queríamos. Boa noite, Alberto. Pedro Piscinato, da Rádio Bandeirantes Campinas. Queria perguntar para você por que a Ponte não conseguiu ter a saída de bola no primeiro tempo? Teve muita dificuldade com isso. A Ponte, nos momentos que teve, nos lances de perigo, sempre foram iniciados por chutão. Porque mesmo com todo esse tempo de trabalho que teve, essa última semana sem rodada, a Ponte não conseguiu efetuar esse jogo? Eu falei para vocês, a gente com um pouco de pressa às vezes, querendo acelerar o jogo, talvez rodássemos mais. A semana foi muito diferente daquilo que a gente esperava do time hoje em relação à construção de jogo, às saídas de bola, tanto do tiro de meta e segunda fase. A gente não conseguiu transferir daquilo que foi nosso treino. Corrigir, procurar depois com calma ver aquilo que é onde a gente pode melhorar nessa construção, nessa qualidade de jogo, para que no próximo jogo, não só em casa, mas fora, que ele seja melhor do que foi hoje. Alberto, boa noite. Eu queria que você falasse agora um pouco do futuro, em dois aspectos. A Ponte vai ter mais 2 semanas de trabalho, né, porque o próximo jogo contra o Maringá é só no dia 28. Queria que você falasse um pouco desse tempo que você vai ter a mais para trabalhar, se isso atrapalha ou se isso ajuda, e já sobre o adversário, o Maringá, que a gente sabe que tem um jeito muito específico de jogar. Todos os adversários que vão jogar contra o Maringá falam sobre isso. Bom, a semana de treino cheia, eu já até falei isso na última coletiva, quando antecedeu também essa folga no final de semana seguinte. Ela é boa, porque você ganha sessões de treinos, né? Fica com uma semana até enorme, não é só umas semanas, né? Porque você acaba tendo dias muito para trabalhar. Ela tem um lado positivo, porque a gente consegue recuperar os jogadores. O Emerson hoje estava teve problema de gripe antes do jogo, virou uma certa dúvida ali no começo. A gente consegue recuperá-lo até, porque vai ter muito tempo, porque acaba ficando algumas sessões de treinos sem participar, e a gente ganha tendo um jogo só no outro final de semana. Serve para nós ajustarmos aquilo que a gente precisa, serve também para fazer um G2, um G3, aqueles jogadores que têm jogado menos, para a gente dar um jogo treino para esses jogadores. Então a gente tem que pegar o lado positivo dessa rodada não acontecer na próxima semana. Em relação ao Maringá, é um time que marca diferente, um time principalmente na fase defensiva que marca individual o campo inteiro. Nós temos que analisar bem esse adversário, depois ver como que nós vamos fazer em relação à estratégia de jogo no nosso jogo ofensivo, porque realmente é um time que joga diferente dos demais. Tá aí, Valdir. Obrigado, gente. Esta coletiva do técnico Roberto Valentim após o empate da Macaca no Sim, Pepe, parabéns, hein, Pepe? Bela pergunta, encarou Valentim, meu. Escuta a saída de bola, principalmente no primeiro tempo e tal. O quê? Grande Pepe. Parabéns, hein? 0-0. Vixe, como tem problema a Ponte, hein? Olha, Antônio Wilson, grande amigo aqui da imprensa, que trabalhou aqui na época da Rádio Educadora, e passou para mim aqui, o Moacir Gomes, ele faleceu em 2012, 11 de julho de 2012, nos deixou, mas ele saiu da manhã, acho que ele ficou com a gente até 2010, né? Acho que depois desse tempo aqui que ele acabou falecendo. E obrigado, viu, Antônio Wilson, querido amigo, narrador, dos bons, hein? E quanta jornada, futebol amador, domingo de manhã, fez também profissional na Rua Ponte, na Rua Guarani, no tempo da General Osório. Vamos lá, vamos para o intervalo. A gente tem aqui a ficha técnica em nome de Brasitone, a defesa e o gabarito com CH 1927, Ponte 0, ABC também 0, 3.208 de público, 50.800 de renda. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Oi, Brasitone, a ficha técnica majestosa. A Ponte começou com o Diogo Silva no gol, Marguinho, Simon, Sérgio Rafael e Léo Kovic, que veio da Inter Limeira, estreia dele, lateral esquerdo. Meio de campo, Emerson Santos, Lucas Cândido e Elvis. Everton Brito, Jean Dias e Gé, a comissão de frente. As alterações: no intervalo saiu Emerson Santos, entrou Luiz Felipe e saiu Lucas Cândido, entrou Léo Oliveira. Depois, a 28 segundo tempo, sai Everton Brito, entra Toró, sai Jean Dias, entra Diego Tavares. E depois, a 34, sai Elvis e entra Serginho. E o Elvis tinha saído, o Gé cobrou uma falta depois, isolou pra lá onde estava a ambulância. O que é isso, Gé? Vamos lá. Técnico Alberto Valentim. No banco ficaram e não entraram Pedro Rocha, goleiro, Rodrigo Souza, que é volante, João Gabriel, que é lateral direito, Vicente Conte, o chileno, que é lateral esquerdo, Pacheco, que é lateral direito, deixa eu ver o que mais, Darley Santos, que é zagueiro, ficou no banco também. E ele, Gustavo 25, número 99, ficou no banco, não entrou 25, hein? Vamos lá, o ABC, Felipe Garcia no gol, Lucas Mota, Otávio, Bruno Bispo e Lucas Sampaio, Wellington Reis, Carlos Eduardo e Bruno Leite, depois Joãozinho e Jonathan Carlos, depois Orlando Júnior, Ítalo, que perdeu 3 gols, hein? No primeiro tempo, de cara, depois Gênison, ex-Guarani, e Matheus Martins, depois o Alisson, técnico, o campineiro Evaristo Pisa, que foi técnico do Guarani em 2014 na Série C. Trabalhou no projeto Bugrinho e tal, Bugrino, Evaristo Pisa, ele é filho do Júlio de Toledo Pisa, né, que também trabalhou no Guarani na base.
Apitou Emerson de Oliveira Pereira, da Bahia. Ó, uma coisa pelo menos de bom aconteceu, hein? A Ponte ninguém foi expulso. Só um cartão amarelo, o Maguinho. Agora pro ABC teve Matheus Martins, Lucas Mota e Wellington Reis. Vamos lá, 0-0, público 3.208 e a renda 50.820. Ficha técnica aqui no apito final, Ponte 0, ABC também 0, em nome de Brasitone. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, gente, é o seguinte, apesar de... É que o ABC perdeu o gol. Perdeu, não acertou o gol. Então o Diogo Silva também não foi. Que defesa que teve? O jogo inteiro, CH, me ajuda aqui a procurar no arquivo aqui, que defesa que teve, que defesa você se lembra? Meu Deus do céu, normalmente quando a bola bate na trave, é aqui que eu coloco também, tá? Então vamos lá, achei uma do Gé, 15 minutos... Primeiro tempo, a Ponte atacando pro gol da Fepasa, mas o Gé, ele não tinha ângulo, né? Aquela linha de fundo, ele driblou o tal de Otávio. Otávio, você quer ver que número que é? Eu lembro do cara, Otávio, número 13. Então o Gé dentro da área, ali na ponta esquerda, ele deu um drible curto, né? Saiu da marcação, chutou, mas completamente sem ângulo. O Felipe Garcia só protegeu assim no pau. Essa foi a defesa aí, a única que eu tenho. Vamos lá. Oi, Roger Williams. E vem Macaca, Gé lançado, bom lançamento do Emerson pra ele. Entrou na área, fez a finta. Atenção pra cima do Octávio. Chamou pra dançar, pedalou, linha de fundo, bateu cruzado. Espalma, Felipe. Com ele não tem lance perdido, Pepe. Já mais uma vez a bola sobrou ali dentro da área que ele conhece, onde ele sabe jogar. Fintou para... Achei, hein? Achei uma defesa aqui. Essa do Gé, 28. Depois, Diogo Silva. Como não, seu Edu? O Carlos Eduardo. De fora da área, um petardo. Diogo Silva, pumba, para escanteio. Foi assim, Roger Williams. Bola entregando pro camisa 8. Carlos Eduardo bateu pro gol, uma bomba. Defendeu Diogo Silva. Carlos Eduardo solta um canhão, obrigando uma grande defesa do Diogo Silva. É novo escanteio, pressão do ABC. Parece que tá no frasqueirão, hein, Pepe? Mais uma vez, o camisa 8, Carlos Eduardo. Há pouco tentou. Pepe, ó. E de brinde, uma na trave. Isso foi a 29, Gé. Vamos lá, Gé, lá no gol da Fepasa, Roger Williams. Atenção, é o lance 3. É muita pressa. Ah, é verdade. Eu não peguei, né? Eu peguei, falei que o lance 2 é na trave, é o lance 3. Ô, Luquinha, que cuida do YouTube aqui, complicando sua vida. Desculpa, Luquinha. Olha lá, vai, Roger Williams. No de frente pro gol, bateu na trave! Tem que ser ele, sempre ele. Como ele não tem jogada perdida. Ele domina de fora da grande área, ajeita na perna direita, bate. Ela bate na trave esquerda de Felipe Garcia. Pedro Piscinato. Bom, CH, é o que temos aí. Você fica com qual defesa, hein? Aquela do como é que é? Do goleirão lá que o Gé chutou sem ângulo, né? Que o Felipe Garcia só protegeu. Ou essa do Diogo Silva de fora da área, hein? CH. Diogo Silva da Ponte. Vamos lá, é o lance 2, hein? 28, primeiro tempo, essa foi a defesa do jogo. Bola entregando pro camisa 8, Carlos Eduardo bateu pro gol, uma bomba! Defendeu Diogo Silva! Carlos Eduardo solta um canhão, obrigando uma grande defesa do Diogo Silva. É novo escanteio, pressão do ABC. Parece que tá no frasqueirão, hein, Pepe? Mais uma vez o camisa 8, Carlos Eduardo. Há pouco tentou. Muito
Muito bem, na Série B a bola tá rolando aqui, segundo tempo de Atlético Paranaense 0, Remo 1, jogo encerrado, CRB 2, Goiás 0, CRB é quarto colocado, o Goiás é líder da Série B ainda. Na Série C de Cebola, em andamento, primeiro tempo, em comecinho, Anápolis e Retrô, Botafogo e Caxias, tudo 0-0, lá em Itu, Ituano empatou no finalzinho, Ituano 1, São Bernardo 1, e aqui Ponte ABC 0-0. Eu volto já com o gabarito. CH, jogador por jogador. CH analisando, pensando. E aí, hein? Já pensou? A hora que ele fala dos volantes aqui, deixa eu escolher uma aqui, vai. Emerson Santos. E aquela saída de bola e tal. Emerson Santos. Aguardem, 19h38. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes. Apito Final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais de prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte os números do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Gabarito do jogo. Então, CH, Ponte ABC 0-0. Qual é o conceito que você fica do jogo e melhor o primeiro ou o segundo tempo? Conceito regular, melhor o segundo tempo. Goleiro Diogo Silva, pouco acionado, fez uma boa defesa, essa aí a 28 do primeiro tempo, colocando para escanteio. Essas e outras, juntando tudo, Diogo Silva. Que eu me lembre, acho que fez essa defesa aí do Renato, não trabalhou porque o time do ABC não teve precisão no arremate, né? A bola nem foi pro gol. Então o trabalho dele é regular, Edu. E teve sorte também, Diogo Silva, tem que ter, né? Que nem aquela cabeçada do Ítalo na pequena área, coisa incrível, hein? Cabeceou pra fora, fez o mais difícil, que o incrível ele perdeu. Maguinho atuou em todos os jogos da Ponte 2025, hein? Deixa eu ver aqui, Maguinho, quantas vezes a Ponte jogou esse ano? Tá aqui, ó, jogou 22 vezes, em todas Maguinho, né? Estava na fita, jogou o tempo todo. Aliás, o Maguinho tem jogado bastante, esse firmado aí, pouco se machuca e também pouco é suspenso. Maguinho, CH. Maguinho. Você viu que eu dei uma respirada, né, Edu? Foi comparadinha. Quando é comparadinha, já... né? Regular, Edu. Eu não acho que ele comprometeu, né? Podia ter apoiado mais, mas foi muito bem marcado. Os dois laterais da Ponte foram bem marcados. Regular. Eu vou fazer uma junção, dupla de zaga e dupla de volantes, porque você cansou de falar durante a transmissão, chamando atenção, problema de marcação, dentro da área a Ponte perdendo bola de cabeça, mal nos escanteios. Segundo tempo, falei muito do primeiro, mas no segundo teve o escanteio que passou por todo mundo.
Foi um lance perigosíssimo. O ABC, segundo tempo, só teve essa chance, que eu me lembre, né? Mas no quesito bola aérea, né? E no quesito os volantes, né? Tentando fazer a contenção, a proteção que teria que ser feita ali na área que lhes pertence. Porque o ABC realmente no primeiro tempo dominou, fustigou, tentou, perdeu e foi para cima. Então vamos lá. Somando tudo, Simon e Sérgio Rafael, de um lado, Emerson Santos e Lucas Cândido, de outro, lembrando que ambos saíram no intervalo. Pra você ter uma ideia, os dois saíram no intervalo, Emerson Santos e Lucas Cândido, sendo que Léo Oliveira também é volante, entra nesse pacote também. Vamos lá, o CH, essa turma aí, como é que fica? Bom, você vê como é que a coisa é toda interligada, né? No primeiro tempo, o Sérgio Rafael e o Simon bateram cabeça. Mas na coletiva vem um componente que eu não tinha. O Emerson Santos, dito pelo Valentim, passou vários dias gripado e jogou debilitado. Não deveria nem ter entrado em campo, então. Não é? Então isso explica um pouco da dificuldade da Ponte. Porque se os zagueiros têm à frente jogadores lentos, sem mobilidade, sem intensidade, compromete todo o sistema defensivo, não é? Então o primeiro tempo da dupla de zaga, que foi ruim, no segundo tempo melhorou. Mas o todo da Ponte melhorou, principalmente ali a volância, a primeira e a segunda volância. Então, melhorando o aspecto do meio-campo, a Ponte controlou mais a partida, ficou mais com a bola. Ela não teve paciência, não teve velocidade, tudo isso é verdade. Mas quando você fica com a bola, você se defende melhor. E foi o que aconteceu no segundo tempo. Então, a dupla de zaga regular, Edu. Agora, os volantes, eu não preciso nem dizer, né? O torcedor da Ponte sabe, decora e salteado. Ruim para os dois. Emerson Santos, ruim. E Lucas Cândido, ruim também, Edu. Quem que estava gripado? Eu não percebi na coletiva, foi dito? Quem? Emerson Santos. E outro que não jogou, que também passou debilitado, foi o João Gabriel. O Emerson Santos teve um lance, você se lembra, no começo, 7 minutos de jogo, 7 de jogo. Ele errou o passe, lembra? Saída de bola. Aí o Bruno Leite roubou, aí fez lá 1-2, aí acabou chutando, foi pra fora. Ai. Vamos lá, então, olha, o lateral esquerdo, o Lelkovic, fez a sua estreia. Aliás, você, nos Donos da Bola, programa da TV aqui, se eu não me engano, ouvi você comentando de que teve aqui o técnico da Inter e disse que ele é melhor apoiando do que marcando, né? Não foi isso, CH? Lelkovic, como é que foi, juntando tudo? Foi o Ademir, técnico da Inter de Limeira, que disse que ele é melhor apoiando do que marcando, mas hoje ele foi tranquilinho, né? Fez um jogo de responsabilidade. Desceu pouco, marcou relativamente bem, não comprometeu. E eu acho que os votos dos meus companheiros foram votos bons. Eu acho que o Léo fez uma partida bem regular. Portanto, conceito regular, Edu. Olha, só para constar, o Luiz Felipe entrou para o segundo tempo no lugar do Emerson Santos, só que estamos no meio de campo, né? E aos 47, o Luiz Felipe fez uma falta perigosa. A sorte que o cara do ABC acabou isolando na cobrança, tá? Você fica à vontade, Luiz Felipe, aí. Senão vamos para o Elvis. Já sei, bem marcado, você disse isso. Saiu a 34 segundo tempo. E aí surgiu aquela falta perigosa, mas sem Elvis em campo, já acabou cobrando, isolando, daqui a pouco você fala disso também. E deu uma entrevista, pelo menos uma coisa o Elvis tem feito, quer dizer, não é isso que a gente quer ver vitória, lançamento, ele servindo, mas ele dá entrevista, né? Você vê que nos momentos difíceis o Elvis, ele tem falado com a imprensa depois do jogo. Aí só que falou que, não sei o que ele falou com a imprensa, não sei o que tem e tal, alguma coisa que ele não concorda. Elvis, oi, CH. Figura decorativa, né? Você vê que o próprio treinador disse, quando perguntado, que o Elvis jogou abaixo. E outros jogadores também, né? Everton Brito e por aí vai. A Ponte teve pelo menos 60% dos jogadores de linha jogando mal. E aí fica difícil, né? Fica difícil construir, fica difícil você ter superioridade na partida, fica muito complicada, né, a situação do todo.
Então, eu vou dar um regular pro Elvis, mas ele não participou da partida, né, Edu? Pouco participou. Eu cheguei a acionar o Roger Williams no primeiro tempo para perguntar para ele quantas vezes ele tinha narrado o Elvis bater na bola, tirando bola parada. Ele falou nenhuma. E foi mais ou menos isso. E você votou no craque no Renato, né, que marcou o Elvis, né? O Elvis realmente bem marcado. E para falar nisso, eu vou fazer um pacote também aqui, porque não tem muito o que acrescentar, né? Everton Brito, Jean Dias e Gé. Já jogou o tempo todo, o Everton Brito e Jean Dias acabaram saindo aí a 28 do segundo tempo. Não me lembro de nada, aliás, Jean Dias, ele sempre dá uma assistência, e pelo menos ele fazia um gol, ou tem oportunidade e tal. Sinceramente, eu não anotei nada aí. E o Gé chutou uma na trave, né, no primeiro tempo, tentou um chute aí antes da trave, um chute sem ângulo, né? Enfim, o goleiro acabou pegando, tentou fazer alguma coisa, né? Mas infelizmente, a 38 do segundo tempo, já sem o Elvis, uma falta mais próximo da risca da grande área, lá no gol de entrada, ele acabou isolando um lance bizarro. Essas e outras, o Gé incluindo também nesse pacote, CH. Bom, não adianta ficar crucificando o Gé, porque a bola não chegou lá na frente, né? E o pouco que chegou, ele incomodou, como sempre ele faz. Então vou dar um regular para ele. Agora, Everton Brito e Jean Dias, conceito ruim, Edu. Bom, e complementando aqueles que entraram, se você quiser falar do Luiz Felipe, que entrou para o segundo tempo, tem o Serginho, jogou pouco, o Toró, que teve uma chance ali, sabe, estávamos nos acréscimos, né? Deixa eu ver aqui, o Toró, 49, gol de entrada, bola pingando, também acabou isolando aí o Toró, ele recebeu aí o devido elogio, entre aspas, do torcedor, e o Diego Tavares, que também entrou a 28, não jogou muito. CH, dos que entraram alguma coisa, senão vamos para o Alberto Valentim, por aquilo que ele Só armou. negativa, né? Oi? Só coisa negativa. Dos três que entraram, só coisa negativa. Os dois outros não pegaram na bola. E o Luiz Felipe aí acabou quase comprometendo o trabalho da Ponte. Tô achando na coletiva, eu não sei se é o jeitão dele falar, mas muito apagado até para falar, né? Eu não sei, CH, mas alguma coisa deve estar errado na Ponte, viu? Alguma coisa, eu não ouvi nada, não vou atrás de nada também. Mas o Alberto Valentim, a coletiva dele é sem vida, né? Ele desanimado, fala baixo, cabisbaixo, procura não rebater, fala o óbvio. É alguém que nos dá a entender, ninguém falou nada, de que os problemas existem, mas também não pode falar. Sabe aquela coisa? Vida de treineiro, né? De boleiro. Boleiro é assim, tem que tomar muito cuidado do que fala. Se o grupo pegar alguma coisa, o cara tá frito. Mas, sabe, o PP apertou ele. Você vê que o PP falou no coletivo assim, ô Alberto, é o seguinte, a saída de bola, tal, assim, assado. Realmente eu sei que tem. Quer dizer, são respostas que não convencem, não tem poder de convencimento, de explicação. É uma coisa, assim, apagada. Acho que deu pra você entender, né, CH? Eu nunca achei o time da Ponte uma enormidade. Eu sempre achei um time comum com boa campanha. E eu tenho questionado bastante, desde o Campeonato Paulista, apesar da boa pontuação da Ponte, o trabalho do Valentim. Eu acho que ele é um treinador que trabalha forte, tem bons conceitos, mas o time dele tem pouco repertório. O conceito dele de futebol não permite, por exemplo, que o time jogue de 3 maneiras diferentes. Tudo bem que você precisa ter jogador para fazer isso, né? Mas, poxa vida, do Campeonato Paulista para o Campeonato Brasileiro, a Ponte pouco contratou. Isso quer dizer o quê? O que quer dizer? Pode ser que seja falta de dinheiro, mas manteve todo mundo aí. E muito jogador da Ponte, no final do Paulista, teve proposta para sair, a Ponte não liberou. Então, demonstrando, pelo menos para mim, depois do Campeonato Paulista, uma intenção verdadeira de tentar brigar por alguma coisa positiva na Série C. Dito isso, começa o campeonato e o time vem com o mesmo jeitão, né? Joga bem fora e joga mal dentro de casa. Durante todo esse período, nós estamos no mês de junho, não deu para o treinador verificar quem que ele pode contar ou não no meio campo, por que o time não tem influência, por que o time é previsível. Não deu tempo.
Então, em muitos momentos, eu gostei do trabalho do Valentim. Em outros momentos, eu tenho uma nítida impressão que o time é mal treinado. Porque o treinador está lá para resolver o problema. Ele não faz milagre. Mas algumas coisas são óbvias. A Ponte não melhorou no segundo tempo? Ele tinha que ter mexido nos 2 volantes no primeiro tempo. O negócio estava horroroso. Ele viu que não tomou gol. Opa, pelo amor de Deus, eu não posso arriscar mais. Vou mexer onde tem que mexer. Agora, vai pôr o Serginho 40 do segundo tempo, Edu. Quer dizer, você perde. Se você está recuperando o Everton Brito, colocando do time titular, ele já perdeu o Serginho. Você acha que algum jogador gosta de ir para o banco de reservas? Tudo bem que não tem essa de titular e reserva, o discurso é o mesmo. Mas ele tem atitudes que eu não concordo. Eu não concordo. O treinador tem que ser rápido no reflexo. Deu problema, opa, se acontecer isso, essa é a solução. Se acontecer aquilo, é essa a solução. Ele tem que saber o que fazer rápido. Não dá para ficar esperando o intervalo de jogo. Porque ele está jogando em casa. O time pode ter tido nervosismo no primeiro tempo para atrapalhar? Pode, é verdade. Mas não deu tempo dele conhecer os jogadores, aqueles que tremem a perna, aqueles que não tremem? Não deu tempo ainda? Nós estamos no 7º, indo para o 7º mês do ano. Então, desculpa, Edu, tenho o maior respeito pelo Valentim, maior respeito por ele, acho que ele é um bom treinador, mas ele, nesse time da Ponte, ele não consegue fazer o time jogar. Por que está acontecendo isso? Se tem outro aspecto extra-campo, eu não sei. Se soubesse, falaria aqui. Eu só posso falar da parte técnica. E da parte técnica, ele, como treinador da Ponte, não está conseguindo fazer esse time jogar, Edu. Olha, na Série C, gol do Botafogo da Paraíba, hein? 17 primeiro tempo, gol do Gabriel Honório. Botafogo 1, Caxias 0. Na Série B de Bandeirantes, empata o Atlético Paranaense que joga em casa. Gol do Juliano de pênalti. Atlético e Remo 1-1. Bom, CH, vamos lá. Sobre a arbitragem, não tem VAR, então Emerson de Oliveira Pereira da Bahia, poucos cartões. A novidade positiva hoje, se é que tem alguma da Ponte, é que só o Maguinho levou amarelo, ninguém foi expulso, CH. As multas e o puxão de orelha parece que resolveu. A Ponte pelo menos terminou com 11, né, Edu? Arbitragem sem nenhum problema. Trabalho bem regular, de regular para bom, na minha opinião. Passou desapercebido. E quando o árbitro passa desapercebido, é que o trabalho dele foi bom, Edu. Bom, e o ABC, que você achou aí, treinado pelo Evaristo Pisa, começou com tudo, foi para cima. Você já cantou a pedra e falou no seu comentário pré-partida, Ítalo, bom atacante, experiente e tal, e ele perdeu 3 gols, o Ítalo. Sorte aí do Diogo Silva da Ponte também. O ABC, CH. Tem um time arrumadinho. Se deixar o Evaristo Pisa trabalhar, esse time não vai, eu não sei se vai brigar para subir. Eu acho que está um pouco distante isso, mas tem muito campeonato pela frente. Mas o Evaristo Pisa é um treinador que eu gosto. Um cara que sabe quando ele tem que jogar para defender e quando ele tem que jogar para atacar. Hoje ele só não ganhou o jogo por causa da falta de pontaria dos seus atacantes. Porque o resto, pouco foi incomodado pela Ponte, time estruturado na marcação, com a bola, um time que jogou principalmente no primeiro tempo. Então, o ABC é um time bem regular, não acredito em acesso, mas o trabalho do Evaristo Pisa à frente do ABC, para mim, é bom, Edu. Bom, agora a Ponte pega o Maringá, só daqui a 14 dias, dia 28, lá em Maringá, 19h30 do sábado. Tem aí o Arthur, que fica à disposição na lateral esquerda, tem o Wanderson, zagueiro, também, o Dudu, né? Que cumpriu automática, expulsão, foi multado, papapá. E lembrando que a próxima janela é dia 10 de julho. 10 de julho até 2 de setembro. Vai janelão, hein? É janelão e olha, você disse bem. A Ponte só trouxe Léo Kovic. Léo Kovic porque o Danilo Barcelos passou por cirurgia. Não joga mais esse ano, né? Problema no joelho. Mas tem um detalhe também. Só do fato do Gé não ter ido embora e outros saindo também, a Ponte segurou, né? A Ponte conseguiu o serviço por Renato, que foi para o Santa Cruz, Matheus Silva, zagueirão, que não jogou esse ano, para o Náutico, com toda a razão, ele entrou na justiça contra a Ponte, no seu pleno direito, isso foi amplamente divulgado no final do ano passado, e não jogou mais na Ponte. Aí fez um acordo, ficou treinando separado e tal, e o Vitor Andrade, que foi para o São Bernardo.
CH, então pra você um grande abraço, viu? Bom descanso, ótimo final de sábado, grande domingo. Você tá de folga amanhã? Não, né? Tá? Não. Tá? Não tô de folga não, senhor. Ah, é amanhã, é verdade, entendi. Amanhã você trabalha... A não ser que o senhor me conceda folga. Não, quem sou eu? Não, eu sou o último, eu só apago a luz. Pelo amor de Deus. Não brinca, não. Então, bom descanso e se prepare para amanhã para Guarani e Itabaiana. Tá certo, CH? Tá certíssimo. A serviço do rádio, meu amigo. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Quem manda ser bom, né? Faz tudo, faz plantão, reportagem, comenta. É o multiuso, velho. Ah, tá pensando o quê? É que nem volante, você contrata hoje, quem quer pra saber de volante? Tem que ser meia, tem que ser volante, tem que ser lateral. É multiuso, cara. Tá assim, tá todo mundo improvisando. Hoje, como é que fala? Híbrido. Você é híbrido, no mínimo. Grande CH, bom descanso, viu? Bom, é o seguinte, eu volto já no India com a bola, hein? 19h58, vai começar o Mundial de Clubes daqui a pouco, 21 horas, o Rogério Assis vai narrar o time do Messi aí contra um time, de onde que é? É do Egito, muito obrigado. Quem falou aí? Tá bem, Luquinha. Ele torce pro Miami, qual é o nome do time do Inter Miami? Já pensou, tem graça torcer, velho? Inter Miami, já pensou na arquibancada? Inter Miami. Futebol raiz, Série C, pô, dá licença. Grande Luquinha, hein? Eu volto já no India com a bola, 19h59. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, já acabou na Rádio Bandeirantes, começando com o brasileiro da Série C, então Ponte 0, ABC também 0, público 3.208, 50 mil de renda. Lá em Itu, o São Bernardo fez 1-0 no comecinho com o Rodolfo. E no finalzinho, empata o Ituano com o Dalpian. 47 segundo tempo, Ituano 1, São Bernardo também 1. Em Anápolis, estamos no primeiro tempo de Anápolis e Retrô 0-0. Em João Pessoa, na Paraíba, no Almeidão, o Botafogo marcou com o Gabriel Honório, né? Primeiro tempo de Botafogo 1, Caxias 0. Vamos ter amanhã, 16h30, Londrina e Figueirense, 16h30, Brusque e Tombense, 19 horas, Guarani e Itabaiana, 19 horas em Erechim, Ipiranga e Confiança. Segunda-feira tem,
19h30, 2 jogos, CSA e Floresta, Náutico e Maringá. Bom, é o seguinte, a Ponte tem 17 pontos em primeiro, em segundo Caxias com 15, Caxias vai perdendo, mas se virar o jogo ultrapassa a Ponte. Brusque tem 14, Brusque amanhã em casa contra o Tombense, né, 16h30. Se o Brusque vencer, ultrapassa a Ponte. Então, repetindo, Ponte 17, Caxias 15, Brusque 14, Piranga 13, em quinto Londrina 13, em sexto CSA com 13, em sétimo Maringá com 13, oitavo Ituano com 13 também. O Botafogo da Paraíba, o que marcou é nono colocado com 12, em décimo Floresta 12, assim vai, tá? Guarani é 16º com 8, nesse momento é o primeiro fora, e os 4 últimos, Retrô 8, Itabaiana 7, Confiança 7, Anápolis 7. Itabaiana do técnico Gilson Kleina. O Kleina vai fazer a sua estreia amanhã como técnico do Itabaiana, jogando no Brinco. O Guarani teve 9 contratações, entre elas o argentino Diego Torres, com grande expectativa aí, meia. Estava no Vila Nova, então tem tudo para estrear amanhã. O Guarani trabalhou todos esses dias aí. E amanhã expectativa até de um bom público, mediante as contratações. Guarani e Itabaiana, quem narra é o amigo Batista. A gente vai ter um jogo na rede, é um jogo do Mundial de Clubes, né? E deve terminar por volta de 17h50. 17h50, por aí. 19 horas a gente entra com concentração, né? Uma hora antes de Guarani e Itabaiana, tá? Então, por volta das 18 horas, a gente já começa a falar do Brinco com Batista, com CH, com Gleger e com Breno Beretta, amanhã retornando aqui a Bandeirantes. Bom, deixa eu ver o que é mais aqui, vamos falar do Brasileiro da Série B, não vai parar, hein? A Série B não vai parar. Ontem, Vila Nova 0, América Mineiro 3. Puxa vida, América Mineiro quebrou a castanha do Vila Nova, hein? 3-0 no Oba. Teve uma rodada aí, o América Mineiro perdeu uma invencibilidade desde de novembro que não perdia em casa. O América Mineiro tinha uma invencibilidade incrível no Independência, o Botafogo de Ribeirão foi lá e ganhou. E agora o América se recupera fora de casa. 2 gols de William Bigode, revelado pelo Guarani, Palmeiras, Fluminense, Santos, ele mesmo, lá veterano. Marcou 2 gols. E um de Fabinho, os gols do América Mineiro. O Felipe Amaral, volante, jogou, hein? Ex-Ponte. Tá cheio, recheado de jogadores que passaram por Campinas aqui. O Vila Nova de Júnior Todinho, Gabriel Poveda, revelação do Guarani. Zagueiro não, tem mais. Público 4.600 no Oba ontem. E tivemos ontem à noite, eu vi um pouquinho de Paysandu e Botafogo de Ribeirão. E o gol do Leandro Vilera, o gol não vi. Eu já tinha tirado, muito frio, né? Tomar aquele chazinho, dormir mais cedo e tal. O Leandro Vilela, ex-Guarani, marcou a 45 segundo tempo, Paysandu 1, Botafogo de Ribeirão Preto 0, Fogão está na zona de rebaixamento da Série B, hein? Pode se complicar, pode ser ultrapassado, só está começando a rodada. No Paysandu jogam também Gabriel Mesquita, goleiro ex-Guarani, Matheus Vargas está no Paysandu, jogou na Ponte, fez o gol num derby em 2018, era aniversário da Ponte, 11 de agosto de 2018, lá no gol da Fepasa. E o Rossi, atacante, revelado pela Ponte. O Rossi, nossa, passou por um bando de clube também, o Rossi, viu? No Botafogo de Ribeirão tá Jonathan Cafu, o Boris que é empresário dele, viu? Jonathan Cafu, jogou na Ponte em 2014, aliás, ele jogava no 15, aí a Ponte foi jogar em Piracicaba, tomou de 4 do 15, ele não sei quantos gols ele fez, aí a Ponte contratou pra Série B e a Ponte subiu. E Gabriel Bispo, ex-Guarani, tá no Botafogo de Ribeirão também, Pablo Tomás no Botafogo, né? E o técnico do Botafogo é Alan Aal, que passou aqui pelo Guarani. E o Claudinei Oliveira, técnico do Paysandu, também passou aqui pelo Guarani. Olha, hoje tivemos CRB 2, Goiás 0, Tiaguinho e Giovani. Olha, esse Giovani jogou na Ponte em 2013. Ixi, faz tempo, hein? O CRB é quarto colocado com essa vitória. Goiás continua na liderança, tá? E o Atlético Paranaense empata 1-1 com o Remo. Estamos no segundo tempo. O Adailton 1-0 o Remo e o Juliano de pênalti empatou para o Atlético. 20h30 tem Atlético
e Operário de Ponta Grossa. Amanhã, às 16 horas, Novo Horizontino, muito bem na fita. Segundo colocado, hein? Novo Horizontino tem uma arrancada, o Loser, né, que é o treineiro lá. Novo Horizontino e Cuiabá. 16 horas, Atlético Goianiense e Curitiba. 20h30, Criciúma e Amazonas. Na segunda-feira, tem Chapecoense e Ferroviária. E na terça-feira, Volta Redonda e Avaí. Não, quem ganhou do América lá em Minas foi a Ferroviária. Não foi o Botafogo, não. A Ferroviária ganhou de 2-1 no Independência do América, quebrou uma longa invencibilidade. Me desculpe, foi a Ferroviária. Sensacional. Deixa eu ver aqui só um detalhe aqui. A respeito do Roger Silva. O Roger, ex-atacante da Ponte, acertou com Londrina, viu? Acertou com Londrina. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Tá aqui, Londrina joga amanhã, Londrina e Figueirense, é Série C. Então, o Roger Silva tá se firmando como técnico, estava no Atlético de Minas. Ele foi 2 ou 3 vezes treineiro lá, fez boas campanhas lá com o Atlético e o Atlético subiu aí da C para B, nas mãos de Roger Silva. E aí, hoje, inclusive, está fazendo exatamente 22 anos que o Roger estreava na Ponte. Era 2003, o técnico era o Abel Braga. E foi num derby, foi no Majestoso. E a Ponte perdeu. Guarani 0, Guarani 2, 2 gols de Rodrigão. E o Roger entrou para o segundo tempo. Ali fazer a sua estreia. Depois teve 5 passagens pela Ponte. Jogou no Guarani também em 2010. Ele tenha muito sucesso aí como técnico, o Roger Silva, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu falei da C, falei da B. Lembrando que o Brasileirão teve na quinta-feira Bragantino 0, Bahia 3. Ô, Bragantino, que coisa, hein? Que escorregada. Tava na liderança aí. Vitória 0, Cruzeiro 0, Fortaleza 2, Santos 3. Santos saiu do sufoco, hein? Santos saiu da zona de rebaixamento aí e tava 2-0 pro Santos. Fortaleza empatou, 2-2, quase marcou o terceiro, grande defesa do Brasão. E aí o Santos foi e marcou o terceiro, emocionante. Grêmio 1, Corinthians 1 e São Paulo 1, Vasco 3. Mas o Zubeldia continua como técnico do São Paulo, tá? E Atlético Mineiro 2, Inter 0. Bom, as partidas Fluminense e Ceará, Botafogo e Mirassol, Palmeiras e Juventus, Sport e Flamengo, claro, com Fluminense, Botafogo, Palmeiras e Flamengo, lá no Mundial de Clubes, Estados Unidos. Então fica para uma próxima oportunidade. Lembrando que agora para o Brasileirão, só depois, quando terminar o Mundial de Clubes, termina dia 13 de julho. Então muitos clubes vão entrar de férias. Mesmo porque eles começaram antes. O calendário mudou e as férias foram exprimidas. Então o pessoal mal curtiu janeiro, teve que voltar a trabalhar. Então agora compensa nessa intervalo aí do Mundial de Clubes, tá? Lembrando que o Flamengo, mesmo sem jogar, continua na liderança com 24. O Cruzeiro com empate lá em Salvador com vitória, segundo com 24. O Bragantino perdeu, foi para terceiro 23. Em quarto, Palmeiras com 22. Em quinto, Bahia 21. Em sexto, Fluminense com 20. As principais colocações. O Santos é 15º com 11, né? O Vitória é o 16º com 11 e agora os 4 últimos, o quê? O Internacional, zona de rebaixamento, Inter 11, Fortaleza 10, Juventude 8 e o Sport não tem jeito. Já demitiu, contratou o treineiro, ficou 3 dias lá, já saiu. Tem 3 pontos em 11 jogos, ainda não venceu o Sport. Bom, vamos lá. Mundial de Clubes, daqui a pouco, 21 horas, estamos no Concentração em Rede. Vou passar já para a rede aqui. A abertura vai ser 20h30 de Al-Ahly do Egito contra Inter Miami, a equipe do Messi, tá? Rogério Assis narra em rede nacional. Lembrando que amanhã tem Palmeiras e Botafogo, Palmeiras e Porto, 19 horas, horário de Brasília. E às 23 horas, Botafogo e o Seattle Sounders, equipe de Washington, Estados Unidos. Segunda-feira, Flamengo na fita, na terça o Fluminense. Segunda-feira, 22 horas, hora de Brasília, Flamengo Esperance da Tunísia. E na terça-feira, 13 horas, Fluminense e o Borussia Dortmund. Vamos aguardar aí
os brasileiros na fita. Aí começou a Copa Paulista, tá? Deixa eu ver aqui, começou a Copa Paulista, o Guarani vai participar, a Ponte não. O Guarani joga segunda-feira contra o Paulista, 19 horas, no Brinco. A abertura foi ontem, sexta-feira, Araçatuba 2, Linense 1. Deixa eu ver, tivemos também, no dia de hoje, Grêmio Prudente 3, Monte Azul 1. Deixa eu ver o que mais aqui. Hoje, Comercial de Ribeirão Preto 1, Francana 0. Hoje, União São João 0, Itapirense 1. Deixa eu ver o que mais aqui. Rio Branco de Americana 0, Primavera 0. Deixa eu ver se eu acho mais. Achei aqui. Santo André 0, Portuguesa Santista também 0. Essa Copa Paulista aqui são 4 grupos, de 6 equipes. Turno e retorno, depois é mata-mata. Depois é mata-mata, lembrando que o campeão escolhe se é Copa do Brasil ou a Série D de dado. No caso do Guarani, é por causa aí da Copa do Brasil. Então, segunda-feira, hein? 19 horas, Guarani Paulista de Jundiaí, tá? Tem ingresso, cobra ingresso, tá? Mas é barato, tá? Vale a pena aí. E é isso aí. Aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Final do nosso apito final de Ponte 0, ABC também 0, narrou Roger Williams, comentou aí o CH e Pedro Piscinato nas reportagens, né? Um dia triste para a comunidade ponte-pretana, faleceu às 6h20 da manhã, Dr. Lauro de Moraes Filho, ex-presidente, presidente por 4 oportunidades, realmente deixa um legado de serviços prestados à ponte. E numa cerimônia só entre familiares, o seu corpo foi cremado em Hortolândia por volta das 17 horas. Então, os familiares, o nosso pesar aqui, Dr. Lauro, que estava desde o dia 25 de fevereiro na UTI do Hospital Veracruz. Que descanse em paz, que Deus o receba. A Ponte prestou a devida homenagem hoje com 1 minuto de silêncio. Também homenagem a André Dias, ex-goleiro da Ponte, ex-preparador de goleiros da Ponte também, André Dias, que faleceu durante a semana lá em Sorocaba, né? Chegou com 13 anos na Ponte, passou por todas as categorias de base, foi goleiro de 89, 90, 91, 92, ora alternando como titular ou não. Nesse período foi emprestado aí ao Londrina, foi campeão paranaense, depois jogou também no ABC, onde foi campeão potiguar. E olha, amanhã então, com a transmissão da rede entre Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, então amanhã por volta das 18 horas nós vamos abrir o concentração das coisas de Guarani e Itabaiana, tá bom? O Batista vai narrar e comentários do CH do Gregor e reportagens do Breno Pereta, tá? Muito obrigado aqui a Cidinha que nos passou aqui também o recado. Teve uma alteração aí devido à rede, né? Beleza. Abimael Costa, um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado aí ao Abimael. Gente, nossa equipe técnica, Gil Kleber no comando. Muito obrigado, hein? Lucas Pessoa, nosso youtuberman. Muito agradecido. Valeu, Leandro Lopes, grande Leandrão, na mesa de som. E também o Danilo Capucci na Central Técnica Bandeirantes. Olha, seguimos em rede, hein? Está no Concentração. Vai começar o Campeonato Mundial de Clubes. Vamos pegar o finalzinho aí do Concentração. E depois o Rogério Assis narra Al Ahly do Egito e Inter Miami. Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Gente, muito obrigado, um grande abraço. E amanhã eu volto. Se Deus quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento.